Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com Betebola, Bet Bandeirantes, o meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Hoje, terça-feira, é dia de Bezona Série B. 21ª rodada com o Bugrão em campo. Logo mais às 7 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa do Brincão. O Bugre recebe o Operário. Reabilitação. É esta a palavra de ordem no Brinco. Guarani não vence há 3 jogos. Pega o Operário neste momento na 6ª colocação com 32 pontos. Não perde há 5 jogos o time paranaense. E vem de um grande resultado em casa quando derrotou o Vasco por 3-0. O Guarani perdeu na última rodada. Um péssimo futebol. Perdeu para o Vitória por 1-0. Guarani e Operário, a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado em AM 1170 Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo YouTube, pelo Facebook com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão e pelo Facebook também com imagens. Você curte, compartilha e comenta através do site bandemulti.com.br, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes e pelos demais aplicativos. Vamos juntos, você ligado com a equipe de Carlos Batista, a origem. Hoje, 24 de agosto, terça-feira, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Avante, avante, avante Bugrão, vai pra cima do Operário, pra Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Futebol com a marca Bandeirantes, 18 horas mais 40 minutos. A partir de agora, esparramando o som forte e potente da Rádio Bandeirantes. Com as últimas informações do Guarani do Bugrão. Alô, alô, Marcos Luiz, o Cobrão, o seu destaque. Boa noite, Marquinhos. Ô, Bolis, um abraço pra você também, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Técnico Daniel Paulista, por opção, muda a lateral direita. Aliás, ele também não teria, né? Diogo Matheus com uma contusão muscular e o Pablo vai pro banco de reservas. Outra mudança do técnico do Guarani. Tira Carlão da zaga. Retorna com Ronaldo Alves. Rodrigo Andrade, recuperado, reaparece no meio-campo. Bruno Silva cumpriu suspensão automática. E recuperado da gripe, Lucão do Break. Hashtag faltam 6. É a novidade também no ataque do Bugre, Bolis. Não dá pra diminuir, não? É, depende do autor. Do autor da hashtag.
E o Operário fantasma da Vila, o time de Ponta Grossa no interior paranaense, Marquinhos. O técnico Matheus Costa não vai poder contar. Lembra de Rafael Longini, Bolis? Sim. Vetado pelo departamento médico, Lucas Mendes, Giancarlo, Pedro Quem, Rafael Bonfim, Leandrinho e Tomás Bastos. São jogadores que estão vetados pelo departamento médico. Além de Tomás, jogador que está suspenso. São 5 jogos sem perder. 3 vitórias e 2 empates. Ótimo trabalho. Espera aí, Boris. E boa transmissão, hein? Vai de novo, Marquinhos. Estou acelerado. Você tá ligado, hein, Boris? Ótimo trabalho e boa transmissão. Aê, muito obrigado, Marcos Luiz. O Cobrão, repórter Bandeirantes, vai trazer todas as informações de Guarani e Operário. 7 da noite, a bola rola no brinco. E para comentar este jogo, a Bandeirantes Campinas escala sua dupla. Começando com ele, que já esteve lá dentro, conhece do riscado. Olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Gleger Zorzinha, sua expectativa. Boa noite. Boa noite, Bolis. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Expectativa das melhores, para que o Guarani consiga reencontrar o caminho das vitórias. Está jogando em casa. E olha, na escalação eu gosto da entrada do Lud, que eu acho que é muito mais fácil você apostar no menino da base do que ficar dando oportunidades para aquilo que você sabe do que já vai acontecer, né? Entra com o Ludwig na defesa, na lateral direita, o Ronaldo Alves recebe uma oportunidade, não teria tirado o Carlão, mas Marquinhos traz a informação que é no aspecto físico, aí tudo bem, concordo. E agora, Lucão novamente, eu não concordo. Não escalaria o Lucão de começo, deixaria como opção para o segundo tempo, uma opção para uma outra estratégia de jogo. Mas o Daniel Paulista, em casa, tem feito bons jogos. O Guarani, na última partida, não jogou bem, né? A expectativa é de que hoje consiga fazer um grande jogo e conquistar a vitória. O Guarani precisa encostar novamente no G4. Deu uma distanciada, mas está a apenas 3 pontos. Vencendo, ultrapassa o seu concorrente, que é o Operário, e dá uma encostada. Acho que esse é o caminho. E olha, vou estar de olho aqui na estratégia de jogo do Daniel Paulista. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa. Boa noite, CH. Boa noite, Bolis. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Não precisa jogar bem. O Guarani precisa vencer o jogo. Com atitude, com concentração, com garra. Tem que parar essa sequência negativa, tem que estancar para o Guarani continuar sonhando com o G4 e brigando lá em cima. As opções não são as melhores. Questiono principalmente Lucão. O Ronaldo Alves está explicado, talvez seja um problema de precaução, mas o Carlão está no banco, né? De qualquer maneira, o Ronaldo Alves vai para a zaga. O Lud, que a gente não sabe o que pode esperar dele. Eu não acho que está errado, porque o Pablo está em má fase. O meio-campo tem a volta do Rodrigo Andrade. O grande ponto de interrogação é fisicamente como ele está. Tem o bom retorno do Bruno Silva, o capitão do time. E lá na frente, o contestado Lucão, mais uma vez, começa a partida. Sorte ao Guarani, só que o jogo hoje é mais pesado do que habitualmente. Esse Operário vem de uma sequência de 5 ou 6 jogos sem perder e é um time chato quando joga fora de casa. O Guarani vai ter que ser muito competente para poder conseguir vencer o jogo, Leandro Bolis. Há pouco você ouviu o quinto sinal e eu confirmo para você no seu carro voltando para casa pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região metropolitana, você em Ribeirão Preto. Restam 15 minutinhos para 7 da noite, 7 da noite, o horário marcado para o confronto entre Guarani e Operário. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Pezona. E agora, o destaque da Macaca, Ponte Preta, que só volta a campo no domingo contra o Vasco da Gama, no Moisés Lucarelli. Ao vivo, Antônio Lupi, as últimas da Macaca. Boa noite, Lupi. Tudo bem, Bolis? Boa noite, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. A Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro, domingo contra o Vasco, em São Januário. A preparação da Macaca começou nesta terça-feira. Camilo segue no departamento médico. Ryan e Fábio Sanches estão em transição. Kevin, após cumprir suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Gilson Kleina. Fora das 4 linhas, o departamento de futebol aguarda questões burocráticas para anunciar Matheus Anjos, meia,
como reforço da Macaca para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ótimo trabalho e uma boa jornada, Bolis. Ok, muito obrigado. Este é Antônio Lupi ao vivo, atualizando as últimas da Macaca. E agora, 18h46, anunciando o plantão do futebol Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço, boa noite, Edu. Grande abraço a você também, grande Bolis, ala jovem Bandeirantes, um grande sucesso, um grande talento, uma honra ser o seu plantão. Abraço a todos, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, quando terminou o primeiro turno, o Guarani tinha 30 pontos, era o quinto colocado, quinto com 30, e aí perdeu para o Vitória em Salvador, aí foi ultrapassado por 4 equipes, Botafogo, Operário, Sampaio Corrêa e o Náutico, mesmo sem jogar no saldo, acabou ficando na frente do Guarani, tá? E hoje tem um jogo atrasado, hoje, da última rodada, rodada anterior, de 21h30, CSA e Náutico complementam de vez o primeiro turno. Estaremos acompanhando, se bem que 21h30, a hora que estiver terminando no Brinco, tá começando lá no Rei Pelé, tá? Enfim, são candidatos diretos também à vaga. CSA hoje é o 10º com 28, repito, o Guarani tem 30 e o Náutico tá com 30 também, mas pelos motivos apresentados na frente do Guarani. Vamos aguardar, diria o amigo CH. O nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 97102-1493, 97102-1493. No giro do placar, na medida do possível, a gente com muito prazer dá um alô para vocês, tá bom? Meus amigos, nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, Joelcio Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi no ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60x60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Muito bem, estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes Campinas. Já o Marquinhos vai trazer a escalação do Bugrão, Guarani com novidades. Antes, Marquinhos, por gentileza, atualizando algumas informações, principalmente o torcedor bugrino quer saber sobre Regis. Mais uma vez fora, já existe uma expectativa para retorno, Cobrão? Bom, Bolis, a recuperação dele, quando da data da contusão, era de aproximadamente 4 semanas, né? Então a gente está vendo aí que o Regis já está em transição. Acredito que daqui a uma semana, mais ou menos, ele possa ser relacionado pelo técnico Daniel Paulista dentro desta competição, Bolis. E dentro do Bandeirantes Esportiva, você trouxe uma informação de que o Guarani está acertando com o goleiro, é isso, Marquinhos? Sim, né? O goleiro base da equipe do São Paulo. Aliás, o Júlio trouxe a informação completa do jogador há pouco no microfone da Rádio Bandeirantes. Ele teve destaque nas categorias de base da equipe do São Paulo. Deixa eu pegar o nome correto, né? Porque me foi passado no momento que a gente estava fazendo o programa. Então eu passo aqui o nome completo do goleiro. Até me fugiu o nome dele. Fica tranquilo, no decorrer da jornada você explica e traz mais informações. Não é tão conhecido assim. Aqui não, beleza. O Arthur Gazi. Olha aí, o Arthur. Arthur Gazi, né? Jogou na seleção sub-17, sul-americano sub-17 em 2017, ainda não atuou como profissional. É o jogador que está sendo contratado, ele já rescindiu, Passarinho, avisa aí que ele já rescindiu o contrato com o São Paulo. Então deve assinar em definitivo com o Guarani.
Muito bem, são as últimas do Bugrão. O Guarani precisa vencer, não vence há 3 jogos. Nesse momento, o Guarani é o 9º colocado com 30 pontos. O Operário não perde há 5 jogos e vem de um grande resultado em casa em Ponta Grossa. Venceu o Vasco do Lisca por 3-0. É o 6º colocado com 32 pontos. Está a 1 ponto do primeiro time da zona de classificação do 4º colocado e tem exatamente 33 pontos. E atenção, galera bugrina, você ligado no futebol da Bandeirantes, chegou a hora, na voz de Marcos Luiz, o Cobrão, de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Sempre comigo. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 3, Thales. 22, Ronaldo Alves. 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 10, Andrigo. 11, Bruno Sávio. 99, Lucão do Break. E 94 para Júlio César. Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo. Bruno Sávio, Lucão do Break e Júlio César. No banco, 27, Gabriel Mesquita. 4, Ian Carlos. 50, Carlão. 36, Eliel. 5, Pedro Acorce. 8, Tony. 7, Matheus Souza. 17, Pablo. 29, Alan Victor. 35, Renanzinho. E 71 para Maxwell. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos. É o Fantasma, é o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Operário vai 1, Simão. 2, Alex Silva. 3, Renier. 4, Rodolfo Filemon. E meia dúzia para Fabiano. 5, Fábio Alemão. 8, Leandro Vilela. 10, Marcelo. Não é o quebra-linhas. 7, Silva. 9, Paulo Sérgio. 11, Garcia. Simão, Alex Silva, Renier, Rodolfo Filemon e Fabiano. Fábio Alemão, Leandro Vilela e Marcelo. Silva, Paulo Sérgio e Garcia. No banco, 12, Thiago Braga. 13, Zé Márcio. 14, Odivan. 15, Marcelo Santos, quebra-linhas. 16, Rafael Chorão. Quanto tempo a gente ouve Rafael Chorão, hein? 17, Rafael Oller. 18, Schumacher. 19, Rodrigo Pimpão. E 20 para Cleiton. Arbitragem do jogo. O trio é do Tocantins. André Luiz Freitas. Assistente 1, Thiago Gomes da Silva. O número 2, Hugo Sávio Xavier. E no VAR, Elmo Alves Rezende da Cunha. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. A impressão deixada pelo time em Salvador, derrota por 1-0, gol olímpico, né? Muito discutido durante a semana, falhou, não falhou, Rafael Martins, enfim, falhou. E o time jogou muito mal. O próprio Daniel Paulista, na coletiva pós-jogo, admitiu que talvez tenha sido uma das piores partidas do Guarani. O Guarani não marcou, o Guarani não jogou, o meio-campo totalmente disperso e o ataque com a cabeça e no mundo da lua. O time não jogou futebol, não é? E o Vitória era um time absolutamente batível. O Guarani tinha, minimamente, pela sua capacidade, que ter trazido um ponto apenas, ou pelo menos, para Campinas. Não aconteceu nem nada, nem 3, nem 1. Trouxe para casa uma derrota amarga, difícil. Porque quando você enfrenta um time que você percebe durante o jogo que é possível vencer, você perde, fica aquele gosto muito amargo. Vai tentar o Guarani a reabilitação em casa e tem capacidade para isso. Só que o treinador escolhe umas peças que a gente precisa pagar para ver. A pior delas, ou a mais
A maior incógnita do jogo é o Lucão de novo, se ele vai funcionar ou não. Desejo que ele faça muitos gols na partida. Acho difícil. Outra pergunta que eu não sei responder. Como estará Rodrigo Andrade? Teoricamente é uma grande volta. Se você comparar o Rodrigo Andrade fora de forma com o Tony na ponta dos cascos, o Rodrigo Andrade é mais jogador. Então, teoricamente, com a volta do Bruno Silva, o meio campo estará mais equilibrado, com mais toque de bola, com mais inteligência. Isso é tudo no campo da teoria. Tem o problema da falta do Diogo na lateral direita, machucado, vai ficar um tempo fora. Pablo foi experimentado no jogo contra o Vitória, não funcionou. Então, por isso, a entrada do Ludic, menino Ludic, na lateral direita é válida. Apesar de eu não ter a mínima ideia como esse garoto está. Se ele está bem fisicamente, se ele está mal, se ele está... Não tem. Ele tem capacidade, mas é um garoto. Espero que ele suporte bem na parte emocional a responsabilidade, porque está aí a oportunidade que ele tem no jogo, né? Ou na carreira. Se ele for bem hoje, ele provavelmente nos próximos 30 dias, pela contusão do Diogo, ele vai ser o lateral direito titular do Guarani. Enfim, nem precisa jogar muito bem, precisa vencer o jogo para o Guarani espantar essa má fase que está rondando o Brinco de Ouro, principalmente depois das saídas do Rodrigo Andrade, que volta hoje para o meio campo, e principalmente do Regis. E aí, Gleger, o que você espera do jogo? Já Leandro Boles narra Guarani e Operário aqui na Band. É um jogo importantíssimo, né? CH, ouvintes, para essa equipe do Guarani. O Guarani que vem de 2 resultados, um empate dentro de casa contra o Botafogo e uma derrota fora de casa para o Vitória. Time que está lá embaixo na tabela, passando por um momento delicado dentro da competição. Claro, de muita tradição, de muita história esse time do Vitória, mas nesse momento, um time que vive um momento delicado. E o Guarani não conseguiu apresentar um bom futebol. Claro, óbvio, tinha alguns desfalques importantes, mas as escolhas, na minha opinião, do Daniel Paulista tem surtido efeito dentro do jogo. Você vê que as mudanças lá no intervalo do jogo do Vitória, ele mesmo, né, detectou o problema que nós já havíamos alertado durante toda a semana. E hoje, eu acho que, claro, ele está voltando aí o Rodrigo Andrade, o Bruno Silva, fortalecendo ainda mais esse meio de campo, né? O Andrigo precisa melhorar um pouco mais também. O Rodrigo Andrade está retornando, porém está sem ritmo, né? Ficou um tempo parado, ficou um tempo fora. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes, né? O Bruno Silva, sempre com o Rodrigo Andrade, é um jogador que fica ali na contenção, protege um pouco mais, né? Para liberar o Rodrigo Andrade para chegar. Pode ser que o futebol do Andrigo com isso cresça, né? Porque eu percebo em algumas partidas, sem o Rodrigo Andrade, o Andrigo muito sozinho ali entre os volantes, num setor do campo muito congestionado. Isso dificulta para o jogador com a característica dele, né? Então, com a chegada do Rodrigo Andrade um pouco mais, primeiro que essa bola vai chegar com mais qualidade, e segundo que abre um pouco mais de espaço, sai aqui aquele desencaixe de marcação para que o Andrigo consiga achar e encontrar um pouco mais de espaço no setor. E a presença do Lucão do Break eu não concordo. Eu acho que já teve oportunidade suficiente, né, para tentar convencer o treinador, para tentar convencer o torcedor, e o Lucão não o fez. Vale lembrar da última partida aí mesmo no Brinco de Ouro, né, que o Lucão perdeu 2 gols incríveis, né, no primeiro tempo. E mesmo assim continuou, mesmo assim teve oportunidade no segundo tempo e não conseguiu evoluir. Então eu tentaria um ataque um pouco mais veloz, diferente e rápido, sem o Lucão do Break. Eu escalaria o Alan Vitor, acho que está merecendo uma oportunidade. Mas aí é a característica e responsabilidade do Daniel e principalmente estratégia. E Boles e ouvintes, é o que eu vou estar de olho aqui. O que preparou Daniel Paulista para esse jogo de suma importância para as pretensões do Bugrão. Tá falado. Este Gleger, Sorcinha, Alain Carlos Henrique, o bate pesado, dupla de comentaristas da Bandeirantes quando apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos do futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Vamos juntos em mais uma jornada esportiva. É o Bugrão em campo. Avante, 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 Bugrão.
a saudade. Logo, logo vamos ter a presença da torcida nas arquibancadas. Hoje no Brinco, mais uma vez, arquibancadas vazias e o jogo está parado. A primeira falta no jogo em cima de Fábio Alemão, cometida por Lucão do Break. Na verdade, foi uma dividida forte, onde o volante do time do Operário acabou levando a pior. Lembrando que tem VAR, né? O VAR presente em todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série B, desde que não tenha nenhum problema, como ocorreu, por exemplo, no jogo da Ponte na última rodada. Fala aí, Marquinhos. É um choque que eu não queria estar ali perto, viu, Boris? Forte, hein? Muito forte. Lucão do Break, Fábio Alemão, Deus do céu, falaria Zé Arnaldo. Aliás, como estão vestidos? Aliás, um abraço pro Zé. Grande Zé, saudades, Zé. O mestre Canezinho. Mas tá sempre ligado, sempre acompanhando, hein? O Guarani com a camisa verde, calção branco, meião verde. O Operário, camisa branca, calção preto, meião preta. Meias pretas. Sai jogando o time do Guarani aqui atrás. Quem domina é Carlão. Aliás, Carlão fora. É o Thales. Thales com o pé direito, levanta a branca de ataque. Tentou o lançamento para Lucão do Break. Afasta a quarta defesa. Andrigo pelo alto, briga. Chega na recuperação, faz o corte. Fábio Alemão deixa para Silva. Silva para Fabiano. Vem atacando para o time do Operário. Garcia tentou passe por dentro. Felipe Garcia. Corta Rodrigo Andrade. Tentou a finta entre as pernas do Fábio Alemão. O Alemão disse: aqui não, cidadão. Recuperou, mas na sequência perdeu. Recupera o time do Guarani com Rodrigo Andrade. Ele sai jogando lá atrás com Ronaldo Alves. São os primeiros movimentos no Brinco. Guarani atacando à direita no seu rádio. Você ligado no Futebol Bandeirantes no AM 1170. Bandeirantes Campinas no AM 1270. Bandeirantes Ribeirão pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens. Se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão. É sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco, com toda a equipe de Carlos Batista. Está jogando o time do Guarani de volta. Bruno Silva ao time bugrino. Ele trabalha curtinho para Ronaldo Alves, faz a inversão. Da direita para a esquerda, a bola chega em Thales. Ajeita, domina o zagueirão bugrino. Passadas largas, ultrapassa a linha no meio campo. O Guarani atacando à direita no seu rádio. Gol do portão de entrada. Fez o passe entre as linhas para Bruno Sávio. Na ponta para Matheus Ludic, levantou a meia altura, rebate, tira lá atrás, Alemão. Dá um pico na bola de tíbia, direto para fora, só tiro de meta. Não, ele marcou lateral. Matheus Ludic bateu. Já batido, Matheus Ludic levou para o fundo, prepara o cruzamento, agora sim, é escanteio para o Guarani bater. É o Silva, na dividida, último jogador a tocar na bola, na tentativa do cruzamento de Matheus Ludic. Ganha escanteio a equipe do Guarani. Tem o Andrigo chegando para a cobrança, o 10 do Bugre vai bater, Bolis. Vem para cima o Bugrão, não vence a 3 jogos, avante, Bugrão. Capricha aqui dá, Andrigo partiu, pé direito, levantou, cruzou lá dentro para Lucão do Break, afasta, tira de qualquer maneira, Renier. Briga pelo rebote, Rodrigo Andrade perde a bola, vem embora para o contra-ataque, o time do Operário. Passe por dentro, chega na cobertura, Bidu. No meio campo ele ganha do Marcelo na corrida e recua para o goleiro Rafael Martins. Pé direito, devolve para o campo de ataque, vai procurar o Andrigo, passe forte, Fabiano escora de cabeça, volta por dentro para Silva, Silva girou para Leandro Vilela, escapa para o time do Operário, perigosamente vem trazendo o time paranaense, entrada na grande área, dominou, girou, falta para cima dele, cometida por Rodrigo Andrade, a falta é frontal para o time do Operário bater. Rodrigo Andrade é um jogador que sempre chega com muita força, né? Ele volta de contusão agora, lamentou inclusive por ter cometido a falta, pertence à equipe do Operário, tem o Marcelo ali perto da bola, o Paulo Sérgio também, jogadores que pegam muito bem no fantasma, Bolis. Falta perigosa para o time do Operário de Ponta Grossa, que não vence, aliás, não vence não perde a 5 jogos, quem não vence a 3 é o Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta perigosa pro Operário com o ex-Ponte Bretano, Paulo Sérgio Pistoleiro. Tá preparado para fazer a cobrança da falta, quase 5 minutos, primeiro tempo. Meia esquerda, apenas ele perto da bola para fazer a cobrança com o pé direito. Ou para cruzar para a área, afinal de contas, Renier e Rodolfo Filemon vão para a área. Mas dali é para bater direto. Vem Paulo Sérgio para a cobrança. É perigo contra a meta bugrina. Autoriza o árbitro, pé direito. Rafael Martins pegou, largou, pega de novo o goleiro. A bola explodiu no peito de Rafael Martins, mas atento foi lá. Conferiu e segurou no segundo lance, Marquinhos. Temos um especialista, para mim, barreira mal montada. A bola passou pela barreira, quicou antes e quase explode no peito do Rafael Martins, que na segunda oportunidade fez a defesa. É, se vai um pouquinho para o canto, não dava para pegar não. Aqui vem Guarani com Bidu no fundo, prepara o cruzamento, atenção, levantou, cruzou na área, passa por todo mundo. Silva tira para o meio da área, Filemon dá um bico na bola e afasta. Volta para o Paulo Sérgio, tentou a finta, chega bem Thales.
Thales. Thales recupera na força, na imposição física. Ele trabalha a bola por dentro com o capitão Bruno Silva. Devolve na faixa central do gramado para Thales. Thales ajeitou, recolheu, dominou pressionado, demorou para tocar. Dominou, mas não executou. Foi obrigado a recuar. Ronaldo Alves para o goleiro Rafael Martins. Ele tira com o pé direito, a bola sai. Lateral para o Operário fazer a cobrança aqui para a esquerda, um pouco depois da risca do meio campo. Diga lá, Marquinhos. Ainda no lance do Thales aí, alguma vez você dominou e não executou? Não, aí não. Se bem que em determinadas ocasiões é muito melhor você não executar. Entendi. É verdade. Mas evidentemente que temos um aproveitamento quase de 100%. Aqui sai jogando o Rodrigo Andrade para o time do Guarani. Empurrou para Matheus Ludic, atrás para Thales. Thales levanta para o campo ofensivo. Chega Renier. De cabeça, testa firme para fora. A bola sai. Lateral que o próprio Bruno Sávio cobra. Entregou para Andrigo. Andrigo para Bruno Sávio. Faz a finta para cima do marcador. Para Lucão do break. Um bolão para Matheus Ludic na área. Bateu cruzado para a boca do gol. Passou, sobrou para Bidu. Bateu cruzado. A volta Júlio César. Bate em cima do zagueiro. A bola vai embora. Pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Chegou com perigo na bola que foi cruzada primeiro pelo Matheus Ludic, tentando buscar o Andrigo. Lá do outro lado o Bidu chutou e o último toque foi do zagueiro da equipe do Operário. Lamenta muito Júlio César. Escanteio, o Andrigo vai bater. Foram 2 erros, mas quase o Júlio César meteu lá dentro. Escanteio, o Andrigo levantou lá dentro. O Lucão do break, desvia a bola, passa e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Operário bater. Subiu mais que a zaga do Operário, tentou o cabeceio, não levou sorte. A bola passou, foi embora. Tiro de meta, primeiro tempo 0-0. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, primeiro tempo. No Brincão, 21ª rodada, segunda do retorno, Série B, a Bezona. 0 para o Guarani, 0 também para o Operário, Edu. Ainda a Série B, 21h30, jogo atrasado, CSA e Náutico lá nas Alagoas. Alô, Mário Barbosa do Santa Mônica, o Paulo de Curitiba, Gilberto Silva e do Ratioto, o Roberto Japonês e o Nildo do Jardim Londres. Um abraço à esposa Lucilene Teodoro e o filho Rafael Teodoro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixe o seu like na transmissão e interaja conosco. É sempre muito legal ter a sua participação. Mais uma falta de Rodrigo Andrade, de novo em cima do Leandro Vilela, mas foi lá atrás, no campo ofensivo, Marquinhos. Lá atrás não tem nenhum problema, né, Bolis? Com tranquilidade, chegou ali o Rodrigo Andrade, fez a falta, continua 0-0. Alex Silva com o pé direito, levanta para o campo de ataque, rebate, tira Rodrigo Andrade, cai com o Júlio César, bate na coxa, coloca no terreno, empurra por dentro para Bidu, Bidu para Júlio César atrás, recomeça com o Rodrigo Andrade. E aí, Gleger, Zorzinho, tá gostando do jogo? Menos de 10 minutos, 0-0, Gleger. Jogo muito equilibrado, né? Eu tô gostando do Ludic, viu? Aparecendo o ataque, é importante isso. Você vê que o Operário, a hora que perde a bola, ele baixa as linhas, né? Recolhe ali, agrupa, e você precisa ter a participação dos laterais. O Guarani faz uma saída de 3 com o Bruno Silva, interessantíssimo, tô gostando. Olha o Operário aí, bola. Sai jogando mal o time do Guarani. O Operário apertou, recuperou. Marcelo na ponta, recolheu, dominou atrás para Silva. Dominou, limpou, fugiu. Pé canhoto, bate cruzado na área. Rebate Ronaldo Alves. A bola fica viva, sobe e tira lá atrás, Thales. Com o peito ajeita Bruno Sávio para Andrigo. Tenta a saída rápido do Guarani. Adiantou a marcação, o time do Operário. Guarani pode aproveitar os espaços. Júlio César tentou para Bidu. No meio do caminho a bola foi desviada. Renier cortou. Volta o rebote para o Júlio César. Júlio César de novo para Bidu. Bidu botou na frente. Falta para cima dele. O árbitro parou, marcou, é falta para o Guarani bater. Alex Silva cometeu a falta lateral, aquela falta, né, que protocolar, como gosta de falar o CH, para parar o jogo, Bolis. Telianorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Aqui Thales, trabalha para o Guarani, tocou errado, Matheus Ludic nas costas de Bruno Sávio, recupera o time do Operário, dribla Marcelo, escapou do primeiro, escapa do segundo, tem muita habilidade, além de experiência, passa inclusive pelo terceiro, faz fila, ele empurra por dentro, Felipe Garcia quem domina, cercado, marcado, pressionado, volta o jogo para Filemão, Rodolfo Filemão para Leandro Vilela, se tem detalhe ele vai para o ar da Bandeirantes. Quem está ouvindo a Bandeirantes e acompanhando a transmissão também pela TV, depois desse lance aí, Bolis. Silva no fundo, vem Operário, levantou, fechadinho nas mãos de Rafael Martins. Tá visualizando na parte superior do vídeo, né? Aquele monte de terra já trabalhado. Ali o Guarani tá fazendo um novo símbolo que vai ficar bonito, hein, Bolis? Grandão. Grande, né? Chamativo. Isso aí. Quem é que tá ouvindo?
O Marco Aurélio. O Marco Aurélio. Tá lá em Juiz de Fora. Alô, Marco Aurélio. Disse que eu acabei deixando você em situação difícil. Mas eu saí bem, viu, Marco Aurélio? Saí bem. Saí pela tangente. Aqui trabalha a bola no campo defensivo, o time do Guarani, quem domina Thales. Thales na jeito, domina perto da risca no meio campo, o setor direito meteu na frente, muito forte o lançamento para o Matheus Ludic. Chega primeiro o Fabiano, protege, o Ludic pressiona, toca na bola, valeu o esforço, recuperou, bola na área, Lucão do break, atrás para Andrigo, pé direito, bateu, para fora! Passa a esquerda com perigo, no esforço de Matheus Ludic. E a finalização do Andrigo, a bola subiu e foi embora, Marquinhos. Aí eu tenho que dar a mão à palmatória para Batista, né? Porque ele quis fazer um gol de letra, fazer golaço, e ali se ele enfia o bico na bola, ele empurra o goleiro Simão para dentro do gol e faria um belo gol, né? Chuta pro gol de bico, já diria a dupla César e Paulinho, lá da cidade de Piracicaba. Essa cidade eu conheço, Marquinhos, você também. Tem um amigo meu que mora lá. Aliás, eu estava esperando para a primeira falha do Fabiano meia dúzia do Operário e já ocorreu. Do vacilo, o Matheus Ludic foi lá. Fabiano passou pelo 15, em uma determinada situação, jogo contra o Santos, quartas de final do Campeonato Paulista. Foi obrigado a jogar de fralda. Enfrentou lá o Robinho, tal de Neymar, Paulo Henrique Ganso já havia saído, Lucas Lima. Depois do jogo, a fralda toda borrada do Fabiano. Está em campo. Camisa meia dúzia do time do Operário. Essa aí quem gostou foi o Beto Lopes, lá do Duas Marias, que tá mandando um abraço para você, viu, Boris? Alô, Betão! Aliás, fazendo a Duas Marias, sensacional, hein? Trabalha a bola no campo defensivo, Rodolfo Filemão pro time do Operário. Ele ultrapassa a linha no meio campo, pé canhoto na bola. Tentou o lançamento longo lá na frente pro apoio de Alemão, muito forte. Bidu protege, não chega Alex Silva, é só tiro de meta pro Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 12 minutos, primeiro tempo e o jogo, o Guarani teve uma grande chance agora há pouco, hein, CH? Tá agradável o jogo, né? Os dois times estão buscando o gol, um jogo solto. Guarani querendo, com bastante vontade, o jogo é equilibrado. O Operário também já chegou, mas eu gosto da postura, do comportamento do Guarani até agora. Sai jogando o time do Guarani pelo meio com o Rodrigo Andrade. 13 minutos cravados no segundo tempo. Empurra na canhota para Bidu no segundo terço do campo. Passe curto para Júlio César. Devolve para Bidu. Guarani vem tramando a sua ação ofensiva. Todo mundo marcado por segurança. O Bidu recua para o Ronaldo Alves, que já meteu aqui na direita para Thales. Vem embora o zagueirão. Passadas largas por dentro para Rodrigo Andrade. Voltando ao time bugrino. Aí tentou uma jogada de efeito e perdeu. Recupera Fábio Alemão. Por dentro para Paulo Sérgio. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. Paulo, Valdemir Gomes, Sérgio. Abertura para Alex Silva, empurra para Felipe Garcia, recomeça lá atrás com o Renier, zagueiro do Mirassol. Ele pisa na bola, soltou para Rodolfo. Rodolfo faz o passe curto para Fabiano. Fabiano ajeita, para, prende, segura por dentro para Marcelo. Marcelo para Fabiano. Fabiano com a canhota. Volta o jogo na quarta zaga para Rodolfo Filemão. Troca passes no campo defensivo. O time do Operário, placar de 0-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banda e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999 47 1980. Quase 15 minutos, primeiro tempo, você ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Facebook também com imagens. Vem para o campo ofensivo, o time do Guarani, domina Bidu já no campo ofensivo, ele trabalha curtinho para Júlio César, devolveu para Bidu, a tabela saiu no fundo, pé canhoto, levantou, cruzou, forte demais. Bateu o Sludic, ainda tenta aproveitar, mas não domina. A bola acaba saindo em lateral de graça para o time do Operário fazer a cobrança. Pegou mal na bola o Bidu, né, Marquinhos? E ali na tentativa, né, do cruzamento, aquele amigo nosso, o Oswaldo Pascoal, ele falaria o seguinte: faltou categoria. Muita categoria. Não, categoria. Categoria. É verdade. Aqui bola para o time do Operário, vem para a cobrança do lateral, Fabiano no campo defensivo. Toma distância, levanta ou tenta levantar para o meio campo, escora de cabeça, Paulo Sérgio. Não dominou Marcelo, a bola saiu na proteção do Thales. É só lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Lateral já batido por Thales. Tem pressa, o Guarani sabe da necessidade de vencer, de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Afinal de contas, com os sucessivos reveses,
O time do Guarani necessita urgentemente de um resultado positivo. Sai jogando no campo defensivo Ronaldo Alves. Ele ajeita, domina com o pé direito por dentro para Bruno Sávio, de primeira para Thales. Como se fosse um lateral direito, ele domina na marginal do gramado. Já se manda Matheus Ludic, trabalha atrás com o Ronaldo Alves. No círculo central domina Rodrigo Andrade. Ajeita, domina pé esquerdo na bola, fez o passe para Bruno Silva. Bruno Silva por dentro para Rodrigo Andrade. Recolhe, domina de frente Brigul. Empurrou para Júlio César, que meteu para Bidu. Bidu recolheu, dominou. Tentou a finta para cima do Felipe Garcia. Dá o bote, coloca a bola para fora. Alex Silva. Cedendo lateral para o time bugrino para fazer a cobrança. Vem para cima o Bugrão. Quase 16 primeiro tempo. Placar de 0-0. Lateral batido. Bidu no fundo para Júlio César. Devolveu para Bidu. Calculou, executou, jogou lá dentro. Fechava na segunda trave Matheus Ludic, mas não conseguiu cabecear. A bola passou lateral para o Guarani. Última a tocar na bola foi o jogador do Operário. O bandeira apontou, o árbitro confirmou. Vem de novo o Guarani. Ludic, pé direito, jogou para Lucão do break. Chega primeiro Rodolfo para fazer o corte. Volta para Bruno Silva e foi no corpo do Marcelo. O jogo está parado. Tem falta o Operário de Ponta Grossa para bater. Eu gostei do cabelo do Silva, hein? Legal, né, Bolis? Ah, não gostei meio não, shampuzado, né? Meio esse cabelo você entende. Afinal de contas, belo topete. Belo topete, Matheus. Eu preciso continuar, não? Melhor não, né? Você sabe que eu já vislumbrei aqui esse corte do Silva aí, né? Novo topete que tá nascendo aqui, viu, Bolas? Não, mas eu falei do Marquinhos, hein? Gostei do corte do Bruno Sávio também. O que você achou? Eu prefiro do Silva. O Silva meteu um moicano oxigenado, né? Gostei. Parece um pica-pau. Eu tô vendo, olhando, né, diversos estilos. Pra daqui uns 6 meses eu tomar esse rumo aí. Ah, tá. Colocou adubo, Gleg? Não entendi. Colocou um adubo legal? Ah, com certeza, né? Tem que adubar, senão não nasce, pô. Opa, tá então fazendo efeito. A gente percebe na tela da Band, nos donos da bola, com a presença de Gleger Zorzin. Qual é o nome do pessoal lá, Gleger? Da cidade de Mogi Guaçu, Centro Médico Capilar do Dr. João Gabriel. Espetáculo, espetacular. O atendimento lá é nota 10. É a indicação de Gleger Zorzin. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17 minutos e meio, primeiro tempo. No brinco, confirmando, 0 Guarani, 0 Operário. Vem para o Bugrão, Andrigo. Meteu na esquerda para Bidu. Chega primeiro Felipe Garcia, acompanhando o apoio do lateral, protege, a bola vai direto para fora. Em tiro de meta para o goleiro Simão fazer a cobrança. Eu confirmo no brinco, 0 Guarani, 0 Operário, Edu. Amanhã, Copa do Brasil, hein? Quinta fase, jogo de ida. Arena da Baixada, 19 horas, Atlético Paranaense e Santos. Alô, César Lemes de Campinas, ele não perde uma programação, César Lemes, hein? Carlos Águas da Prata, Jonas de Jesus, ouvinte fiel. O Fabrício de Chicago, Chique Chicago, hein? Chique Chicago, ele manda um abraço pro Thiago lá da Chácara da Barra. Obrigado, Fabrício. Tá registrado aqui no Futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Silva tenta para o time do Operário pela esquerda, chega bem Thales para fazer o corte, recupera para o time do Guarani, empurra para Bidu. Bidu por dentro, o Guarani precisa ser mais rápido nesta saída. Quem domina, Andrigo. Andrigo meteu para Matheus Ludic, ajeita, domina pé direito na bola, soltou curtinho para Bruno Sávio, tentou a finta bem marcado pelo Fabiano. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou, recuou para Bruno Silva, tem Bidu do outro lado. Ele para, segura, volta o jogo para Ronaldo Alves. Se livra do marcador e mete na ponta para Bruno Sávio, agora sim com um pouquinho mais de liberdade. Carrega a bola em direção ao gol, pé direito, tentou a meia altura para Lucão do break, tira Leandro Vilela, cai no rebote para Fábio Alemão, gira bem para cima do marcador, faz boa finta, meteu para Marcelo, Marcelo tentou Paulo Sérgio, passe errado, já recupera Ronaldo Alves, e o jogo Gleger Zorzin, quase 20 primeiro tempo, 0-0 no brinco. O jogo é realmente equilibrado, esse time do Operário é muito perigoso, né? Agora a gente tem que estar muito atento, mas eu tô gostando da postura da primeira linha, o Thales está ligadão no jogo, o Bruno Silva. Em alguns momentos, a hora que o Guarani perde a bola, ele vem ali numa espécie de terceiro zagueiro. Quando saia, na saída de 3 também, tá ali posicionado o Rodrigo Andrade. Na minha opinião, ainda um pouco sem ritmo, né? Mas já parece que ajustou ali um posicionamento. E o que eu mais estou gostando do Guarani é a presença dos 2 laterais. Bidu participando do ataque, Ludic muito espetado. Olha, nesse lance agora dá pra ver, ó. O Andrigo vem receber a bola aqui, ele já tá lá com um atacante. Isso é importantíssimo para ter o desencaixe de marcação e abrir espaço para os homens de frente.
Aqui domina Bruno Sávio para o time do Guarani. Dominou, limpou. Falta para cima dele. Falta dura. Do amigo capilar do Gleger. Fez ali a falta o Silva. Pegou naquele ossinho do tornozelo ali. Dói, hein? Dói. Nossa Dói muito dói a demais. falta em cima do Bruno Sávio. Tanto é que está sentindo o Bruno Sávio pertinho do banco de reservas do Guarani. Tem falta o time bugrino para fazer a cobrança. Placar de 0-0 no brinco. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Capricha, capricha que dá Bugrão. O Operário nesse momento, aliás, iniciou a rodada na frente do Guarani na tabela de classificação. 32 contra 30 pontos do Bugre. Guarani tem a oportunidade de passar o Operário e voltar a colar no G4. Tem falta para fazer a cobrança. E a caminhada pode começar agora com o Andrigo. Levantou na primeira trave para Bruno Sávio. Afasta a quarta defesa. Completa, tira na entrada da grande área. Leandro Vilela, a bola sai. Lateral no campo ofensivo, setor canhoto para o time do Guarani para fazer a cobrança. Permanece o time bugrino com a posse de bola no campo ofensivo. Domina o Júlio César na marginal do gramado. Bola curta para Bidu. Chegou Alex Silva, tocou na bola. Bola saiu, lateral para o Guarani. Bidu já cobrou, vacilou na marcação lá atrás do Felipe Garcia. Júlio César domina, prende, segura, segundo terço do campo. Volta Felipe Garcia, tentou passe por dentro. A bola não chega em Bidu. Rasga lá atrás, tira Alex Silva. Ela volta no meio campo. Pro time do Guarani sair jogando de novo. Jogo concentrado pelo meio. Domina Rodrigo Andrade. Escapou, limpou, fintou, meteu lá na ponta para Bruno Silva. Ajeita, fez o passe para Rodrigo Andrade. Dominou, limpou e tocou nas costas de Júlio César. A bola saiu, lateral de graça pro time do Operário fazer a cobrança. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. O comando é dele. Edu Pinheiro. Obrigado, Marquinhos. Oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Teleanorte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Quase a metade do primeiro tempo, 0-0. CH, o jogo concentrado no campo defensivo do Operário. Mas está faltando para o Guarani aquela chegada, aquele último terço do campo. Por quê, hein, CH? Falta um tempero, né? Uma jogada individual, não é? O lance diferente. O Operário marca muito bem. Quando perde a bola, todos os jogadores voltam atrás da linha da bola e o Guarani tem dificuldade. O Guarani não está jogando mal, não. O Guarani está equilibrado, está tranquilo, está errando poucos passes. O problema é que é um jogo difícil. O problema é que o Operário marca pra caramba. Precisa de um algo mais. Mas o jogo está interessante e perigoso. Aqui lateral por time do Guarani, Lucão do break, tentou a bola, passou, Bruno Sávio levanta a bola, não domina Andrigo. Na proteção do Fábio Alemão, rasga lá atrás, tira Renier. Volta no campo defensivo do Guarani, apenas protege Ronaldo Alves pro goleiro Rafael Martins sair jogando. Com espaço, ele encontra Bidu. Bidu carrega a bola, 1, 2, 3 toques, a bola vem trazendo o time do Guarani pro campo ofensivo. Já pisando no campo inimigo. Ainda Bidu parou, prendeu, forçou para Júlio César, pela meia para Andrigo. Andrigo vem buscar, tem a 10 estampada na camisa, tentou a finta, chega Fábio Alemão. Não toca na bola, o Andrigo sai com a bola e tudo pela linha lateral. É lateral de graça para o time do Operário para fazer a cobrança. Para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Rodrigo Andrade de frente para o gol, pé direito, ele colocou no cantinho, passa longe do gol. À esquerda de Simão, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. Aliás, para o Operário. Ele ganhou a bola no meio campo, né, Bolis? E percebeu que tinha condições para o chute, até porque o goleiro estava meio que assim, ó, meio macambúzio. Entendi, não estava ligado, né? Não estava ligadão. Mas pegou mal o Rodrigo Andrade, a bola acabou saindo. O Gleger é o seguinte, o Guarani não fica muito previsível não, com Júlio César toda hora na esquerda, Bruno Sávio na direita, o Andrigo correndo de um lado para o outro. Não está na hora de fazer uma inversão, não, Gleger? Esse lance foi nítido, que com o Lucão do break o Guarani fica previsível. Você vê que o Rodrigo Andrade estava sem opção. Estava sem opção de tocar a bola, teve que chutar. O Lucão do break ali posicionado entre os dois zagueiros. Precisa ter um pouco mais de mobilidade. Do Júlio César e também do Bruno Sávio estarem colocados abertos, isso não faz diferença. Porque são jogadores móveis, em alguns momentos a gente percebe o Júlio vindo por dentro, o Bruno Sávio também, abrindo espaço para passagens dos laterais. O problema é o Lucão do break. Nesse lance do chute do Rodrigo Andrade foi nítido, ele ali atrapalhando. Pô, tem que sair, faz uma tabela, puxa a marcação para abrir o espaço. O Rodrigo Andrade tirou do Lucão do break, do zagueiro, para tentar tirar do goleiro, jogou longe.
Por quê? Porque está atrapalhando. É um jogador que precisa ser um pivô, mas o pivô também tem que se movimentar. Vem Guarani pro campo de ataque, domina Bidu para Júlio César, passe forte, a bola passa por ele, volta para Fábio Aramão, ajeita, domina pro time do Operário, meteu para Felipe Garcia, ele tentou a finta, chegou, Bidu tocou na bola, Ronaldo Alves na disputa, lateral pro Guarani, lateral pro time do Guarani para fazer a cobrança. Aliás, Carlos Henrique, o bate pesado, essa questão foi levantada dentro do Bandeirantes Esportivo aí, você que é o autor da situação envolvendo o Lucão do break, 8 gols, tem a dança do break na tela da Band. Dá para diminuir ou seguimos com 8 gols? É a meta, hein, CH? Você que é o autor, Carlos Henrique. Olha, eu fui provocado, portanto vai continuar com a meta de 8 gols. Eu espero que ele faça 15. Você está apoiado, CH. Você está apoiado, CH. Quer dizer, então, que prossegue a hashtag faltam 6, né? Porque ele meteu 2, inclusive o primeiro contra o Operário no primeiro turno lá em Curitiba. Guarani tem a posse de bola, domina Rodrigo Andrade na marginal do gramado. Mas não percam a fé. Não percam a fé. Aqui vem bola para o campo ofensivo, boa bola na ponta, Andrigo, domina, puxou para o meio direito, levantou para Matheus Ludwig na área, tira lá dentro o Fabiano, voltou para Júlio César, desviou, voltou a sobra para Bidu, Bidu dominou, limpou, foi desarmado, perde a bola Bidu, recupera o time do Operário, sai driblando, Renier escapou, limpou, fintou, meteu boa bola aqui na canhota, domina livre, Paulo Sérgio, ajeita, domina mano a mano, partiu para cima, na marcação do Thales que vai afastando, ainda ele, Paulo Sérgio, bico na grande área, atrás para Silva, puxou para canhota, recolheu, dominou, girou, bateu, a bola explodiu e o Rafael Martins sai do gol para fazer a defesa e desaba o jogador do Operário no campo defensivo do Guarani, Marquinhos. Eu acho que é o Paulo Sérgio. Aqui, pelo menos a distância, me parece o Paulo Sérgio. Eu vou chutar, vou te auxiliar aí. É o 11. É o 11? É o então Garcia. é o Garcia. É o Garcia. É o Garcia. Tá caído ali o jogador do Operário. Sentiu ali uma contusão muscular. A alegria do Giba ao adentrar no CB Stadium. Sensacional, hein, Giba? E hoje veio reforçado, hein? Oh, chegou? Que beleza, hein? Opa, reforçadíssimo, meu Deus. Separa aquelas Essa logística do Gil Kleber ele não me agradou, viu? É o Giba. Não, o Gil Kleber que determinou que a chegada é por aí. O autor da logística é Gil Kleber. Exatamente, o autor da logística é Gil Kleber. É verdade. Mas aqui... O Gilberto Suff, ele tá apenas cumprindo uma ordem. Não, mas aqui é a maioria, Gleger. 1, 2, 3. 4? Aí a maioria aqui tem... Não, perdeu, Gleger. Perdi. Perdeu, tá certo, assim, ó. Perdeu, Playboy. Separa as duas caixinhas ali. Bolis. Fala, CH. Chegou o quê? Solfejos. Quitutes. Vieram da onde? Rapaz. Nico Paneteria. Obrigado. Nico Paneteria. Sensacional. Aliás, Nico Paneteria com grandes produtos, né? Tem aquele cafezinho, aquele café expresso sensacional que o CH vira e mexe, posta nas suas redes sociais. Faz vontade, dá vontade em todo mundo, viu, CH? Olha o Guarani para ataque, tentava Andrigo na entrada da grande área. Entre quarta, tira Leandro Vilela. Escapou o nome do Nico, rapaz. Bolis. Mas está registrado, já estou anotando aqui. O Bolis. Fala aí, Gleger. Sabe que eu fui almoçar hoje na Nico Paneteria, né? Encontrei o CH lá, cara, que almoço fantástico. É sensacional. É mesmo, é verdade. Tô vendo aqui, ó. Tá difícil até de concentrar. Para quem tá no YouTube, o Bola está conversando aí com o Gleger e aí veio o Marcos Luiz só assim, ó. Aí o pessoal fica perguntando, por que o Marquinhos está só do lado? Giba, mostra aqui. Eu vou mostrar, na câmera do YouTube. Mostra aí, aqui, Marquinhos, olha, ó. Sensacional, hein? Valeu, Giba. Você vai comer muito, Giba? 2 bandejas dessa é minha. Vem embora o time do Guarani para o campo ofensivo. Bola para Lucão do break, entrada da grande área. Dominou, protegeu atrás. Bruno Sávio, pé direito, bateu. A bola desvia, sobe e vai embora. Pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Se não bate ali no zagueiro que estava dando a cobertura, o Alex Silva, com certeza seria o primeiro gol da equipe do Guarani. No chute do Bruno Sávio. Escanteio, agora quem vai bater é o Bidu. Boa chegada do Guarani, a chance para o time bugrino. Bidu, capricha aqui, dá Bidu. Quase 30 minutos, partiu para a bola, pé esquerdo, levantou, cruzou, fechou na segunda trave. Júlio César, a bola passa por ele, passa por todo mundo e sai. Lateral de graça para o time do Operário. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telenorte.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo quase 30 minutos, 0-0, CH. Caprichar um pouco mais, né? O time tá jogando bem, com bastante vontade, mas precisa dar uma segurada na ansiedade. Quando o jogo fica chato de jogar com a bola, time adversário marcando muito bem, como é o caso do Operário,
os jogadores eles começam a se irritar, a perder. Não pode perder a paciência. Hoje, se ganhar de 1-0, um gol sem querer, tá valendo. Vale 3 pontos do mesmo jeito. Então o time tem que fazer essa bola circular de um lado para o outro, trabalhar com os laterais como está trabalhando, não perder a paciência. Faz parte da dificuldade do jogo. Eu gosto da postura do time. Só que na última jogada, ou na penúltima, falta um pouquinho de tranquilidade e um pouquinho de capricho. Aliás, vou postar nas redes sociais logo os quitutes, os salgados maravilhosos da Nico Paneteria. Segue lá no @Leandro Boles. Aqui bola recuada, domina o time do Guarani no campo defensivo com Ronaldo Alves. Recolheu, dominou, se livrou do marcador. Ainda ele, pé direito na bola, tentou o lançamento lá na frente para ninguém. De cabeça, rebate Alex Silva. Não domina Fábio Alemão, volta para Bruno Silva. Empurra por dentro com Rodrigo. Liberdade, Rodrigo. Recolheu, dominou, pé canhoto, um bolão na ponta para Júlio César. Dentro da grande área, passou Bidu. Levantou o Lucão do break e agora passa por ele, passa por todo mundo. A bola se perde pela linha de fundo, é escanteio pro Guarani bater. Escanteio porque o cruzamento foi ali não tão perfeito assim, né? Porque passou pelo Lucão do break e o Bruno Sávio teve a intervenção do zagueiro. Ganha escanteio Bugre. É o Bruno Sávio, aliás, é o Andrigo que vai bater. Esboça uma pressão no jogo, Bugrão. Tá na hora do gol. Avante, 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 Bugrão. Capricha que dá, capricha que dá. Partiu Andrigo, pé direito, levantou, segunda trave pra boca do gol. Tentou Ronaldo Alves, ele desviou de cabeça, a bola subiu, mas não foi pro gol. Simão, tranquilo, sai da meta para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta você, eu confirmo. Hoje é terça-feira, dia nobre da Série B da Bezona. Se bem que a Bezona nos últimos anos tem jogo todo dia. Confirmando, 21ª rodada no Brinco. Guarani 0, Operário de Ponta Grossa também 0, Edu. Copa do Brasil, hein? Amanhã, 21h30, Morumbi, São Paulo e Fortaleza. É a quinta fase, jogo de ida. Bugrinos da Austrália, Eronil do Jardim Londres, João Paulo de Lagarto, Sergipe. Diz que vai ser 2-1 para o Bugre. O Tião de Monte Alto, o Laco de Hortolândia. Deixa eu ver, o Pereirinha da Padre Anchieta, muito simpático e gentil como sempre. Família Lupiano e o Luiz de Toledo. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E amanhã na tela da Band Mais TV, para mais de 7 milhões, quase 8 milhões, uma população de 8 milhões de habitantes nas regiões de Campinas, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Araras, Bragança Paulista, Jundiaí, Itu, Sorocaba. Os donos da bola, 12h30 na tela da Band e também pelo YouTube. Para você que é de Ribeirão, com a apresentação de Carlos Batista e toda a região, 12h30. Os donos da bola, repercutindo até aqui, 0 para o Guarani, 0 para o Operário. Vem para o campo ofensivo, o time do Operário de Ponta Grossa com Alex Silva. Carrega a bola na marginal do gramado, desiste Júlio César, mas não desistiu Bidu não, mas a bola saiu. Segundo bandeira, a bola saiu, depois voltou, ele aponta a lateral para o time do Operário para fazer a cobrança. Vem para a cobrança o Alex Silva lá pela direita. Lateral direito do time do Operário, ele próprio vem para a cobrança pelos lados do tobogã. Vem para a cobrança do lateral para o time do Operário. Cobrança de lateral vai ser executada. Demora, pediu bola o Fábio Alemão, demorou demais. Mata o narrador. Leandro Vilela pediu. Bola atrás para Garcia. Garcia para Marcelo. Para Felipe Garcia. Foi desarmado. Insiste Marcelo. Recupera o time do Guarani com Bidu. Bidu recolhe, domina, tentou levar a bola pela linha lateral. Mas o Marcelão chegou atropelando. Marcelo que não é ele. O quebra. Não é aquele. O quebra-linhas, né, Marcelo? É verdade. O quebra-linhas é o Marcelo Santos, que está no banco com a número 15. Aqui trabalha a bola no campo defensivo. Thales para o time do Guarani. 34, quase 34. Primeiro tempo 0-0. De novo, Thales recebe de Matheus Ludic por dentro para Bruno Silva. Adianta a marcação, o time do Operário. Com bloco de marcação alto. Com isso, o Guarani se atrapalha um pouquinho lá atrás. Perde tempo, recomeça no campo defensivo. E o jogo, Glegueira Zorzin. Jogo difícil, como disse o C agora há pouco. O Operário marca uma marcação implacável. Dificulta demais para o time do Guarani, que mesmo assim tenta, através das laterais, buscar o espaço para os cruzamentos. Tenta mais uma agora. Boa bola, Bruno Sávio caindo para a canhota. Prepara o cruzamento, dominou, puxou para o pé direito. Cruzou para Lucão do break, ajeitou Júlio César de primeira, bateu no canto. Para fora! Passa à direita com perigo, foi embora pela linha de fundo. Eu ouso até dizer
que muitos bugrinos comemoraram um gol neste lance, hein, Marquinhos? Porque a bola bateu na rede pelo lado de fora. E o narrador mais inexperiente também gritou gol. Você pode ter certeza disso, Bolis. Porque foi uma jogada trabalhada, uma pena que a conclusão não foi perfeita. Só tiro de meta, 0-0 primeiro tempo. Nesse tipo de lance tem um cacuete. A gente observa o cara que chutou. Sim. Porque se a bola entra, o cara sai comemorando. Sai comemorando. Imediatamente, como não entrou, o cara tá ali pertinho, ele vê, ele se lamenta. Foi o que ocorreu com o Júlio César. Ele se lamentou. Não é que o narrador tem uma ótima visão, até tem, mas fica de olho no jogador. Mas você é experiente, né? Eu falei que o inexperiente gritaria. Muito obrigado, muito obrigado. Este Marcos Luiz Ocobrão. Gleger, eu dizia sobre o time do Guarani, mas o Guarani não deixa. Ataca de novo pela direita, domina Matheus Ludwig, recolheu, dominou, faz o break, invadiu o pé canhoto, bateu fraquinho, explode no zagueiro, insiste, recupera, volta com Bruno Sávio, pega mal na bola, capricha Bruno Sávio, tira lá dentro a defesa do Operário. Agora sim, Gleger, e o jogo? Naquele último lance, né, na finalização do Júlio César, aquilo que nós estávamos dizendo, né? Da mobilidade, da movimentação. O Lucão do Break saiu para receber, fez o pivô com qualidade, numa jogada do Bruno Sávio, lá pelo lado esquerdo. Né? Então é isso, tem que ter essa troca para ter o desencaixe de marcação. O time do Operário é muito bem organizado defensivamente, muito sólido, né? Tem os dois volantes, preenche muito ali a entrada da bola. Por isso que o caminho, Bolis e torcedor bugrino, é pelos lados. É com a chegada do Ludwig, é com a chegada do Bidu, né? E com a movimentação dos homens de frente, Bruno Sávio e Júlio César. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 36 minutos e meio, primeiro tempo. O Brinco confirmando, ainda não foi desta vez. Lucão do Break ainda não marcou. Eu confirmo, 0 Guarani, 0 Operário, Edu. 20h30, hein? Lá nas Alagoas, CSA e Náutico, jogo atrasado da rodada anterior. Alô, Baltazar do Parque Santa Bárbara. O Rogério de Hortolândia, mandando um abraço pro Rovilson, bugrino de a pele até o osso. O Diogo Zap de Tietê, o Magrão do São Quirino e o Aldolis do Parque Industrial. Bandeirantes. E é o seguinte, a gente ressaltou aqui da Nico Paneteria. E vem já eu trago uma informação super bacana. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Operário com Paulo Sérgio atrás para Marcelo. Marcelo recolheu, dominou agora na canhota para Silva. Silva ajeitou o pé canhoto, tentou o cruzamento por baixo, Thales falhou, mas não falhou. Rodrigo Andrade fez o corte, a bola voltou para Bruno Sávio, para Lucão do Break. De canela, passe errado. Tentava o time do Operário pelo meio da defesa. Ronaldo Alves enche o pé e tira de qualquer maneira para o time do Guarani. Fabiano tentou rebater, pegou mal. A bola sobrou para Lucão do Break. Ele dominou, limpou, carrega a bola em direção ao gol, partiu com ela, tentou a finta, dividiu, ganhou. Ainda Lucão do Break, deixou atrás para Bruno Silva, de frente para o gol. Ainda Bruno Silva, cabe o tiro, empurra na ponta para Bruno Sávio. Aqui para a direita, Bruno Sávio dominou, vem o time do Guarani. Entrada na grande área, ficou sem opções do passe para Rodrigo Andrade. Aí tocou mal para o Ludwig. Passe errado, a bola saiu, lateral de graça para o time do Operário fazer a cobrança. De 26 a 28 agora de agosto, tem o Festival de Sonhos na Nico Paneteria, que fica lá no Castelo. Com sabores, só para você ter uma ideia, em Prestígio, Negresco, creme pavê com morango, Ferreiro Rocher, ninho trufado, goiabada com cream cheese e creme de doce de leite. Sensacional, Festival de Sonhos da Nico Paneteria, que faz esta festa com a equipe Bandeirantes. Gelson Cardoso, por exemplo, já tá subindo, viu, Edu? Tá subindo aí. Tá mastigando a bomba. Tá caminho. Se chegar, viu, Gleger? Se chegar... Ó, Gleger, eu não ficaria tão feliz assim. Sabe aquela história? Espera o resultado final para comemorar. Pela volúpia de Joel Fome aqui tá bravo. Guarani, entrada na grande área. Rodrigo Andrade recebeu, dominou, pé direito, ele bate no cantinho, pega Simão. O chute não foi tão forte assim, mas tinha muita gente na frente do goleiro. O Simão caiu no cantinho direito para fazer a defesa, Cobrão. E aí com tranquilidade, né? O chute foi fraquinho, mais fraco do que coice de porco. E vem embora o time do Operário, vira a direita com Paulo Sérgio. Ajeitou, dominou na entrada da grande área, passa mal para Marcelo. De graça, a bola volta para o Guarani. Se enrola, Bruno Sávio, mas consegue consertar. Com o drible da Vaca, meia-lua para cima do Silva. Aí se livrou da bola para absolutamente ninguém. Volta de graça para Renier, para sair jogando lá atrás para o time do Operário. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia em Campinas, e agora a loja 2 da região do Ouro Verde.
Quase 40 minutos, primeiro tempo, segue o persistente 0-0 no Brinco. Placar muito ruim para o Guarani, que precisa vencer. Para o Operário também. Fato é que o Operário está na frente do Guarani na tabela de classificação. Somando um ponto fora de casa, não é tão ruim assim não para o time de Ponta Grossa. Tem posse para Matheus Ludwig. Por dentro para Andrigo. Andrigo recolheu, dominou, tenta mudar essa história. O Bugrão. Bola para Bruno Sábio. Ajeita, domina na marginal do gramado. Bastante congestionado por ali. Ele empurra por dentro com Ronaldo Alves para dominar na faixa central do gramado. Empurra. Solta o jogo para Rodrigo Andrade. Meteu na canhota para Bidu. Levou para o fundo. O Guarani erra demais nos cruzamentos. Mais um erro, Marquinhos. Nem o Matheus Ludwig e nem o Bidu, né? Eles conseguiram acertar as jogadas de linha de fundo da equipe do Guarani. Agora o Bidu tentou novamente, pegou muito mal. A bola saiu sem nenhum perigo, é só tiro de meta, Bolis. E atenção, opa, pois não, CH. E você sabe por que tem esse excesso, e tem mesmo, o Marquinhos está absolutamente correto, de cruzamentos para a área? Porque todo mundo, isso é a ordem do treinador, está buscando o Lucão e nada acontece. Os cruzamentos são imperfeitos e quando são perfeitos ele não está no lugar certo. Precisa de um cara móvel. Um jogo difícil desse jeito, com marcação, com competência, como está sendo do Operário, o cara do jogo é o Alan Vitor. Ele pega uma bola e decide o jogo. O menino sabe fazer gol. É jogo de poucas oportunidades. Jogo travado. Não é? Vamos ver o que ele vai fazer para o segundo tempo. Aqui vem bola de novo o time do Guarani no finalzinho do primeiro tempo. Bruno Sávio atrás para Andrigo, não dominando o primeiro lance. A bola volta lá atrás com o Thales. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 minutos, primeiro tempo. No Brinco, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, de um total de 38. É a Série B Abezona neste dia, terça-feira, dia 24 de agosto. 0 Guarani, 0 Operário. Vem embora o Guarani, Lucão do break, sai da área, empurra por dentro para Andrigo, dominou, pé canhoto, girou, a bola explode no marcador, sobe e vai embora. Pra azar do Guarani, do Andrigo, a bola não deu aquela queda repentina para encobrir o goleiro. Fato é que o Guarani tem escanteio para bater. É escanteio, o último toque foi do zagueiro do Operário que estava na cobertura, o Alex Silva. O Renier estava pertinho também, o último a tocar. Escanteio que o próprio Andrigo vai bater. Lá pelos lados do tobogã, vem para a cobrança do escanteio. Andrigo capricha, capricha, que dá pé direito. Levantou, segunda trave, sai do gol. Simão dá um soco na bola, a bola sai lentamente em lateral para o time do Guarani. Confirmando 42, primeiro tempo no Brinco. 0 Guarani, 0 Operário, Edu. O Flamengo também não para, não. O Flamengo não para. Amanhã é Copa do Brasil, hein? 21h30, Arena Grêmio. Grêmio e Flamengo é a quinta fase, jogo de ida. Alô, Rodrigo de Cosmópolis, diz que vai ser 3-0 Guarani. De Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e Carol. De Salvador, o Paulo Ridolfi, o Edi Valmir, muito obrigado. E o Giba Bugrino do Proença. Aqui, Guarani, Lucão do break, dominou, girou, meteu na área, a bola bateu no braço, o árbitro marca pênalti. Bate no braço do zagueiro do Operário, de Leandro Vilela, com o braço esticado, penalidade máxima para o Guarani bater. Mas não tem nem o que reclamar o Leandro Vilela, o número 8. O Lucão do break, mesmo desequilibrado, o Renier estava na disputa de bola e ele já estava caindo quando ele tentou o chute. A bola bateu literalmente no braço do Leandro Vilela, braço direito muito estendido. E aí acertou a arbitragem, não teve dúvidas. Lucão do break pegou a bola, colocou embaixo do braço. Acho que vai diminuir aquela margem lá, hein, Bolis? É verdade, pênalti indiscutível a favor do Guarani. Quando tentava o Lucão do break, saindo um pouquinho ali enfiado da pequena área, vindo buscar o jogo. Ele arruma um pênalti para o Guarani, já pegou a bola embaixo do braço e vem para a cobrança. O Guarani tem uma grande oportunidade para abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp na loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. É claro que os jogadores do Operário estão catimbando porque entendem que o árbitro poderia ir para o VAR, mas persiste a decisão do árbitro de campo e realmente o pênalti indiscutível. Quem manda no resultado final da jogada é o árbitro. Ele consulta o VAR se ele quiser, né, Bolis?
Lucão do Break vem para a cobrança do pênalti. Respira fundo, preparado, concentrado. 44 minutos, primeiro tempo, uma grande chance para o Guarani. O atacante Lucão do Break, neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Lucão do Break toma curta distância, vem para a cobrança com o pé direito, vai autorizar o árbitro. É pênalti para o time do Guarani. No centro do gol, goleiro Simão. 0-0, gol do portão de entrada. Capricha, capricha, capricha que dá. Lucão do Break, autorizado, concentrado, partiu para a bola, lentamente. Lucão do Break correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Lucão do Break tem a 99 estampada na camisa, bateu mal demais no cantinho, o goleiro foi buscar, tocou na bola, mas não o suficiente para evitar, ela entrou chorando pro fundo do gol. Lucão do Break na sua comemoração, característica danção do Break pra galera bugrina, aponta pro céu e agradece. Lucão do Break abre o placar cobrando o pênalti. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Avante, 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 Bugrão. Na marca de 45 primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Lucão do Break tá registrado no brinco. Lucão do Break, Guarani 1, Operário 0. Simão não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. É na disputa de bola do próprio Lucão do Break com o Renier e a bola tocou na mão do Leandro Vilela. O Lucão do Break pegou a bola, colocou embaixo do braço, jogadores do Operário ficaram catimbando. E aí, com frieza, ele não quis nem saber. Foi lá com a perna direita, só que bateu mal, hein? Por sorte, o goleiro aceitou. O Lucão fez o primeiro do Guarani no brinco. Mais 2 minutos, Bolis. E é melhor já ir treinando, hein? Hashtag faltam 5. Quer construir ou reformar? A Telenorte tem tudo que você precisa com descontos imperdíveis. Telenorte. 1-0 para o Guarani, praticamente no último lance do primeiro tempo. Ele no lance que gerou o pênalti. Pênalti marcado, ele próprio cobrou. Lucão do Break quando apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no brinco. Gol dele, Lucão do Break. 1 para o Guarani, 0 para o Operário. A bola parou de rolar no brinco, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande Boris, hein? Mas tô vendo aqui, Lucas Vinícius Gonçalves da Silva. Atende pelo nome de Lucão do Break. Ele nasceu no dia 14 de setembro de 91. Forte desse jeito, Marco Luiz. Vai fazer 20 anos. 91. Não, né? 30, bom. Não, é porque você falou 20, eu falei 91. Não, é 30 anos vai fazer o Lucão do Break, né? Lucas Vinícius Gonçalves Silva. É o Lucão do Break. E na comemoração, o Bolis até narrou, né? Comemoração característica. Deixa eu ouvir o que fala o Rodolfo, jogador da equipe do Operário, né? Em relação ao resultado até agora, parcial, vitória da equipe do Guarani, 1-0 no estádio Brinco de Ouro, onde o resultado eleva o moral da equipe e também a classificação do Guarani. É difícil, tomamos gol, mas agora tentar voltar para o segundo tempo e tentar buscar esse empate. É o Rodolfo Filemon, que é o zagueiro, né, do Operário, passando aí pelo microfone da Bandeirantes, e com certeza, tenho eu a impressão, porque eu faria desta forma, ouviria o Lucão do Break, jogador do Bugre, que fez ali o gol de pênalti da equipe do Guarani. Na comemoração não poderia ser diferente, foi lá e mostrou o estilo. Pude marcar aqui dentro, estava devendo aí a torcida, a gente estava devendo aí, a gente vai concentrar aí, ver o que o professor vai falar ali no
intervalo para a gente poder voltar a ampliar o placar e conseguir uma vitória sólida, para a gente poder conseguir encostar nos caras ali em cima. A briga tá boa, o campeonato tá bom. Graças a Deus pude marcar e, se Deus quiser, vai vir muitos breaks aqui no Brinco de Ouro. Legal, muitos breaks, está dizendo aí o Lucão, número 99 do Guarani, Edu. Olha, vamos ver aqui, ok, Marcos Luiz, olha, não tá jogando, quem não tá jogando? O Diogo Matheus se machucou, né? Diogo Matheus, lateral direito, tá jogando o Matheus Ludic, não é isso? Isso, o Matheus Ludic titular, o Diogo Matheus está machucado, por opção, Pablo está no banco. A zaga ele também mudou, tirou o Carlão, que deixa no banco por desgaste, e colocou o Ronaldo Alves. Rodrigo Andrade, recuperado da contusão, volta para o time. Bruno Silva cumpriu suspensão também. E na última partida contra o Vitória, o Lucão do Break, gripado, não viajou e hoje é titular, fez o primeiro gol do Guarani. Edu. Legal, Marquinhos, bom descanso, até mais, grande Marquinhos. Vou falar pra você, a Nico Paneteria, eram 19 horas e 28 minutos, marquei aqui, hein? Quando chegou, hein? Que alegria aqui. Mas parece criança aqui, viu? Recreio. O Bugre joga com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break. No banco, quem tem? Tem o Gabriel Mesquita, tem o Ian Carlo, Carlão, Eliel, Pedro Acorce, Índio, Tony, Matheus Souza, Pablo, Alan Victor, Renanzinho e o Maxwell. Um abraço para o Rodrigo de Cosmópolis, diz que vai ser 3-0. De Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e a Carol. De Salvador, o Paulo Ridolfi. O Edi Valmiro, muito obrigado. O Giba Bugrino do Proença, também obrigado. Alô, Fábio Irata, manda um abraço para mim, seu Edu. Fábio Irata, hein? Será que é daquela família do Irata que tem aquele belíssimo restaurante no Parque Industrial? Nunca mais tive notícia. Será que existe ainda o Irata? Existe, né? Irata é sensacional, hein? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, vamos dar uma comentada. Lucão do Break marcou a 44 de pênalti. Ele mesmo girou, bateu na mão, no braço do Leandro Vilela. E o juizão, uma marca da Cal, ele bateu e fez 1-0. Oi, CH, queremos ouvi-lo. O futebol propicia isso, né? O Lucão, ele batalhou muito no primeiro tempo. Ninguém pode acusá-lo de falta de vontade. Ele tropeça, vai, dá trombada. Ele é um cara que está entregue ao jogo. Ele corre. Ele tenta fazer o melhor que ele pode. O duro é que, tecnicamente, ele pode pouco. E numa jogada que ele escorregou, ele tentou cruzar, a bola pegou no braço do zagueiro do Operário, pênalti, claro. E eu achei legal a atitude do Andrigo, sabe? Muitos poderiam dizer, caso ele tivesse errado, ainda bem que ele não errou, que foi uma irresponsabilidade, porque o Andrigo é o batedor oficial. Mas o Lucão está passando uma seca de gols muito grande, centroavante precisa fazer os gols. Eu achei correta, né, a atitude do Andrigo, e ainda bem que essa bola entrou, porque quase o goleiro pegou. Porque fica mais leve o ambiente, né? Que bom que ele fez 1-0, o jogo está muito difícil. Muito. Não porque o Operário está incomodando o Guarani, não é nada disso, não. É porque está marcando pra caramba. E para piorar essa situação de equilíbrio no primeiro tempo, o Guarani está um pouco ansioso. O lado do campo, e eu estou falando dos dois, não laterais não, viu? Bidu e Ludic jogando bem no primeiro tempo. Mas o Júlio e o Sávio não estão no jogo. Estão esquisitos. Estão errando o cruzamento, o passe. Os três de frente, tecnicamente, não estão bem. Incrivelmente, o Júlio não está e o Sávio não está no jogo. Está esquisito. Eu sei que eles estão muito bem marcados, todo o espaço ali está povoado, ora pelos dois volantes, ora porque os dois laterais marcam. Está difícil entrar lá, não é? O Operário é um time muito, muito competente na marcação. Foi assim no primeiro tempo. Então isso acaba irritando, provoca a ansiedade, o jogador precipita uma jogada, não toma a decisão correta. Então o Guarani sofreu pela competência do Operário, pela marcação, mas muito porque os três homens de frente não estão hoje num dia dos mais lúcidos, né? Então agora com 1-0 o treinador não deve mexer, mas ele tem que pensar no seguinte para o segundo tempo. Agora o Operário que marcou, né? Ele mais marcou do que jogou, vai jogar no segundo tempo. E a hora é o momento da velocidade. Então, eu já não mexeria agora, mas guardaria na manga da camisa
já para preparar o Alan Vitor, porque voltar ao segundo tempo, o Guarani está marcando bem, a última linha do Guarani está legal, zagueiro, a recomposição do time está rápida. Eu tinha essa preocupação com o Rodrigo Andrade, não, tá todo mundo ligado, perdeu a bola, todo mundo tá voltando rapidinho, tá se posicionando rapidinho sem a bola. Então foi um primeiro tempo ok? Melhorou e foi bom porque ganhou, fez 1-0, foi de pênalti, vale do mesmo jeito, não precisa jogar bem, mas é um jogo perigoso. O jogo não está definido, o Guarani tem que voltar com a mesma aplicação e entrega que foi assim no primeiro tempo. O time correu pra caramba, se dedicou e o jogo vai continuar sendo difícil. Se o time continuar, Edu, nessa batida, nessa vontade, nessa garra e disposição, vence o jogo. Mas vai precisar trabalhar muito com competência no segundo tempo para merecer os 3 pontos, Edu. Quilão Bugrino, muito exigente. Quilão, você é muito exigente. O Emerson de Cotia, o Luiz do 2931, o Caçarrato, rapaz, sempre manda aqui pra gente. Alô, seu Edu, aqui é o Caçarrato que tá falando. Manda um abraço pros meus amigos lá da... Esqueci agora o bairro. Edu, o Lucão bateu o pênalti na emoção. Ai, Alexandre, do 0944. Oh, mas o importante é que a bola entrou, né? O Guarani está bem, gostando muito da postura do time. Lucas de Campinas, hein? Por favor, pergunta quanto tempo o Eduardo Persson. Ele entrou outro dia, voltou para a transição. Daqui a pouco o Marcos Luiz vai informar o que fim deu o Eduardo Persson, tá bom? Meus amigos, intervalo, hein? Daqui a pouco o Gleger Zorzin vai falar, hein? Aqui, Guarani 1, Operário 0. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60x60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Tem rede balançando. É bola! Olha, é aquilo que o CH falou e que o Glega depois vai confirmar se concorda. Lucão do Break participando, preparando 11 minutos. Matheus Lude que recupera. Dá para Lucão do Break que prepara para o Andrigo. Oi, Boli. O Lude que pressiona, toca na bola. Valeu o esforço, recuperou. Bola na área, Lucão do Break atrás para Andrigo, pé direito, bateu para fora. Passa a esquerda com perigo. No esforço de Matheus Lude. Vamos lá, 34 minutos. Bruno Sávio cruza. Lucão do Break prepara e Andrigo finaliza. Tenta mais uma agora. Boa bola, Bruno Sávio caindo para canhota. Prepara o cruzamento, dominou, puxou pro pé direito, cruzou para Lucão do Break, ajeitou Júlio César de primeira, bateu no canto, para fora! Passa a direita com perigo, foi embora pela linha de fundo. Essa foi Júlio César, né? Deixa eu marcar aqui, deixa eu pegar e inverter aqui. Você vê que foi, até agora ele preparou, e aí a 42 ele não prepara para ninguém. Ele vai tentar, ele gira e chuta. E bate na mão do Leandro Vilela. É pênalti, seu juiz. Lucão do Break vem para a cobrança do pênalti. Respira fundo, preparado, concentrado. 44 minutos, primeiro tempo. Uma grande chance para o Guarani. O atacante Lucão do Break. Neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Lucão do Break toma curta distância, vem para a cobrança com o pé direito. Vai autorizar o árbitro. É pênalti para o time do Guarani. No centro do gol, goleiro Simão. 0-0, gol do portão de entrada. Capricha, capricha, capricha que dá. Lucão do Break, autorizado, concentrado, partiu pra bola, lentamente. Lucão do Break correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Bugre!
Break. Tem a 99 estampada na camisa. Bateu mal demais no cantinho. O goleiro foi buscar, tocou na bola, mas não o suficiente para evitar. Ela entrou chorando pro fundo do gol. Lucão do Break na sua comemoração. Característica danção do Break pra galera bugrina. Aponta pro céu e agradece. Lucão do Break abre o placar cobrando o pênalti. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Avante, 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 Bugrão. Na marca de 45 primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Lucão do Break, tá registrado no brinco. Lucão do Break, Guarani 1, Operário 0. Simão não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. É na disputa de bola do próprio Lucão do Break com o Renier. Muito bem, e agora quem vai comentar aqui, 20 horas e 1 minuto. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Ô Gleger, só um abraço aqui, você quer ver os amigos do Marcos Renato aqui, o Sandro, o Sebastião Titi, o Paulo Matheus, o Perna, João Rinaldo, Dona Gilda e a Valdineira. Mandando um abraço pra você, viu? Grande abraço a todos os ouvintes. Aliás, Edu, a minha pizza tá reservada lá já ou não? Tá reservado. O Benê, nosso presidente do Instituto Louis Braille, já reservou. Que legal. Domingo, grande da Vitru. Beijo grande a todos, obrigado pelo carinho aí. E o Jair dizendo aqui, não existe gol feio, feio é não fazer o gol. Eu também acho. Gol é bola na rede, né? Independente, a bola entrou, o goleiro deu uma falhada. Não é que deu uma falhada, né? Goleiro é difícil falhar em pênalti. Mas ele calculou uma bola meia altura ali, o Lucão do Break bateu no chão e ele não conseguiu fazer a defesa, tocou nela. Mas o que importa é a bola na rede. E olha, Edu, você vê que nós cobrávamos, né, durante todo o primeiro tempo, uma movimentação do Lucão, né? Aparecer, sair pro pivô, até para ter o desencaixe de marcação, até para que consiga criar os espaços ali para os homens de lado. Tá difícil para os caras jogarem, a marcação é muito cerrada em cima e todas as vezes que o Operário baixa as suas linhas, tem um na marcação e um na sobra. Por isso eu tenho pedido muito a presença dos laterais, tô gostando do Ludic, tô gostando do Bidu aparecendo. Você vê que teve umas 4 oportunidades que a bola atravessa toda a área e quem tá lá para receber são os laterais. Isso é muito importante, laterais espetados, agudos, chegando. Claro que tem a proteção lá do Bruno Silva, é muito importante isso. Não adianta nada os laterais partirem se não tiver a cobertura do volante. E o Bruno Silva, a todo momento, entra ali para fazer uma espécie de terceiro zagueiro, dando liberdade aos laterais. Eu falava muito sobre a estratégia de jogo. E essa é a estratégia do Daniel inteligentemente, tá? Inteligentemente. Ele deve ter estudado esse time do Operário, que é um time que baixa as linhas, é um time muito organizado. Você vê que todo mundo marca, todo mundo pega. A gente tava brincando aí, falando do Silva, né? Mas é um jogador que tá chegando e que vai a todo momento. E vai começar o segundo tempo, né, Bolis? Vai começar sim, meu caro Gleger Zorzin. Aliás, já começou. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo do futebol da Bandeirantes. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E você já sabe, o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais. O Guarani em campo, vencendo 1-0, o gol do Lucão do Break. Mas com menos de 30 segundos, o Bidu levou uma pisada ali no tornozelo esquerdo. Está sentindo o lateral esquerdo do time do Guarani. E a falta cometida pelo Rodrigo Pimpão, que entrou agora. Aproveitar para confirmar as alterações, Bolis. Saiu Fabiano, meia dúzia. Entrou 17, Rafael Oller. E saiu também o Paulo Sérgio, atacante, para a entrada do Rodrigo Pimpão com a 19. Está registrado. A partida será reiniciada com posse de bola para o time do Guarani. Aliás, estamos mais uma vez na seca da estiagem e algumas pessoas, né, se é que dá para chamar pessoas, acabam ateando fogo em terrenos baldios, enfim, e com o tempo seco, né?
gera toda essa situação. Mais uma vez a gente presencia essa situação aqui na região da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, né? É difícil até para respirar, né, Marquinhos? Não é fácil, sem não. dúvida, Bolis. É complicado. Em Valinhos ali foi muito complicado esta noite, né? Condomínios ali na estrada que liga Valinhos a Itatiba, que eu conheço muito bem. Né? A mata muito seca, tem ali alguns assentamentos, enfim. Cuidado nessa hora, né? E inclusive com quem é tabagista, fumante, cuidado Isso, com a bituca de cigarro, né? É verdade. É necessário ressaltar realmente porque estamos vivendo esse período de seca, de estiagem, não chove. Fica muito difícil até para o trabalho do Corpo de Bombeiros, além de ser prejudicial à saúde. Vem para o campo ofensivo o time do Operário. Tentativa de passe, Silva no comando, corta lá atrás, Matheus Ludic. A bola volta, o rebote para o time do Guarani. Tentativa de passe na frente, afasta, corta a defesa. Briga por Rodrigo Andrade, levantou demais o pé direito o Marcelo. Matru mandou seguir porque a vantagem ficou para o time do Guarani. Tares com o pé direito, despacha, programa de ataque, tentando Lucão do break. Chega para fazer o corte lá atrás, Rodolfo. Rodolfo para Renier. Renier ajeita, domina com 2 minutos cravados, segundo tempo. Placar de 1-0, o Guarani vai ultrapassando o próprio Operário na tabela de classificação para chegar a 33 pontos e voltar a colar do G4. Mas tem todo o segundo tempo. O Operário é um time perigoso. Não perde a 5 jogos. Bola na esquerda com Silva. Silva com a canhota, meteu na frente para Marcelo. Marcelo girou para cima do Thales. Thales chega na recuperação. Marcelo vai ao solo, a bola sai. O árbitro aponta só tiro de meta para o Guarani bater. Aí foi só na esperi, né, o Thales. Percebeu que o Marcelo não conseguiu o domínio da bola, que sairia com ela. Só na experiência, só cercou. Tiro de meta para o Guarani, Bolis. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 3 minutos, segundo tempo. Rafael Martins com o pé direito, levanta, programa de ataque. De cabeça, desviou Lucão do break. Chega Silva na cobertura, toca a mão na bola, vem Andrigo, desvia, a bola bateu no Silva e sai. Tô dizendo Silva toda hora, porque com as alterações, ou com a alteração processada pelo técnico Matheus Costa, principalmente a saída do Fabiano e a entrada do Rafael Oller, o Silva passou a ser o lateral esquerdo. E ele está lá naquela posição. E o Guarani atacando bastante no início do segundo tempo pela direita. Vem de novo. Thales por dentro para Andrigo. Andrigo prefere o passe na esquerda para Ronaldo Alves. No primeiro terço do campo ele abre na faixa central do gramado para Rodrigo Andrade. Soltou na ponta para Bidu. Na lateral esquerda, Bidu para Júlio César. Passa Bidu, cercado, marcado por 2. Volta o jogo para Rodrigo Andrade. Troca passes no campo ofensivo o time do Guarani. Andrigo levanta, boa bola para apoio de Matheus Ludic. Livre, ajeitou, dominou, calculou, executou na área. De cabeça Bruno Sávio desviou, sobrou para Bidu. Jogou de novo para a área, Rodrigo Andrade. Lucão do break, bateu em cima do marcador. Na sequência, tira dentro, Vilela. Teve a chance, Lucão do break, mas acabou desperdiçando e a chance era legal, hein, Marquinhos? Era legal na recuperação do Bidu, né? A bola era perdida, mas o Bidu foi lá, recuperou e conseguiu fazer o cruzamento. Olha o Guarani de novo aí, Bolis. Incrível como falta mobilidade para o Lucão. Bola recuperada pelo time do Guarani. Thales para Ludic, Ludic para Bruno Sávio. Na marginal do gramado, a passagem de Rodrigo Andrade. Foi para a disputa no corpo e ganhou. Linha lateral do grande área, rolou, Andrigo vai marcar, bateu, espalma o goleiro. Voltou, Júlio César, pé direito, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Do Bugre! Júlio César! Tem a 94 estampada na camisa. Rodrigo Andrade na força, ganha do zagueiro, cruza para a área. Andrigo de primeira parte, o goleiro faz uma defesa espetacular. Ela volta no rebote. Júlio César dominou na proteção do próprio Andrigo, bate pro gol. No meio do caminho, a bola desvia em Fábio Alemão. Sobe, mata o goleiro Simão. Júlio César, no comecinho do segundo tempo, amplia no brinco. Verde e branco, as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Júlio César, para fazer a festa da nação bugrina. Avante, 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 Bugrão. Na marca de 4 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Júlio César, tá registrado, o gol é do Bugre, registrado no brinco. Guarani 2, 0 pro Operário. Simão, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede.
detalhe do gol, Marcos Luiz. É este o ataque positivo, né? Se aproveitar das falhas da defesa adversária. Numa confusão tremenda. O Renier tá procurando o Júlio César até agora. Na batida do atacante do Guarani, que teve a tranquilidade para bater no canto oposto do goleiro Simão. Na primeira oportunidade, quem perdeu foi o Lucão do Break. Mas na segunda, o Júlio César virou e fez o segundo do Guarani. 2-0 no Brinco. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, segundo tempo. No Brinco, placar de 2 para o Guarani bonito na frente, Bugrão. 0 para o Operário, Edu. Olha, a Copa do Brasil, amanhã Atlético Paranaense, Santos, Grêmio e Flamengo, São Paulo e Fortaleza. Na quinta-feira é Fluminense e Atlético Mineiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você curtindo, compartilhando também pelo Facebook, comentando pelo YouTube, deixe o seu like na transmissão. Agui Silva domina para o time do Operário, tentando levar para o fundo, aparece Matheus Lute, que toca na bola, a bola sai. Lateral para o time de Ponta Grossa para fazer a cobrança para o Fantasma da Vila. Vem para a cobrança, Silva acaba recuando, soltando atrás para Marcelo. Marcelo ajeitou, dominou, limpou por dentro para Renier, de frente para o gol, vai bater pé direito, ele bate a bola, passa rasante à direita. Vai embora, pedalinho de fundo, Marquinhos. Chamei aqui para você... poder dar uma bebida d'água aí pra dar uma refrescada, porque não tá fácil não, cara. Garganta seca, tá respiração, feio, tá difícil, tá hein, cara? feio. E o Guarani jogando hoje, né? O Edu pode até me corrigir. A próxima rodada pro Guarani é contra o Náutico no dia 4 de setembro. Isso. Né? Então, muito tempo, mais de uma semana aí, né, Edu? Tá aqui 4 de setembro, um sábado, da outra semana ainda, hein? Isso, 4h30 da tarde, né, Edu? 4h30 nos aflitos. Bom, mas peraí, nesse sábado é no outro. Semana que vem. É do feriadão prolongado. 10 dias, né? Essa rodada do dia 4 é a rodada do final do feriado do dia 7, não é isso? E dia 7, depois dia 7, terça-feira, feriado, o Guarani joga 16 com o CSA aqui, né? Isso. É feriado. Poxa vida, mas só dia 4, hoje é dia 20 e... 24. Hoje é dia 24, daqui 10 dias. Vai dar 7, 11, né? Isso aí, Edu. Também o Guarani vinha uma sequência de muitos jogos, né? Jogou na terça, no sábado, hoje de novo. Em outras rodadas também isso aconteceu. Aqui o Lucão do Break domina para o time do Guarani, mata no peito, coloca no terreno. Quem diria, hein, Lucão do Break? Andrigo meteu o lançamento na direita para a velocidade de Bruno Sávio. Vai disputar com Silva. Silva chegou, Bruno Sávio não desistiu, a bola não saiu. Aí para o Bruno Sávio, belisca, tenta roubar. O Silva chega no limite, a bola sai. Bandeirinha, em princípio, marcou lateral para o Guarani, mas está sentindo o Ronaldo Alves lá atrás, Marquinhos. E para completar a informação, né, Edu, contra o Náutico agora do técnico Marcelo Chamusca. Que vai estrear daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, jogo atrasado, 21h30, lá no Repelé, CSA e Náutico, né? Só uma dúvida, gente, no gol aí, o Rodrigo Andrade cruza, correto? Ele cruza. Isso. Tem o primeiro chute, que Andrigo. o rebata. É o Andrigo, né? Andrigo, eu falei Lucão, mas era o Andrigo. O Lucão briga ali pelo meio, né? A bola sobra para o Júlio César, o Bruno Sávio ainda protege. Puxa para o meio, bate, a bola desvia no Fábio Alemão e acaba matando o goleiro Simão. 2-0 no placar do Brinco. Carlos Henrique, o bate pesado, 10 minutos menos de 10. Guarani já ampliou 2-0, CH. Tudo que precisava acontecer, aconteceu, né? Você voltar para o segundo tempo com a vantagem mínima e já fazer o segundo, você joga um caminhão de nervosismo para o time adversário. O Guarani está com a partida na mão, não é? Não está vencido o jogo, não está definido, o Operário briga muito, é um time muito brioso e competente, mas o Guarani agora acomodou muito bem na partida, agora é só ter cabeça no lugar que vai ganhar o jogo. 10 minutos do segundo tempo, 2-0 na frente, o time do Guarani. Teleanorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ronaldo Alves na tranquilidade, corta lá atrás, deixou para Bruno Silva. No comando para Júlio César, Lucão do Break desviou, voltou para Andrigo. Andrigo recolheu, dominou, volta o jogo para Ronaldo Alves. É a vez do Guarani deixar o Operário correr atrás. Vence por 2-0, um gol no último lance do primeiro tempo. O segundo gol praticamente no primeiro lance do segundo tempo. Thales toca a mão na bola, tentou por dentro, Renier faz o corte. A bola sobra no comando para o time do Operário com o Rodrigo Pimpão. Ajeitou, dominou, vem carregando a bola pela meia esquerda. No comando pediu Rafael Oller. Dominou, limpou o Oller, puxou para a canhota, bateu pro gol. No meio do caminho a bola bate no Ronaldo Alves. Sobra para Alex Silva, protege para deixar a bola sair. Ele ganha escanteio. Escanteio para o Operário bater. No último toque do Ronaldo Alves, né? O cruzamento foi a batida, né? Foi do jogador da equipe do Operário. E aí, inteligentemente, o companheiro que estava na bola, que era o Garcia,
ele acabou deixando a bola sair. É escanteio, Marcelo cobra. Escanteio para o time do Operário. Perde por 2-0. Partiu Marcelo. Pé direito, levantou lá dentro. De cabeça, afasta na primeira trave. Bruno Sávio. A briga para o rebote. O Andrigo. Chega primeiro Silva. Rebate o Júlio César. Toca a mão na bola. Ninguém do Guarani. A bola volta. Ele tocou bem, mas não tem ninguém na frente. Leandro Vilela fica com o rebote. Empurra por dentro na faixa central do gramado para Silva. Silva com o pé esquerdo. Faz o passe para Felipe Garcia. Ajeita o vem carregando para o time do Operário. Por dentro tem Fábio Alemão. Pé direito na bola. Tentou a inversão. Chegou na ponta para o Oller. Bidu foi para tirar, não tirou. Rafael Oller vai brigar, fica com ela aqui na ponta. Bidu chega atropelando. Cai o Oller, tenta, divide, chega para recuperar Júlio César e na sequência a bola sai. O Bandeira aponta lateral para o time do Guarani aqui para a canhota. E atenção, vai lá Marquinhos. Não, só até uma curiosidade, porque vê só, o Guarani joga depois dia 4, né? Depois no dia 7. Feriado. E depois o derby dia 24. Já está marcado o derby? Não, o horário não tem, mas a tabela marca dia 24. Mas acho que vai antecipar, não é possível, deve antecipar, não é possível, né? Que ficaria aí 7, é isso? 7, 7 depois 24. É um período muito longo, vai antecipar, alguma coisa vai acontecer, né? Aqui vem bola para o campo de ataque. Essa tabela, né, Iduzão? Vem para o campo de ataque o time do Operário aqui na ponta, o passe, a bola acaba saindo. É tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos e meio, segundo tempo. O brinco de ouro da Princesa Campinas. Terça-feira confirmando 2 para o Guarani, 0 para o Operário, Edu. Então é que a tabela, ela vai até dia 7, viu? No site CBF a tabela. Isso, e depois aí a próxima rodada, no próprio site da CBF, dia 24. Não é isso, Edu? Deixa eu ver, tá dia 6, então, não, então, tá definido aqui, não tem... A definir, né, mas é previamente marcada a próxima rodada para o dia 24, não é isso, Edu? Estranho, hein, Edu? Tem alguma coisa aí, não é possível, né? Vai antecipar aí alguma coisa, não é possível, né? Data FIFA é muita coisa, né? Vamos lá, meus amigos. Olha, um abraço para a família Zé Foguete, Maria Lúcia, mãe e pai e o Edmilson. Vai, Bugrão! Nosso muito obrigado, final 98-34. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Já o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro. Aqui tem falta o time do Operário para fazer a cobrança. O Operário do Paraná, o fantasma da Vila, que em 2017 estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Vem a ascensão do futebol do Brasil. Para a cobrança, Silva, pé canhoto, levantou, jogou lá dentro. De cabeça tentou o desvio, Alex Silva, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro, conhece do riscado. E o jogo 2-0 para o Guarani, Gleger. Muito bom para o Guarani, né? O gol no comecinho da segunda etapa. Agora o Guarani tem que estar atento, né? Tem que estar ligado. Percebo aí alguns lances aí de falta de concentração. Não pode acontecer, né? Agora ele está com o jogo nas mãos. 2-0, um resultado maravilhoso. Agora não dá para deixar o time adversário crescer. Tem que ter uma postura aí, uma postura defensiva. Aliás, o Guarani tem tido durante todo o jogo, né? Bem sólida. Então tem que manter isso e fazer o simples. Fazer o simples, uma linha média para tentar aí matar o jogo num lance aí, num contra-ataque, numa escapada, ou até mesmo aí num lance inusitado de Lucão do break, né, que fez o gol de pênalti no final do primeiro tempo. Então o Guarani está com o jogo nas mãos. Só não pode vacilar. Ô, Gleger, não pode vacilar o Bugrão, não. Por que existe aquela frase 2-0, um placar perigoso? E vem Guarani, programa de ataque, pintou mais um, Bruno Silva por dentro, Brandrigo dominou, limpou, fintou, pé direito, vai marcar, bateu em cima do zagueiro. A bola explode em Rodolfo, por muito pouco, Andrigo, bem no jogo demais, Andrigo, ele não marca o terceiro, Marquinhos. E agora o árbitro acabou apontando ali a falta do Matheus Lúdico, mas o Andrigo pegou muito bem na bola. Teve a chance para ampliar o marcador. Pode responder, Gleger? Claro, isso daí é pra quem tem medo. Jogador medroso. E pra quem tá perdendo, né? Porque quando tava ganhando de 2-0, chegava naquela entrada do túnel, sabe? A hora que você vai pro segundo tempo. Aí os caras falavam assim na roda lá. Ô, gente, 2-0, resultado perigoso. Aí eu virava e falava assim, ué, você queria estar perdendo de 2-0? Porra.
Aliás, eu não sei não, eu acho que a hashtag vai cair para 4 ainda hoje, hein? Vem para o campo de ataque o time do Operário, olha o cruzamento para a área de cabeça, Ronaldo Alves antes de Rafael Martins, manda a bola para fora. Cruzamento perigoso do Silva lá para a canhota, escanteio para o Operário bater. Na disputa de bola estava o Garcia, mas o Ronaldo acabou se antecipando e meteu a bola para fora. O Rafael Martins também estava no lance, escanteio, o Marcelo vai bater. Mãos na cintura, preparado, concentrado, barbudo, Marcelo levantou na segunda trave, Alex Silva de cabeça pro meio, Rafael Martins saiu bem do gol para fazer a defesa, tirou praticamente a bola da cabeça do Rodolfo, levou a pior, sofreu um choque ali, o jogo está parado no chão, o goleiro, e o goleiro, claro, tem a prerrogativa, né, Marquinhos? É aquela contusão velha que ele tem na virilha. O Bolis, sempre que eu vejo assim um jogador barbudo, eu me lembro da história que você contou, né, quando a gente falou do Tony, que tem que ter um tratamento especial, shampoo pra barba. Tony Barba. Porque senão fede igual sovaco, né? Fede demais, cara. Fede, é complicada a situação. E o Tony, cada vez que eu vejo o Tony, desde a época que ele passou pelo 15 até hoje, tá maior, hein? Tá maior um pouquinho. Tá bem maior. E branca agora também, né, Bolis? E branca, bem lembrado. Deve pesar, né? Com todo respeito a quem tem. Bolis. Oi. Essa contusão do Rafael Martins é crônica, né? Todo jogo que tá ganhando, ele cai e fica sentindo a virilha. É verdade. O massagista deve ficar bravo com ele, né, cara? Pô, não tinha outro lugar pra ser crônico, não? Tem que dividir o bicho, né? Esse tipo de situação tem que dividir, porque todo jogo há necessidade de atendimento para o Rafael Martins na sua coxa esquerda. Se bem que agora foi uma disputa, né, CH? Quando ele saiu, acabou sendo chocado ali atingido pelo jogador do time do Operário. Alertado por você, eu também estou começando a ficar preocupado com esse crescimento de produção do Lucão. Você sabe que eu estava praticando o break com aulas particulares, eu contratei uma professora. Sim, claro. Mas eu acabei dispensando. Ela, inclusive, é de Valinhos, né? Mas eu acabei dispensando. E qual que é o nome dela, o rapaz não vai efetivamente fazer mais gols, né? Tá em má fase, mas depois do jogo de hoje eu tô pensando em recontratar. Só que aquela de Valinhos não pode mais me atender. Você em Piracicaba teria alguém para me indicar uma professora particular de Blair? Claro que sim, a dona Clotilde, mas o problema, ela tem 87 anos e você tem que pagar a passagem, né? Porque não fica tão barato assim. A quilometragem são 100 quilômetros para ir, outros 100 quilômetros para voltar. Tá disposto, CH? Não, tudo bem, eu dispenso. Eu tenho outros companheiros da equipe, com certeza eles vão me indicar uma professora particular. Vou ter que treinar, né, Boris? E ela vai na house, hein? Se quiser, vai na house. Você pode fazer, né, o seu treinamento perfeitamente nesta sala, né? Que tem aí uma área gigante na sua sala, em cima do tapete, para não raspar as costas. Na pista de dança. Aqui tenta vir para o campo de ataque o time do Guarani. Rodrigo Andrade sobe, não acha. Rafael Oller toca na bola e deixou para Marcelo. Marcelo levanta no comando para Felipe Garcia. Dominou, chega bem na cobertura. Ronaldo Alves. Atenta a dupla de zaga Bugrina. Rebote sobra ainda para o time do Operário. Rodrigo Pimpão levantou, jogou lá dentro. De cabeça tira mais uma. Ronaldo Alves. Andrigo toca na bola, volta o rebote na intermediária para Rodrigo Andrade. Toca mal. Bola curta. Alex Silva recuperou, limpou, tentou por dentro. Corta Bruno Silva na entrada da grande área. Chega bem para fazer o corte, para recuperar a posse de bola para o time do Guarani. A bola volta aqui atrás para Júlio César. No comando para Andrigo. Andrigo na ponta para Bidu. Bidu com liberdade, acelera, vem trazendo o Bugrão. Lucão do break pedindo o comando, tira a defesa, vai sobrar para Bidu. Chega primeiro o Renier, enche o pé direito e tira de qualquer maneira para o Operário. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Aqui vem o Operário, Marcelo pé direito, cruzou, mergulha para tirar Ronaldo Alves. Eu confirmo que na Cirúrgica Popular tem ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Quase 20 minutos de segundo tempo, com a equipe de Carlos Batista totalmente alimentada com os salgados e doces da Nico Paneteria lá no Castelo. Vem aí o Festival de Sonhos, de 26 a 28 de abril. Sensacional, hein? CH já vai marcar presença, já tem a sua vaga assegurada. Vai levar Gil Kleber, Joelso Cardoso, qual Gilberto Silva, o Alexandre Almeida, da IAGE Estoque.
Qual que você prefere, Bolis? A de prestígio. Eu gosto do tradicional, mas acho que nunca experimentei. Vou experimentar de goiaba com creme cheese. Sensacional, hein? A combinação do doce com o salgado. Aqui trabalhador, câmbio defensivo, Bruno Závio para o time do Guarani, acelera, meteu na ponta para Andrigo, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, 2-0, Bugrão na frente, 20 minutos, enfiou no comando para Júlio César, saiu do gol, Simão para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Brasileirão, Série B, Brasileirão é aqui na Bandeirantes. Vem aí o sonzão da Bandeirantes também no FM, na faixa estendida. 85.7. 21ª rodada do Brinco, Guarani bonito na frente, 2 Bugrão, 0 pro Fantasma, 0 pro Operário, Edu. Olha, essa rodada é toda repartida. Amanhã tem jogo, na quinta tem também mais um, na sexta tem, sábado e domingo, hein? Então amanhã é Vila Nova e Avaí, às 16 horas, às 16, hein? Amanhã, 4 da tarde, Vila Nova e Avaí. Alô, Felipe do Bonfim, o Tomás, o Jardim Aurélio, o Tony, flamenguista de Hortolândia, o João Barbudo, o Edson Coelho da Vila Lemos, o Sérgio de Jaguariúna, o Chico de Araraquara, gostando da sua narração, Chico de Araraquara. Obrigado, meu Chico. E o Márcio, lá da Escolinha de Ribeirão Preto. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, os ouvintes da Bandeirantes estão ligados na informação de Marcos Luiz, ô Cobrão. Eu quero ver o que os comentaristas vão falar, né? Porque todo jogo ele tem que entrar. Então sai o Rodrigo Andrade, 32, para a entrada do Índio com a 23. E no Operário acabou saindo o Leandro Vilela, que cometeu o pênalti para a entrada do 16, Rafael Chorão. Rafael Chorão, que é aqui da região, foi revelado pelo Rio Branco Esporte Clube da cidade de Americana, que amargura a 4ª divisão do futebol paulista. É vizinho do Irtão. Exatamente. Gleger Zorzin, esta alteração, talvez mais por precaução, afinal de contas, o Rodrigo Andrade ficou um período aí fora, Gleger. Também acho que é por isso mesmo. Claro, se ele não colocar o Índio, não é o Daniel Paulista, né? Todos os jogos. Aliás, eu já comecei a receber 1 milhão de mensagens aqui dizendo isso, exatamente isso. Olha, sempre é aos 20, dos 19 aos 25 minutos o Índio tem que entrar no segundo tempo. Mas eu acho que até ele acerta, dá um descanso aí pro Rodrigo Andrade, que fez um jogo regular, e o Índio vem para proteger um pouco mais a entrada da bola do Operário, que vai para cima agora. Lucão do Break tinha a posse de bola dominada pelo time do Guarani, foi facilmente desarmado na sequência do lance, falta para cima do Rafael Oller. O jogo está parado, tem falta o time do Operário aqui atrás do campo defensivo. Falta já batida, domina Rodrigo Pimpão. Ajeita, domina, passou pelo time de Campinas, passou pela ponte, né? Passou pelo futebol de Campinas o Pimpão. Rodrigo Chorão tentou passar na frente, Índio no meio do caminho, desvia. Volta o rebote para Rodrigo Chorão, pela meia direita para Rafael Oller. Recolheu, dominou, tem Alex Silva ao seu lado, viu, tocou para ele, prendeu, segurou, marginal do gramado. Cercado, marcado por Bidu para Marcelo, Marcelo para Chorão. Ajeitou, dominou, cavou, tentou no comando, chega Índio para fazer o corte. Bidu vem na proteção, domina, a última tocada da bola foi Bidu. Bidu tá reclamando, mas o árbitro acertou. Daniel Paulista também reclama. Lateral já batido, domina Rafael Oller. Ajeitou, Índio, chega na caça, morde, belisca, não faz a falta não, os dois caem. O árbitro manda seguir, recupera o time do Guarani, domina Júlio César. Na intermediária do campo defensivo, um tapa na bola, meteu para Matheus Ludic. Vem embora com a Avenida Guarani para caminhar, para progredir, mas ele faz o break, desacelera, empurra pela meia para Bruno Silva para Bruno Sávio. Ajeitou, dominou, chegou Fábio Alemão. Recupera por o time do Operário, deixou para Pimpão, Pimpão volta o jogo para Silva por dentro para Rafael Chorão. E assim que o futebol acabar, atenção, vem aí o futebol da Bandeirantes, o jogo aberto, o comando é dele. Edu Pinheiro. Aê! Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br com grandes ofertas para você. Tem ainda o cartão Taquaral. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, pessoal da Rocha Autopeças e Teleanorte, sempre com muitas ofertas. Tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra. Vem para o time do Operário, domina Marcelo, apontou, atirou, disparou, vai embora! Pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. O Rafael Martins acabou se esticando todo, né, Bolis? Na tentativa de chegar na bola. Marcelo pegou muito bem com a perna direita, só que ela subiu. Apenas tiro de meta. Ô, Bolis, manda um abraço aí pro Freitas. Alô, Freitas! Tá lá na praia de Maçambaba, em Cabo Frio.
ouvindo a Bandeirantes. Estivemos uma vez pertinho ali de Cabo Frio, em Macaé, né, Marquinhos? Transmitindo o jogo do Bugrão. Eu vou falar um negócio pra você. Tem chão, hein, Boris? Pra voltar. Deus do céu. E pra trocar de roupa? Onde foi? Não, foi no vestiário. Pra tomar aquele banho? No vestiário. Da arbitragem. É isso aí. Mas aí, e ainda pegamos umas frutas. Esse do Pinheiro não sabia. E ainda pegamos umas frutas lá. O árbitro muito gente boa, pode pegar aí à vontade. É verdade. Comemos umas frutas lá no vestiário. Esse fato ocorreu. O Campeonato Brasileiro da Série C, se não me falha a memória, Lennon fez o gol. Lennon fez o gol. Lennon. Isso foi 2016, Bolis? 16 ou 17, né? O Guarani foi campeão. 16, né? 16. O Gleger tava no... Era preparador de goleiros, Gleger? Sim. Contra quem foi? É isso aí. Olha aí. Contra quem foi? Macaé. Lá em Macaé. Porque Macaé fica ali na região dos lagos, né? Um pouquinho para baixo na região dos lagos, um pouco mais pro norte, Macaé. O duro foi trazer o jogo de panela de barro. Língua preta. Com medo de quebrar a panela de barro. Marquinhos, é melhor ir de carro. Vai de carro. É logo ali. Agora, Macaé é uma cidade sensacional. É muito bonita, naquela época era um palhozinho, né, Bolis? Rodou, hein? 26, mas valeu, grandes histórias. 26, segundo tempo, 2-0. Aqui vem para o time do Guarani com Júlio César, Lucão do Break, pediu, tentou passe lá na frente para o Bruno Sávio, afasta a quarta defesa. Estou torcendo para o Lucão do Break meter pelo menos mais uns dois. Eu também. Mais uns dois. Até porque aí diminui a média, né? Vai ter que arrumar uma professora particular, hein? Quantas rodadas faltam ainda, Bolis? 22 para 38. Rapaz, tem bastante. Nós estamos na segunda do segundo turno. Só segunda, 17 rodadas. 17 rodadas. Aqui é ele quem domina no Lucão do Break para sair na cara do gol. Opa, juizão. Olha a falta para cima dele. Não marcou. Ficou de pé. Ainda o Lucão do Break. Ele não cai. É incaível. Meteu na ponta para Júlio César. Ajeitou, dominou. Vai para a área. Lucão do Break. Júlio César para Índio. Índio ajeitou, dominou atrás para Bidu. Bidu para, prende. 27, segundo tempo. Placar de 2-0. Bugrão na frente. Domina Andrigo. Andrigo levantou na ponta para Matheus Ludic. De cabeça, tirou lá atrás Silva. No peito de Andrigo. Aliás, de Bruno Sávio. Bruno Sávio na categoria de calcanhar para Ludic. Ludic volta o jogo para Andrigo. 2-0. Bugrão na frente. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Eu não sei a sua... como é que você está se sentindo, Bolis, mas acho que dos últimos jogos... O pior para o narrador trabalhar, né? Tá difícil, né, cara? Garganta seca, respiração fica comprometida. Muita fumaça. Segue fazendo realmente o nosso trabalho, mas não tá fácil, não. Clima ruim, seco, muitos focos de incêndio em toda a região. Isso dificulta realmente demais para quem necessita, evidentemente, da voz e da respiração, como toda a equipe. Aqui, lateral para o time do Guarani. Fala, Edu. Não, eu saí aqui no corredor. Aqui no estúdio é fechado, né? A gente não percebe, mas fui no corredor pegar água aqui. Vou te contar para você, mas tá fácil não, hein? Né? Hoje é cachê dobrado, viu? Já comuniquei o oráculo. Aqui, Rodrigo Pimpão tentou no comando, lançamento para Oller, forte demais. Sai do gol, tranquilo, Rafael Martins para fazer a cobrança. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. O YouTube, dá aquela força lá pra gente. Se inscreve no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você curte, compartilha, comenta pelo Facebook. Obrigado, galera, pelo carinho, pela audiência. Você, torcedor bugrinos, antes, tá valendo também. Valeu, é a participação sempre muito importante. Sua no microfonaço da Bandeirantes. Já duas alterações do Bugrão. As duas serão processadas exatamente agora, porque o Índio fez uma falta e ajudou o árbitro. Uma delas é o Alan Victor, com a número 29. Alteração que será processada, né? Sai, portanto, o Júlio César com a 94 para a entrada do Alan Victor. E o outro jogador é o Maxwell Siebert. Vai entrar em lugar de Bruno Sávio com a número 11. O Lucão do Break aí imexível, ainda dá, hein? Hashtag faltam 5? Faltam 5. Pode cair para 4 ou até 3. Pode sim. Daqui a pouquinho tem mais 2 pênaltis aí, ó. É o cobrador oficial. Não é oficial, né? Mas é o que tá com moral. Mas não sou comentarista, mas eu não tiraria o Bruno Sávio. Qual é o número do Maxwell? Maxwell 71. 71. Beleza. Bom, os comentaristas vão falar. Eu começo com você. CH, 2 alterações no Bugre. Diz aí, Carlos Henrique. Os dois extremas do Guarani não jogaram bem. Nenhum dos dois. Correram, tentaram, mas tecnicamente, o que apagou um pouquinho a atuação ruim do Júlio César foi o gol. E foi um gol meio mascado, né? A bola bateu uma meia dúzia de caras antes de entrar. Isso não tira o mérito, evidentemente. Estava participando ali. Mas os dois não foram bem. Eu poria o Alan Victor. Agora o Maxwell, espero estar errado, né?
mas em todas que ele entrou, não entrou bem. Vamos ver se hoje entra bem. Mas, de qualquer maneira, quem saiu está correto. E estou gostando do Alan Vitor aí. Eu acho que tem tudo para ele fazer jogadas de velocidade e tentar fazer com que o Guarani amplie esse marcador. É isso, você ligado no futebol da Bandeirantes, aproveitando, mandando um grande abraço pro pessoal também que curte o nosso trabalho através do Instagram, no @LeandroBoles. Segue lá, o Olivério Braga Júnior, o Júnior Santos, tá ligado, o Índio GFC, o Edson Severo tá ligado, Edson Tanguinha, o Severo tá ligado, valeu Tanguinha. Caio Henrique, André Mantovani, o Rafael Mendonça, o Vini Fortunato também tá ligado. Aqui vem bola pro campo ofensivo, o time do Operário, bola pra fora. Direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. E você, Gleger Sorsim? Saem Bruno Sávio e Júlio César, entraram Maxwell e também Alan Vitor, o ex-Alanzinho. Ele tem que dar uma oxigenada no time, né? Mas eu não teria tirado nenhum dos dois. Tiraria o Lucão do break, colocaria o Alan Vitor, para ter um pouco mais de velocidade, até pela característica do jogo, né? A gente percebe o Operário saindo um pouco mais, aí você vem numa linha média e solta aí o time para um contra-ataque para matar o jogo, né? Mas a opção do treinador, e acho que vamos ver, tomara que o Maxwell faça um grande jogo, mas como disse o CH, todas as vezes que entrou foi muito mal. Amanhã na tela da Band, 12h30, os donos da bola. Apresentação de Carlos Batista na Band Mais TV. E no sabadão, 4h30 da tarde, 4h30 não, 5 da tarde, mais 10 minutinhos, né? 16h45, 16h50. Sempre uma partida para você, uma transmissão ao vivo no Campeonato Brasileiro da Série C na tela da Band. Aqui recupera o time do Guarani. Acelerou o Maxwell. Acho que entrou com muita vontade, né, Marquinhos? Porque esse passe para o Matheus Ludwig, nem se ele estivesse hélice nas nádegas, ele chegaria. Às vezes você não pode chegar no campo do adversário com muita vontade, né, Boris? Pode entrar, né? Tem que fazer primeiro... Claro, a preliminar, conversar. Verificação do terreno. Exatamente, né? Foi muito mal. Aliás, isso é muito comum no futebol, né, Gleger? Você, por diversas vezes, fez o reconhecimento do gramado? Ah, diversas vezes. Precisa, né? Precisa ver como é que tá, precisa ver qual chuteira vai usar. Importantíssimo. Esse tipo de jogo, por exemplo, hoje, gramado bacana, legal, do brinco, aliás, um tapete, tempo seco. Qual é o tipo de chuteira, Gleger? Olha, Bolis, eu pela competição, né, competitividade dentro do jogo, eu sempre fui adepto à chuteira de trava, né, aquelas travas de alumínio, para não correr nenhum risco, mesmo num gramado espetacular como o do Brinco de Ouro. Aqui tem escanteio, o time do Operário, tá falado, tá registrado esse Gleger Sorsim. Parte para a bola Silva, mas antes da cobrança, o árbitro para esperar um pouquinho, porque Bruno Silva e Rodolfo Filemon estavam se pegando dentro da grande área. E manda um abraço aí pro Papito. Alô, Papito! André Aquele Albuquerque. Abraço! André Albuquerque. Aê! Eu falei pra você, Papito, não muda. Você quis mudar... Atenção, Silva vem pra bola, levantou, cruzou lá dentro de primeiro toque e salva em cima da linha, Ludwig na sequência pra fora! Perde uma chance incrível, Operário. Confesso que fiquei na dúvida. Será que vou precisar narrar de novo? Vamos ver. Cruzamento, foi o Rafael, Alex hein? Silva. O Rafael. Eu vou narrar de novo esse lance. Segura aí, Edu. Atenção, cruzamento para a área. Alex Silva de primeira no canto, espalma Rafael Martins. Uma defesa espetacular do goleiro. Foi buscar no cantinho para salvar o Guarani, Marcos Luiz. Foi muito bem na bola o Rafael Martins, né? Com a ponta dos dedos da mão direita. Literalmente salvou aquele que seria o primeiro gol do Operário, que continua com a posse de bola. Tem escanteio. É o Silva que tá por ali, né, Bolis? E daqui a pouco alteração no Operário. Vai! Então vamos lá. Sai o Marcelo, número 10, para a entrada do número 20, o Cleiton. Cleiton, número 20. Edu. Sim. Mandou separar, Edu? Não, foi sensacional. Mandou separar. Gelson. Cacuete. Gelson, separa aí, Gelson. Lance 7. Aliás, a defesa foi maravilhosa, hein? Foi. Dava a impressão que a bola tinha batido no Ludwig, né? Não entraria, né? Porque o Ludwig estava ali. Poderia até entrar,
Mas foi realmente uma grande defesa. Quem que chutou, hein, Bola? Foi o Alex Silva. Foi o escanteio cobrado, né? Alex Silva. Alex Silva, tá bom. Outro escanteio pro time do Operário, porque na sequência do lance, o Silva bateu pro gol, a bola desviou no Bugrino. Escanteio pro time do Operário, 2-0 pro Guarani. Não pode vacilar não, Bugrão. Partiu Silva, pé canhoto, jogou lá dentro. Alex Silva tentou de cabeça, subiu com ele, Ronaldo Alves. Todo mundo procura a bola. Rafael Martins tentou pegar, não pegou. Segue o lance, a bola viva dentro da grande área. Rafael Martins, impressionante, pegou. A bola ficou viva. Já diria o pai do gol, chuta, me chuta, chuta, me chuta. E ninguém do Operário chutou para sorte do Guarani, Marquinhos. E na disputa de bola estava o Fábio Alemão ali junto com o goleiro Rafael Martins, que depois com tranquilidade segurou a bola e não deu rebote, né? Agora ele tá dando no início causou um calafrio na galera, hein? Meu Deus. Agora ele tá dizendo que sofreu uma cotovelada do Fábio Alemão, né? Por isso que o árbitro tá dando bola ao chão bola ali, ao chão, né? Porque ele parou, porque em princípio o Rafael Martins houve ali a necessidade de atendimento, mas não houve, né? Ficou aquela indecisão se haveria ou não, mas não houve necessidade. O Rafael Martins está dando uma glegada ali, né? Uma cera. Totalmente. Ainda nesse gol. Rafael Martins levanta para o grande ataque. Maxwell escora de cabeça. A bola sobra para Lucão do Brenque. Levantou na ponta para Alain Vitor. De cabeça ajeita para Bidu. Bico na grande área. Bidu telegrafou o passe. Passe errado. Chega Rafael Chorão para recuperar. Reber para Alex Silva e matou seu companheiro. Chegou no limite, tocou na bola, mas deu de graça para Índio. Índio force de novo para Alain Vitor. Acelera o garoto. Fôlego novo. Ajeitou, dominou no comando para Lucão do Brenque. Tentou no pivô. A bola passou por ele, tá bom, Lucão, volta para recompor, recupera o time do Operário, tentou sair jogando, Matheus Ludwig firme na bola, tocou, voltou para Silva tentou levantar, estava sozinho, Maxwell, ninguém avisou, deu um carrinho na bola, a bola saiu, lateral de graça para o time do Operário. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa, acesse telenorte.com.br. 36,5 segundo tempo, placar de 2-0 para o Guarani. Lucão do Break no carrinho, recupera, meteu para Andrigo. Andrigo soltou na ponta para Maxwell. Alan Vitor fecha na área, setor direito, recolheu, dominou, tentou cruzamento, a bola explodiu no zagueiro, foi embora. Linha lateral é para o time do Guarani fazer a cobrança. E atenção, galera, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 e 40 segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você ligado no futebol da Bandeirantes hoje, terça-feira. 2 para o Guarani, bonito Bugrão na frente, para reencontrar o caminho das vitórias. Essa também é nova, hein? 0 para o Operário, Edu. Tô anotando aqui, hein? Tô anotando aqui essa frase sensacional. 21h30, Rei Pelé, hoje tem CSA e Náutico para fechar. É jogo atrasado da última rodada. Deixa eu ver, ó, o Danilo de Piracicaba, não perde uma do Boris. Alô, Danilo, conterrâneo do Boris, hein? Isso que vai ser... Ah, e tá, acertou. Falou que vai ser 2-0. Vai pagar um peixe lá na Rua do Porto. Aliás, não vai não, porque tá caro demais lá, viu, Du? Os caras caro, estão enfiando a faca. Nossa senhora, mas aonde que não tá, hein? E a gasosa, então? Nossa. E a gasosa? Meu Deus. Olha, eu vou vir fazer jogos aqui em Campinas de bicicleta. Ah, você vai. Olha, você vai pedalar, bom pra saúde. Alô, Cavalcante, Júlio Gama do Jardim Leonor e o Rafael do Jardim Londres, o nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like, aliás, deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal. A delegada do jogo ali, a Verônica, aqui da região da cidade americana, está auxiliando ali o quarto árbitro, porque vamos ter 2 alterações no time do Guarani. 2 alterações do Guarani. A primeira sai o Andrigo, número 10, para a entrada do Carlão, com a número 50. Andrigo tá vindo embora, sai Carlão com a número 50. E a outra sai Lucão do Break com a 99. E não vai ser dessa vez. Não vai ser. Para a entrada do Renanzinho com a número 35. E a outra alteração. Mais uma? Mais uma. Tem, só que agora é no Operário. Você não viu aí que mudou o Operário, Bolis? Não, entrou o último que entrou foi 18, né? É, o Schumacher no lugar do Garcia com a número 11. Aquele. Muito bem. Não é o Mikael, mas é o Schumacher que está em campo no time do Operário. A última alteração do time de Ponta Grossa, que perde por 2-0. Lucão do Break foi embora, entra portanto o Renanzinho. Vem bola por campo ofensivo o time do Operário com a primeira participação do Schumacher. Grandalhão meteu para Silva, fechadinho, cruzamento, desvio para fora. Desvia na primeira trave, Rafael Oller estava por ali também, Rodrigo Pimpão. No ótimo cruzamento, a meia altura do Silva. Quem desviou foi o Pimpão. A bola acabou subindo. Acho que foi o Oller mesmo, Marquinhos. Não, foi o Pimpão, 19. Foi o Pimpão, número 19. Ele tentou o desvio meio que desequilibrado de costa.
Mas não deu pra ele, Boles. Melhor pro time do Guarani, que tem tiro de meta para cobrar. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Tem álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. E agora, Cirúrgica Popular, loja 2, na região do Ouro Verde. Carlos Henrique, o bate pesado, já diria Júlio Nascimento para fechar a casinha lá atrás. Carlão no lugar de Andrigo e Renanzinho no lugar de seu ídolo. Aliás, Renanzinho entrou no lugar do seu ídolo Lucão do Break. Olha, o que acontece é que tem uma carga muito grande emocional em cima do Operário. O jogo tá muito complicado. O Guarani jogou uns 15 minutos no segundo tempo de um futebol organizado. Mas essas mexidas do Daniel Paulista tornaram o jogo uma tremenda bagunça, né? A grande verdade é que ele começou a administrar muito cedo. Não podia fazer certas coisas que ele fez aí. De qualquer maneira, o time está vencendo, o time está batalhando pra caramba. O que o time não correu contra o Vitória está correndo o dobro hoje. Isso é inegável. Mas depois de algumas mexidas que ele fez, o time do Guarani virou uma tremenda bagunça em campo. Vem bola para o campo ofensivo, o time do Operário, segura Silva volta o jogo para Pimpão, Pimpão com o pé direito empurra para Reni. 40, quase 41 segundo tempo, já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. E tem o craque do jogo, hein? O oferecimento da Nico Paneteria. O jogo tá parado. Houve a falta, levando o braço, camisa 20, Cleiton. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 41 cravados no segundo tempo. No brinco, terça-feira, dia de futebol, Série B. Guarani 2, Operário 0. Vem Guarani com Maxwell, dominou, cortou a entrada na grande área, caiu. Foi fominha, não tocou, perdeu a bola. Chega rasgando, tira lá atrás da zaga do Operário. Confirmando no brinco. 2, Guarani. Guarani vai sumindo, passa inclusive o Operário na classificação da B-Zona. 0 para o time paranaense, Edu. Olha, o líder Coritiba joga sexta-feira em casa com o Botafogo do Rio, hein? Lembrando que a Ponte joga domingo, 16 horas, São Januário, Vasco e a Macaca. O CRB também é domingo, 16 horas, CRB e Cruzeiro. Tá registrado. Aqui no futebol da Bandeirantes Campinas, com toda a equipe de Carlos Batista, para você curtir o melhor do futebol. 8 da noite, 45 minutos, horário oficial de Brasília. Reta final de jogo. Aqui vem embora o time do Operário na entrada da grande área. Rafael Oller soltou o curtinho na ponta para Schumacher. Para Pimpão, dominou o pé direito, coloca no canto para fora. Passa a esquerda com perigo, ele chapou com o pé direito, tentava o lado oposto do Rafael Martins, que pulou em câmera lenta, tentou tirar, mas não conseguiu. Não é uma crítica não, é o estilo do goleiro para cair, né? Nesse tipo de lance aí, né, Marquinhos? Eu não sou goleiro, mas ele tentou ir na bola, né? Só que ela passou muito longe. Fez o que tinha que fazer, foi lá para tentar fazer a defesa, Boles. O Rafael Martins, dentro da sua situação, como é que você avalia a atuação do goleiro Bugrino, hein, Gleger? Fez uma defesa importante naquele lance aí no escanteio, quase que ele se compromete. Um lance bobo ali numa disputa de bola. Fica preocupado com o atacante, ele tem que ficar preocupado com a bola. Se preocupou com o atacante ali e se embolou todo. E outra, quando sai é para resolver, né, Gleger? Exatamente, sai do gol, tem que sair decidido. Para mim, quase que ele se complica, mas fez um jogo regular. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Operário com Pimpão, jogou para a área, tentando Schumacher, afasta, tira Cardão. A entrada do Cardão foi exatamente para isso, né? Para evitar a ação ofensiva pelo alto do time do Operário, porque o Operário meteu esse Schumacher aí, tem quase 2 metros. Tentativa do Operário pela direita, fica reclamando um toque no braço, Alex Silva, o árbitro manda seguir, domina Alain Vitor, sai com a bola dominada, meteu para Bidu, Bidu na esquerda, devolveu para Alain Vitor, se apresenta Renanzinho, dominou, limpou, Maxwell foi pro comando, lançamento para ele, dominou, limpou, passou Alain Vitor. E o Maxwell também apanha na bola, hein? Apanha na bola, Maxwell. Veio de qual time, Maxwell, hein, Marquinhos? Maxwell estava fora do país, né? Tava fora. Ele jogou no Sport, né, se não me engano. Jogou no Sport também. Mas tá apanhando na bola. Aqui recupera o time do Operário. Rafael Oller tentou na frente forte, demais pro Cleiton. A bola acaba saindo lateral de graça pro time do Guarani. Já o jogo aberto. Fala, CH. Confio que essa informação tá equivocada, viu, Marquinhos? Oi.
Acho que o Maxwell não estava fora do país, não. Ele estava fora de órbita. Em outro planeta. Você foi bem, CH. Os direitos dele estavam presos no... Ele estava e continua estando, né, o CH? Continua, né? Era melhor ter deixado o Lucão do break, pelo menos. Pelo menos tinha... A hashtag poderia ser alterada. Estaria vivo até agora. Ó, que isso. A galera pedindo mais um Lucão do break. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize seu orçamento. Aqui trabalha a bola o time do Operário com Rodolfo Filemon. Abertura pela direita para Alex Silva. Chega rasgando Alan Vitor. A bola explodiu no corpo do Alex Silva, que foi imediatamente a nocaute. Nem precisou abrir contagem o árbitro. Vai lá, pede desculpas o Alan Vitor. Aliás, foi o Maxwell ou foi o Alan Vitor? Deixa eu procurar aqui. Eu acho que foi o Renanzinho. Deu um bico na bola, a bola atingiu, rapaz, quase as partes baixas ali. Um pouquinho acima e foi a nocaute imediatamente o Alex Silva. Subiu a placa, vamos até 50 minutos. Com o polegar indicando, o Marcos Luiz confirmando, vamos até 50 minutos. Está sendo atendido o Alex Silva e houve inclusive ali a necessidade, ou por precaução, a entrada do departamento médico também do Guarani. Você fica falando que o Maxwell não faz nada no jogo, acabou de fazer. Foi ele, né? Foi ele quem chutou a bola. Quase matou o jogador do Operário. Rapaz, foi um bico, hein? Ele tentou tirar, colocar para fora, ou bater talvez no próprio adversário para a bola resvalar e saiu, mas acabou atingindo o jogador Alex Silva, que lentamente vai se levantando. Quer construir ou reformar? A Teleanorte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Teleanorte! 46 mais 4 minutos de bola rolando no brinco. Placar de 2-0 para o Guarani após 3 jogos. Está voltando a vencer na Besouro o Guarani. Primeira vitória do segundo turno, estreou perdendo para o Vitória, jogando em Salvador por 1-0, fez um péssimo jogo, mas agora volta a vencer. Domina o time do Operário, pé direito, vem cruzamento para Schumacher, subiu com o Ricardo, a bola fica viva, Rafael Martins. Tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa, chegou ainda, tentou recuperar ali o Cleiton. Na verdade foi o Rafael Waller, mas o Rafael Martins ficou com ela para sair jogando para o time do Guarani. Ele tenta o lançamento lá na frente, vamos até 50. Procurando Maxwell, afasta, tira a defesa, briga Maxwell pelo rebote. Alan Vitor vai brigar também, a bola espirra e sobra para o goleiro Simão. Para sair jogando pela canhota para Silva. E o Guarani vai quebrando uma invencibilidade de 5 jogos no Operário. Inclusive na última rodada venceu o Vasco do Lisca Doido por 3-0, hein, Marquinhos? 3 vitórias e 2 empates, né? 5 jogos estava o Operário sem perder. Aqui a defesa falha lá atrás com Thales e Ronaldo Alves. Sobra para Schumacher, para Alex Silva, bico na grande área, setor direito. Devolveu para Cleiton, puxou para canhota, arrisca, bate pro gol, em cima do Thales. Rebote para Cleiton, experimentou no meio do caminho, a bola desvia no Thales, na cabeça do Thales, vai embora. Linha de fundo, é escanteio pro Operário bater. Ô, Bolis, a gente está falando, claro, né, destas fumaças aí, dos focos de incêndio, mas não dá a impressão de que também no brinco tem lá, tá meio que acinzentado, não, mas... Eu acho que sim, talvez. Pois é. Fiquei com essa impressão também, viu, Marquinhos? Amarelo para Ronaldo Alves, que aí foi dar uma catimbada, né? Aí ele forçou o cartão, claramente, o Ronaldo. O cara tava com a bola colocada para cobrar o escanteio. O cara foi lá e chutou. Não, e não vem o Operário, cruzamento para área, afasta, tira a defesa. Isso não existe, né? E não é o cartão para zerar, viu, Gleger? Porque ele não estava pendurado. Pendurados estão Carlão e Eliel. Essa eu não entendi. Também não. Rapaz, ninguém entendeu. Tem aquela vinheta, né? Eu não entendi. Não, ninguém entendeu. Não entendi o que ele falou. Aqui tenta vir para o canto de ataque o time do Guarani. Passe forte, a bola sai na proteção do Rodolfo. Lateral para o time do Operário para fazer a cobrança lá pelos lados do tobogã. Cobra pelo meio, volta o jogo para Rafael Waller. 48. Mais 2 no brinco. Para o Guarani comemorar mais uma vitória importante na Série B. Lançamento na ponta para Silva. Escorregou. O Silva dominou e escorregou. Melhor para Matheus Ludwig. Recupera a posse de bola, parte com ela dominada, já pisando no campo ofensivo, tem pela canhota Alan Vitor, soltou no comando, boa, a bola vem cruzamento, no meio do caminho a bola bate no Renier, sobre espirrada ainda por time do Operário. Maxwell reclamou ali de um toque, aliás, o Renanzinho, mas a bola não bateu no braço não. Recupera a posse de bola o time do Operário, domina Cleiton, a menos que o VAR, né? O árbitro acione o VAR, mas em princípio não. Segue o jogo com posse de bola para o time do Operário. Ajeita o domina Silva lá pela canhota. Tentou levar a marcação do Matheus Ludwig. Fecha bem o garoto, mas comete a falta. Pra mim não houve nada não, viu, Marquinhos? Mas ele marcou a falta.
do Matheus Ludic para cima do Silva, o jogo está parado. Não houve falta para mim, jogada absolutamente normal, deu uma escorregada ali, né? Foi na base da malandragem, Bolis. Da experiência, nem tão experiente assim o Silva, confesso que realmente fiquei com essa impressão que não houve a falta. 49, vem mais uma bola na área do Guarani, entramos no minuto final, vem Silva, pé canhoto, levantou, jogou lá dentro de cabeça, Cardão afastou, voltou no rebote para o Maxwell. Toca mal de novo o Maxwell, hein? Eram 3 contra 2, 3 do Guarani contra 2 do Operário, com a defesa toda lá atrás, passe errado. Volta de graça para Simão, 49,5, mais 30 segundos no brinco. O Guarani não perde mais o Bugrão. Trabalha a bola no campo ofensivo, o time do Operário vai terminar no jogo, já o jogo aberto. Vem o time do Operário, passe no comando para Schumacher, que não domina. Fica a bola com o goleiro Rafael Martins, para ficar com ela dentro da sua pequena área, para esperar o apito final. O árbitro vai terminar do brinco. O Guarani, após 13 jogos, volta a vencer na Bezona, sobe para 33, ultrapassa o próprio Operário na tabela de classificação. Venceu no primeiro turno, vence no segundo turno, faz 7 gols no time paranaense, porque na primeira venceu por 5-2. Ele deu mais um aí. Rapaz, baita discurso que eu preparei, Marquinhos. Você viu? De repente o cara deu mais um. Prepara outro aí, Bolis. Aqui vai embora o time do Operário. Trabalha a bola no campo ofensivo. Rafael Chorão. Ele ajeita, domina pela minha esquerda. Soltou na canhota para Silva. De primeira, prepara o cruzamento. Thales na primeira trave, corta. Volta para o Bruno Silva. Ajeita, domina, coloca no terreno para Maxwell. No comando para Renanzinho. Renanzinho recolheu, dominou. A chance do terceiro lançado. Maxwell lá na ponta direita. Fecha na área, Alan Vitor. Na segunda trave, Bidu. Recolheu, dominou, cruzou para Bidu. Vai marcar, entrou, tocou. A bola desvia no zagueiro e entrou. A de bandeirinha marcou impedimento. É do Bidu. Tá marcado impedimento. Não valeu o gol, o árbitro termina o jogo, mas está pedindo para esperar, porque o lance vai ser revisto. Cruzamento. Ih, rapaz, eu vou narrar o gol. Narra porque o gol valeu, não tá nem pedindo não, hein? Gol contra do Alex Silva. Eu vou narrar o gol do Bugrão. Vai ser o terceiro do Guarani. O árbitro esperando a confirmação do VAR. Evidentemente, nesse tipo de lance ele não vai para a cabine, porque é ou não gol, sim ou não. Ele não terminou o jogo não, pediu para esperar. Vai confirmar o gol agora. Atenção, recebe a comunicação o árbitro André Luiz Castro. Vem a confirmação do árbitro de VAR. Em princípio, pra gente, o gol foi legal do Bidu. Posição legal, é um lance difícil, o ângulo talvez não ajude. O gol contra do Alex Silva, não é isso, Bolis? Alex Silva, porque o Bidu tentou cruzamento no meio da área. É isso aí. O árbitro está recebendo a comunicação do árbitro de vídeo. Olha para o cronômetro, tempo regulamentar já esgotado, inclusive com tempo acrescido. O árbitro, neste momento, vai confirmar o gol do Bugrão. E eu vou narrar de novo. Lançamento para Maxwell na direita. Dominou, levou para o fundo, passou, sobrou para Bidu, meteu para dentro da área, o desvio é gol. Gol! Do Bugrão! Alex Silva contra! Lançado Maxwell na direita, ele cruza na segunda trave, a bola passa por todo mundo. Bidu chega batendo na bola, a bola explode em Alex Silva e vai pro fundo do gol. Amplia o Bugrão no brinco. Alex Silva contra, faz a festa na Sambugrina. Verde e branco, as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Alex Silva contra, na marca de 51 segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Bugrina. Tá registrado no brinco. Alex Silva contra, Guarani 1, Guarani 2, 3 pro Guarani, 0 pro Operário. Simão, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Pra fechar o caixão do Operário quando termina o jogo, detalhe do gol, Marcos Luiz. Lançamento veio aqui pro Bidu, né? Na ala esquerda, pela ponta. Ele fintou inclusive o jogador Renier, que estava na marcação, e o cruzamento. Só que não tinha nenhum atacante, mas quem apareceu? O lateral direito, Alex Silva. Contra, mas o que vale é o gol do Guarani. Bidu
fez o cruzamento e o Alex Silva empurrou para a rede. 3-0 e termina o jogo, Bolis. Placar clássico no Brinco, 3-0 para o Guarani, apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, o Guarani volta a vencer no Campeonato Brasileiro, Marcos Luiz. E o Júlio César, jogador que marcou um dos gols da equipe do Guarani, vai falar desta vitória importantíssima, 3-0. O Bugre está reabilitado dentro da competição, depois da derrota que aconteceu em Salvador. Primeiramente, feliz demais pelo gol. Graças a Deus pude balançar a rede e fico feliz demais, né? A vitória foi importante demais para o grupo. A gente precisava de uma atuação consistente para voltar ao eixo de novo. A gente sabia que estava devendo nos últimos jogos. A gente deixou um pouco baixar o ritmo. E para quem almeja alguma coisa na competição, a gente não pode deixar isso. E o melhor ainda foi no confronto direto. Eles estavam 2 pontos na frente, agora a gente passa 1 na frente deles. Um jogo muito difícil. E graças a Deus a gente foi feliz aí e conseguiu sair com os 3 pontos hoje. Legal, Júlio César, jogador do Guarani, fez um dos gols do Bugre, Bolis. Termina o jogo, faz a festa, nação bugrina, o Guarani reabilitado, 3-0, repita um placar clássico, 3-0 Bugrão, vence o time do Operário, Lucão do break, Júlio César, e para fechar o caixão do Operário, Alex Silva contra na jogada do Maxwell, a participação efetiva do Bidu. Termina o jogo, na sequência vem aí o jogo aberto na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Olha, o Edson Coelho da Vila Lemos, ele falou, realmente aqui no Brinco tá mesmo enfumaçado, tem uma fumaça aqui e tal. Diz ele, Marcos Luiz, que foi sorteado pelo sócio campeão. Isso. Opa, tá no Brinco, ele assistiu o jogo lá do Brinco, né? Existe isso mesmo, sim, né? Essa promoção aí. Toda vez há um sorteio, se não me falha, não sei se são 30 ou 40 pessoas que são sorteadas pelo sócio campeão. É um número limitado, né? É um número limitado. Eu não sei dizer qual é o número, Edu, mas existe sim, né? O pessoal né? que ganha o sorteio e vai lá, sim. Edson Coelho, um abraço para você, muito obrigado pela informação. Eu não sabia dessa promoção, porque hoje público... Aliás, de público também não entendo quando que pode, não tá... Tinha público no jogo do Remo, tinha público no jogo do Cruzeiro. Você viu que lá em Belo Horizonte não pode mais, a prefeitura determinou, né, Edu? E vai ter no Brasil e Argentina, hein? Vai ter. 12 mil. Vai ter Brasil e Argentina, e aí a pergunta é o seguinte, será que vai ter público no derby? Daqui a pouco, né? Dia 18, talvez, o derby e tal, vai ser no Majestoso, porque a gente, olha, em termos de público, acho que perdeu o controle, viu, gente? Perdeu o controle. Bom, é o seguinte, Guarani, então, com essa vitória, é 5º colocado, 33, tem toda uma rodada, inclusive um jogo atrasado entre CSA e Náutico, que vai começar daqui a pouco, né? Vamos aguardar, diria o CH. Olha, 1-0, gol do Lucão do break no final do primeiro tempo de pênalti. Começa o segundo tempo, faz 2-0 com o Júlio César e 3-0 nesse lance em que participa o Renanzinho para Maxwell. Maxwell cruzando para Bidu, que chuta cruzado, bate em Alex Silva, gol contra. Alô, CH, um gol no finalzinho do primeiro tempo, um gol no comecinho do segundo tempo e os 3-0 para finalizar, CH. Nós temos que dar muito relevo, e eu vou fazer isso, a disposição, vontade e luta do time. Não foi um primor de partida, foi um primor de resultado, né? Resultado clássico, 3-0. O time não jogou um baita futebol, mas jogou um futebol com paciência, com marcação forte, com vontade, e não precisava nem jogar bem. Tinha que ganhar o jogo para interromper a série de jogos sem vitória. O Guarani fez isso. Ele deu as cartas dentro de casa, ele teve imposição, ele jogou como tem que jogar. No Brinco, quem manda é o Guarani. E foi assim que o time se comportou. E no momento mais crítico do jogo, eu quero de novo falar sobre uma palavra que para mim fez a diferença. A paciência. Que o Guarani hoje enfrentou um time muito disciplinado sem a bola. Um time que marca, bem treinado, não é à toa que o Operário tem 32 pontos no campeonato. Isso não acontece por acaso. Acontece porque o time tem alguns valores interessantes
e também tem um treinador que tem o comando da situação. É um time organizado. Não sei se vai subir, não sei se vai cair, eu não tenho bola de cristal, mas até agora o Operário mostrou organização. E o Guarani precisava tomar conta dessa situação, dessa dificuldade, ter inteligência para vencer essa dificuldade, e teve. Contou com um pouco de sorte, é verdade, mas teve competência. Não dá para não destacar o Ludic, por exemplo. Menino que eu não vi há tanto tempo, e pode deixar ele como titular, porque ele deu conta do recado hoje. Não foi nenhum primor, mas deu conta do recado. O trabalho da defesa hoje foi, de novo, positivo. A volta do Bruno Silva com o Rodrigo Andrade eleva o meio-campo a um outro patamar. Quando você precisa esfriar o jogo, quando você precisa pensar a partida, acelerar ou desacelerar, esses dois têm o domínio da posição. Eles são do ramo, eles são jogadores de meio-campo, são jogadores que pensam o jogo. Por isso que o Guarani teve o desempenho que teve. Porque no momento crítico, se você não tem um meio-campo onde os jogadores ditam corretamente quando tem que acelerar e quando tem que parar e organizar, a coisa tem muito mais dificuldade para acontecer. É verdade também que num jogo duro, 1-0 no primeiro tempo, você volta, faz 2-0, não é que fica mais fácil, mas emocionalmente você joga uma carreta de responsabilidade para o outro time. Aí é você trabalhar com aplicação sem a bola, ficar postado, ter vontade e disposição, que você não vai perder o jogo de jeito nenhum. E o Guarani teve alguma oscilação, mas porque o treinador teve que mexer no time. Eu só não concordei a história de colocou o Schumacher 2 metros, ele coloca o Carlão para subir. Você não precisava, você tinha que ficar com a bola. Não colocar mais um cara alto, já tinham 2 altos lá. Não entrou 3 altos, entrou 1. Já tinha 2 zagueiros lá. Ele desorganizou o time para botar um back a mais. Eu não faria isso. Mas eu tenho que dar relevo ao trabalho do treinador, que descobriu dentro do elenco uma solução para a lateral direita por hora. Acertou. No meio-campo, ele bancou o Rodrigo Andrade sem ritmo, acertou o meio-campo. Então tem mérito. E hoje ele bancou de novo o Lucão fez o primeiro gol. Então, o Daniel, o que ele não fez de positivo contra o Vitória, hoje eu tenho que dar relevo que ele acertou nas decisões que ele tomou. Então o Guarani está de parabéns, tinha que ganhar o jogo, ganhou, e ganhou com sobras e de maneira merecida. Incontestável para mim, Edu Pinheiro, a vitória do Guarani 3-0 contra o Operário. Olha, o Jorginho, o Edson Coelho, da Vila Lemos, que está no brinco, ele falou que são 5 sócios, tá? Foram sorteados 5 sócios do sócio campeão, então eles estão em 5 lá e viram o jogo. Legal. Respeitando, tá? É uma promoção, mas não é muita gente para tomar cuidado e tal. Então fica bem claro aqui, só 5 torcedores, ok? Só 5, né? Importante. Legal isso aí. Olha, Edu, assim, nós falávamos muito, né, antes de começar a partida, da escalação de alguns jogadores que não vem realmente atuando bem, né? Aliás, o Lucão do Break, que era, sem dúvida nenhuma, o mais contestado, ele fez o gol de pênalti, legal, mas durante toda a partida, aliás, o Bolis, se eu não me engano, o Bolis falou umas 3 vezes na transmissão. Nossa, o Lucão do Break não tem mobilidade, né? Se movimenta muito pouco. Você vê que no primeiro lance ali, ele sai num chute do Júlio César, lá no primeiro tempo, né? Que a bola acabou pegando na rede pelo lado de fora. E foi uma movimentação, onde ele se movimenta, sai para o pivô, né? E acontece a jogada. E no lance do pênalti, né, que ele inicia a jogada ali e que acaba originando o pênalti numa movimentação onde ele recebe uma bola no pivô. Mas só que é muito pouco, né? Precisa ter um pouco mais. Tudo bem, o Guarani venceu o jogo, incontestável, tá? Eu acho que é isso mesmo. O que importa é o resultado, é a vitória. Só que o Daniel, para ter uma sequência legal, porque não dá para ficar oscilando, né? Você vê que o time do Guarani hoje jogou um futebol para vencer. Defensivamente muito bem. Os 2 laterais fizeram uma partidaça, tá? O Ludic e o Bidu foram importantíssimos. Até mesmo para neutralizar, porque quando você tem um time que marca muito forte, que sai rápido, que é o caso do Operário, você bota pressão nos caras. Bota pressão. Inverte a situação, né? Faz com que o time adversário te marque. E foi o que aconteceu. A saída de 3,
com o Bruno Silva, e em alguns momentos entrando ali como um terceiro zagueiro, soltava um pouco mais os dois laterais. Isso é estratégia de jogo. Então acertou o Daniel, porque o Guarani foi melhor, né? O Guarani finalizou mais, né? O Guarani teve maiores chances de gol. Tudo bem que o Operário teve aquele lance lá que o Rafael Martins fez a defesa, né? E o goleiro do Operário não fez nenhuma defesa, assim. Mas o Guarani teve mais volume. Chegou, finalizou, né? Mesmo errando o alvo, mas o Guarani foi melhor. E deve-se muito à estratégia de jogo do Daniel. Por que que os homens de lado, que no caso aqui o Bruno Sávio e o Júlio César, apareceram pouco? Porque é a estratégia do treinador, era o jeito... O que que acontecia? Eles vinham para dentro, né? Para abrir o corredor para a passagem dos laterais, e aí sim confundia a marcação. Quantas bolas nós vimos o Lutic na linha de fundo, quantas bolas nós vimos o Bidu, tanto que o Bidu, olha o lance, uma jogada que nasceu lá com o Renanzinho num contra-ataque, Maxwell, e quem foi finalizar? Bidu. Isso é profundidade, é usar o corredor, é chegar, né? É isso que eu peço muito para os laterais, principalmente do time do Guarani, que estava faltando isso. A gente não estava vendo isso, né? Nos últimos jogos. Então é a estratégia de jogo que deu muito certo. Então, parabenizar pelo resultado, 3-0. E olha, num concorrente direto, hein? Num concorrente direto. O Guarani agora faz 33, o Operário continua com 32. Antes da partida, o Operário estava à frente do Guarani na tabela. Então, olha que resultado importante diante de uma equipe que é um concorrente direto. O Guarani não venceu por 3-0 qualquer time. Venceu um time muito equilibrado, muito organizado, né? Que consegue evoluir jogadas, é muito perigoso. Tem uma bola parada perigosa também, só que o Guarani conseguiu neutralizar. E a estratégia de jogo do Daniel Paulista deu muito certo. Claro que tem algumas peças ainda contestáveis, mas o que vale é o resultado, é os 3 pontos. E parabéns ao Daniel Paulista, que conseguiu, diante de uma boa equipe, diante de uma equipe organizada, diante de uma equipe que antes de começar a partida estava à frente do Guarani, fazer um grande jogo e vencer por 3-0, Edu. Olha, bombando aqui no nosso WhatsApp. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, viu? Alô, Dera, o Dera, a família Covise, né? O Paulo, Samira, Lucas, o Pedro, o Tomás do Jardim Aurélio e seus amigos, o Paulão do Dix6. Bom resultado, agora tem 10 dias para treinar, né? Pega o Náutico Recife daqui 10, 11 dias. Olha, o Fabrício mandando pra gente aqui que nesse momento temporal em Chicago, Estados Unidos, hein? Será que é porque o Guarani ganhou, Edu? Mandou aqui pra gente, registrando aqui. Tá vindo pra cá, não? Tem que mandar pra cá, viu, Fabrício? Aqui tá feia a coisa, viu? Tá enfumaçado todo ano, é a mesma coisa aqui em Campinas. Todo ano. E essa região que a gente trabalha aqui na rádio, essa é um descampado e tal, tá entre aqui o Jardim São Gabriel e Valinhos, né? Então aqui tem muito mato, muito verde, e a turma coloca fogo, rapaz. É uma fumaça. Não é fácil não, hein? Alô, o Gabaliel acertou em 3-0, William do Dix6. Meu, muito obrigado, hein? Vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão, vamos para o jogo aberto. Nosso muito obrigado, pessoal que nos acompanhou nas redes sociais, Facebook, no YouTube. Você de Ribeirão Preto, a M1270. Você no radinho aqui, a M1170. Fazer o seguinte, a gente vai abrir. Faz o seguinte, Alexandre, vamos aqui o segundo gol. O primeiro foi um pênalti, né? O importante é que a bola entrou, mas não foi bem cobrado. Tudo bem, Marquinhos? E o terceiro gol foi contra. Então vamos abrir com o segundo gol do Júlio César, a 4 do segundo tempo, tá bom? E vamos para a votação do nosso craque do jogo. Fica aqui o convite. Vamos para o nosso jogo aberto, hein? Muito obrigado a todos. Continue nos acompanhando. Aqui fechado. Guarani 3, Operário 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Você está Rádio
Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola! Bola recuperada pelo time do Guarani. Thales para Ludic, Ludic para Bruno Sávio. Na marginal do gramado, a passagem de Rodrigo Andrade. Foi para disputa no corpo e ganhou. Linha lateral do grande área, rolou. Rodrigo vai marcar, bateu, espalma o goleiro. Voltou, Júlio César, pé direito, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol! Gol! Tem a 94 estampada na camisa. Rodrigo Andrade na força, ganha do zagueiro, cruza para a área. Rodrigo de primeira parte, o goleiro faz uma defesa espetacular. Ela volta no rebote. Júlio César dominou na proteção do próprio Rodrigo, bate pro gol. No meio do caminho, a bola desvia em Fábio Alemão. Sobe, mata o goleiro Simão. Júlio César, no comecinho do segundo tempo, amplia no brinco. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Júlio César, para fazer a festa da nação bugrina. Avante, 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 Bugrão. Na marca de 4 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Júlio César, tá registrado, o gol é do Bugre, registrado no brinco. Guarani 2, 0 pro Operário. Simão, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Detalhe do gol, Marcos Luiz. É este o ataque positivo, né? Se aproveitar das falhas da defesa adversária. Numa confusão tremenda. O Renier tá procurando o Júlio César até agora. Na batida do atacante do Guarani, que teve a tranquilidade para bater no canto oposto do goleiro Simão. Na primeira oportunidade, quem perdeu foi o Lucão do break. Mas na segunda, o Júlio César virou e fez o segundo do Guarani. 2-0 no brinco. Edu Pinheiro. Mas foi 3-0, porque, como disse o ouvinte, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. O mais bonito foi o segundo, por isso que reprisamos, mas no finalzinho, Alex Silva contra a final. Guarani 3, Operário 0. O primeiro, Lucão do break de pênalti a 44 do primeiro tempo. Mas, meus amigos, antes da votação do craque, eu quero conversar sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar. Eu vou falar da Nico Paneteria. Eu adoro uma padoca! A Nico, fundada em 1973, hein? Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição você já conhece, sempre surpreendendo a Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida, hein? Atenção, ala jovem! Aberta 24 horas, 7 dias por semana. 4 da manhã, vai na Nico. 2 da manhã, pode ir. 1 hora vai, 5, 6, 5 e meia, vai na Nico. Salgado, doce, sanduíche, café, chá, chocolate, croissant. Na madruga tem serviço de lanchonete e toda a padaria à sua disposição. 24 horas, hein?
Produtos 100% artesanais, criados na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo para cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 até as 3 da tarde. Domingo é só café da manhã. Aqui você encontra a deliciosa coxinha da Nico Paneteria. A melhor coxinha de Campinas. Todos os dias, sobremesas preparadas para você. E nessa semana agora, de 26 a 28 de agosto, de quinta a sábado, tem o famoso Festival de Sonhos. Olha, tem sonho de prestígio, tem sonho negresco. Tem sonho de creme de pavê com morango, tem sonho ferreiro, tem sonho ninho trufado, tem sonho de goiabada com creme cheese. Tem aquele tradicional, o sonho de creme simplesmente, ou o sonho doce de leite. E ainda tem mais, buffet de caldos à vontade todos os dias da semana, para você se deliciar. E aos finais de semana e feriados tem buffet de café da manhã para começar o dia mais especial ainda. Nico Paneteria, localizada no Castelo Coração de Campinas e dos Campineiros. Atenção, companhia! Nico Paneteria! Sensacional! Na Bandeirantes, o craque do jogo. 21h28, Guarani 3, Operário 0. Oi, Leandro Borges. Sobreviveu a fumacinha aí, Leandro Borges. Vamos lá, meu querido amigo. Não foi fácil não, Edu. O craque do jogo. Mas estamos sempre a serviço do rádio. O Guarani teve grandes destaques na partida de hoje, né? Diferentemente da última rodada. A defesa se comportou muito bem, o próprio Rafael Martins fez uma defesa espetacular quando o jogo estava 2-0, poderia complicar no finalzinho, mas eu gostei demais do Andrigo, um cara participativo, correu todo o campo, articulou, ajudou demais, né, no campo ofensivo, arrastar essa bola para o campo de ataque. Eu fico com Andrigo, bom no jogo, muito bom o Andrigo, viu, Edu? É, aquele que talvez mais finalizou pelo Guarani, Andrigo, né? Boris, parabéns pela narração, muitas pessoas aqui te elogiando aqui. Muito obrigado. Você quer ver, tem aqui o Giba Bugrino, feliz da vida, gostando da sua narração. O Giba é vovô fresco, hein? Nasceu a netinha dele, a primeira, a Laurinha, família em festa. Parabéns aí, Giba. E Hortolândia, um grande abraço, viu? Um abraço, viu, Boris? Até a próxima. Valeu, Edu. Um grande abraço para você, por ouvinte da Bandeirantes. Parabéns ao Guarani, grande resultado e que continue vencendo nesse Campeonato Brasileiro da Série B, porque a gente gosta e torce sempre para os times de Campinas. Um abraço, até a próxima, Edu. É isso aí, grande Boris. O Andrigo participa do segundo gol, né, Gleger? Participou, ele chutou, o goleiro rebateu e aí saiu o chute do Júlio César. Vamos lá, Jorginho, você voltando agora. O Andrigo fez uma boa partida. Eu gostei do Bruno Silva também. Mas eu vou ter que dar relevo para mim, o craque do jogo foi Matheus Ludic. Acho que até pela surpresa, né, de aparecer como titular. Aliás, o Marquinhos trouxe essa informação hoje aqui na nossa área. Na hora do almoço, já cravou a presença do Ludic como titular. E para mim fez uma partida muito boa. Evoluindo o jogo, o que o Guarani precisava. De laterais agudos, chegando, ajudando, recompondo. Você vê que o Guarani não passou apuro nenhum ali pelo lado direito. Mesmo participando da frente, chegando, cruzando, dando alternativas, ele não deixou de recompor e marcar e ajudar. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, o craque do jogo foi o Matheus Ludic. Conceito bom para ele, Edu. E o Cavalcante informando aqui que se o Vila Nova ganhar amanhã do Avaí, esse jogo é 16 horas da manhã em Vila Nova e Avaí, lá em Vila Nova, em Goiânia, né? Se o Vila ganhar, então no saldo o Guarani ultrapassa aí o Avaí. Obrigado, viu, Cavalcante, pela informação. Bom, você é Matheus Ludic, né, Jorginho? O Marcos Luiz, vamos lá. Eu achei que Bruno Silva foi o maestro ali no meio-campo do Guarani. Não somente na contenção, até porque ele tinha que fazer a dele e a do Rodrigo Andrade. Pra mim, Bruno Silva, o craque do jogo, nota 6, Edu. Senhores, a coisa tá bem distribuída hoje, hein? Olha aqui, tem um voto CH, o Andrigo, tem um voto o Matheus Ludic, tem um voto Bruno Silva e agora, alô, CH, o craque do jogo. Eu acho que todos esses jogaram bem. E para botar uma fervura nessa confusão aí toda, pela participação do terceiro lance, eu vou votar no Bidu, que também foi outro lateral, como disse o Gleger, foi muito bem. Então eu vou ficar com o Bidu, conceito regular / bom para ele, Edu.
Vamos fazer o seguinte, ó, pegando o regulamento aqui, deu um voto cada um, né? Aliás, ontem eu estava ouvindo o programa, o ouvinte falou, vocês deveriam fazer uma votação secreta, porque geralmente o primeiro, quando vota, se influencia, ele acha que os demais também ficam influenciados, né? Hoje, então, ele caiu a tese dele. Tá provado que não é isso, né? Tá provado que não é isso. Exatamente. Mas todos que foram votados foram bem na partida, né? Foram bem. Mas aí o regulamento, você tem que abrir o regulamento aí agora. Hein? Então, o comentarista tem peso maior, né? Então, veja bem, o então, CH no Bidu, o Zorzinho no Matheus Ludic, né? Mas aí, quando existe os dois comentaristas, acertam, né? Tem uma opinião única, vocês votariam, então tem peso maior. Por exemplo, você votou no Matheus Ludic, se o CH votasse no Ludic, seriam 2 votos pro Ludic, né? E aí sim teria peso maior. Mas como eu vou fazer o seguinte, para não desprezar o Boris nem o Marcos Luiz... Lê o regulamento aí. Não, então, quando existe uma votação, um para cada um, então os 4 são incluídos. O novo regulamento teve uma assembleia. Valeu, muito bom, muito bom. Não, para não desprezar nem teve o Boris uma nova ata essa semana uma aqui, nova foi ata. registrada. Tá então certo. os 4... Perfeito, muito bem. Destaque aí, muito bem votados. Para não ter confusão. Vocês estão de parabéns. Vocês deram, diria Milton Neves, um nó tático na minha cabeça, viu? Então é isso aí. Até regulamento tive que inventar. Meus amigos, o que vem agora? Já a ficha técnica em nome de Brasitone, tem a coletiva do Daniel Paulista, tem a defesa do jogo e também tem o gabarito, o conceito jogador por jogador. Aqui Guarani 3, Operário 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Cerveja Amistel 350ml, 2,69. E tem ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Picanha Sul Beef resfriado, 57,95 kg. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro, 14,99. Ofertas válidas até o dia 1º de setembro. Compre online e receba em casa. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60x60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte. Viva a sua casa. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, no brinco, o Guarani entrou com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do break. As alterações, a primeira, a 22 do segundo tempo, saiu Rodrigo Andrade, entrou o Índio. Depois, a 29, saiu Bruno Sávio, entrou Maxwell, saiu Júlio César, entrou Alan Victor. Depois, a 39, saiu Andrigo, entrou Carlão, saiu o Lucão do break, entrou Renanzinho, a equipe do técnico Daniel Paulista. O Operário de Simão no gol, Alex Silva, René, Rodolfo Filemon e Fabiano. Depois Rafael Oliver, Fábio Alemão, Silva,
Leandro Vilela, depois Rafael Chorão e Marcelo, depois Cleiton, Paulo Sérgio, depois Rodrigo Pimpão e Garcia, depois ele, Schumacher. O técnico Matheus Costa. Apitou André Luiz de Freitas Castro, de Goiás. Amarelo para Ronaldo Alves. A arbitragem teve aí ao auxílio do VAR para confirmar o terceiro gol do Guarani, tá? O VAR entrou no terceiro gol. O único momento do VAR no jogo. Esse gol aí, o terceiro, Alex Silva contra. 1-0 Guarani, 44 primeiro tempo, Lucão do Break, o comando do pênalti, 2-0, 4 minutos, Júlio César fazendo o segundo e Alex Silva contra, participou Renanzinho, Maxwell e o último Bidu, a 51 minutos, 3-0, Bugre 3, Operário 0, a ficha técnica em nome de Brasitoni. Novidade Brasitoni para você. A Brasitoni tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitoni@brasitoni.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitoni, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Eu tenho duas, hein? Eu tenho duas aqui. Você vai, Zorzinho, ouvir e comentar. Depois certo. Você vai votar, tá? Ok. O CH vota depois. Primeira proposta, para não dizer que não tem nada aqui, porque foram fracas as defesas, tá? 5 minutos de jogo, hein? 5 de jogo, o Paulo Sérgio, aquele que estava na ponte, que foi aí pro Operário, que na estreia fez gol de bicicleta contra o Cruzeiro, marcou gol no Botafogo também, e marcou outro gol também no Vasco, né? Marcou gol no Vasco. Então ele marcou gols aí em clubes que foram campeões brasileiros, o Paulo Sérgio. Vamos lá, primeira proposta, 5 minutos, né? O Rafael Martins estava no gol do placar eletrônico. Paulo Sérgio na bola, Bolis. Tá preparado para fazer a cobrança na falta, quase 5 minutos, primeiro tempo, meia esquerda, apenas ele perto da bola para fazer a cobrança com o pé direito, ou para cruzar para a área, afinal de contas, Renier e Rodolfo Filemon vão para a área, mas dali é para bater direto, vem Paulo Sérgio para a cobrança, é perigo contra a meta bugrina, autoriza o árbitro, pé direito, Rafael Martins pegou, largou, pega de novo o goleiro, a bola explodiu no peito de Rafael Martins, okay, mais então rapidinho aqui hoje, essa não tem muito o que comentar, vamos para a segunda, vamos, a segunda eu até sei qual que é, vamos lá. Vamos lá, aí nós estamos aqui, 33 segundos tempo, estava 2-0, a defesa do Rafael Martins. Atenção, cruzamento para a área, Alex Silva de primeira no canto, espalma, Rafael Martins! Uma defesa espetacular do goleiro, foi buscar no cantinho para salvar o Guarani, Marcos Luiz. E voltando, Gleger. Foi essa segunda, com certeza, uma belíssima defesa, né? Grau de dificuldade enorme dentro da área e foi uma boa, para mim, a defesa do jogo, essa segunda opção. Ok, olha, nós estamos aqui já na ponta da linha com a entrevista do Daniel Paulista. Vamos lá então, Marquinhos? Vamos ouvir então o técnico Daniel Paulista, né, começando a sua entrevista coletiva, e o Daniel, claro, né, com a expectativa já para o próximo jogo, e ele vai falar não somente da vitória, como em qual momento poderá contar com o Meia Regis. Bom, boa noite, primeiramente. Feliz pela vitória, pela apresentação. Acho que além de ter vencido, a gente teve um rendimento que foi satisfatório. Como você mesmo disse na pergunta, os setores funcionaram muito bem e isso foi o resultado de uma grande apresentação contra um adversário direto, uma equipe que vinha 2 pontos na frente, né, na classificação, difícil de ser batida. O Operário sempre uma equipe que tem um sistema defensivo muito bem postado, muito bem equilibrado, e acho que é destacar o equilíbrio que o Guarani teve hoje no aspecto de consciência, porque soube
ter a tranquilidade, ter a dinâmica de rodar bem a bola, de ter um bom toque de bola, não forçar muitos passes para não dar o contra-ataque ao adversário e soube jogar esse jogo, né, de passes rápidos, de tentar infiltrações, principalmente nas costas dos dois volantes adversários, principalmente com o próprio Júlio, com o próprio Sávio, que saíam das pontas e vinham para jogar pelo meio campo, para ajudar o Andrigo pelo meio de campo, e nós conseguimos isso fazer muito bem, tanto que criamos boas oportunidades. Talvez o domínio foi muito bom da equipe, né? Tivemos muitas oportunidades assim de chutes, em determinados momentos até bateu-se muita bola na defesa adversária, mas as jogadas foram bem feitas, foram bem desenhadas, foram bem distribuídas. E acho que é um momento importante porque a equipe voltou a vencer, volta a crescer na competição, na classificação da mesma forma. E a gente agora com essa pausa de jogos, a gente vai ter condições de trabalhar com mais tranquilidade, recuperar esses atletas pelo desgaste físico, que não tem sido fácil, né? Foram 3 jogos em 6 dias, com 2 viagens aí nessa sequência, porque foram 2 partidas fora. Então, assim, saímos daqui hoje satisfeito com o rendimento, com o resultado, mas seguimos no trabalho, de que a gente sabe que ainda tem muita coisa pela frente. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, você foi atleta e gostaria que você respondesse essa pergunta, né? O Lucão do Break, um jogador que estava sofrendo aí muitas críticas, e ele acabou fazendo o primeiro gol do Guarani na vitória de hoje. Para o jogador, quando ele faz um gol, ele se sente mais aliviado, ele tira uma carga dos ombros, e gostaria que você falasse das alterações na partida. Bom, acho que assim, todos os atletas gostam de fazer gol, né? E trabalham para tentar marcar. É lógico que os atacantes se cobram mais por estarem mais próximos do gol, por serem os jogadores que, teoricamente, nas oportunidades acabam tendo situações de poder marcar. Mas assim, eu analiso o contexto geral, né? O que o atleta está produzindo para a equipe. É lógico que quando ele marca, ele particularmente se sente melhor, se sente mais confiante, se sente mais aliviado, se sente até numa situação de tentar mais jogadas que possam decidir as partidas. Mas de uma maneira geral, assim, eu costumo analisar o processo como um todo. Eu acho que hoje o nosso setor ofensivo trabalhou muito bem, tanto o Sávio, o Júlio, o próprio Andrigo também na chegada, o Rodrigo sendo o jogador de apoio por trás, né, de distribuição de bola, com o próprio Lucão hoje segurando bem a bola no setor ofensivo, distribuindo em alguns momentos quando a bola entrava no seu raio de ação, foram fundamentais para que a gente tivesse o volume de jogo que a gente teve, né? Então isso foi muito bom e a gente espera que essa produção ela continue para que a gente possa seguindo fazer bons jogos e buscando sempre bons resultados. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Nessa vitória, o Guarani voltou aos bons momentos, né, do primeiro turno. E eu queria que você analisasse o seguinte, não querendo julgar esse ou aquele jogador, mas para o seu esquema tático, o que você acha que é essencial? Contar com 2 bons laterais ofensivos e colaborativos ou volantes que saibam ter o domínio da bola e abastecer o ataque com jogadas diferenciadas? O que é prioritário para você? Prioritário é ter todos os atletas à disposição. A gente sempre vai trabalhar para que a gente tenha todos, não só laterais e volantes, como citados, mas a gente gostaria que tivéssemos todos os atletas à disposição. Infelizmente, nessa sequência que a gente teve, a gente acabou sendo muito prejudicado por isso, né? Hoje foi a 21ª rodada e a 21ª escalação diferente que a gente coloca em campo. Mas, assim, eu também parabenizo os atletas pelo empenho e isso mostra que nós trabalhamos todos de uma maneira muito igual. A gente tem trocado atletas, mas o rendimento tem sido satisfatório de todos eles, tem desempenhado as suas funções de uma maneira muito positiva e isso é o que está fazendo o diferencial do Guarani. Todos estão entendendo a maneira de jogar. É lógico que nós temos também que criar alternativas em dias que a gente não está nos nossos melhores momentos, porque oscilações pela falta de entrosamento, por um ou outro fator também influenciaram.
mas de uma maneira geral tenho ficado bastante satisfeito com o que o grupo tem apresentado, com o que esses atletas têm se dedicado. É um grupo de muito trabalho, de um ambiente muito bom, e a gente tem que seguir nessa linha para que a gente possa continuar figurando sempre entre as primeiras posições. A campanha é muito boa e a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, mas que estamos trabalhando e trilhando um caminho positivo dentro da competição. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. O Guarani voltou a exibir o bom futebol em vários momentos do primeiro turno. E o calendário vai oferecer uma certa folga na tabela. Isso pode construir as condições para a montagem de novos modelos de jogo e principalmente a manutenção do padrão técnico e tático considerado ideal? Olha, pode. É lógico que a gente o Guarani hoje tem uma maneira consolidada de atuar, de jogar. É lógico que ela varia em determinados momentos dentro da partida, até mesmo pela condição de posicionamento e de estrutura do adversário. Mas o Guarani tem uma maneira consolidada. É lógico que durante esse período a gente pode tentar começar a introduzir alguns outros modelos, ou pelo menos mais um modelo, vamos dizer assim, porque não é fácil também introduzir um modelo novo, já que a gente também tem que aproveitar esse período que a gente vai ter, primeiro para recuperar os atletas do desgaste que tem sido a maratona de jogos. Segundo, para tentar recuperar todos no aspecto físico, e a gente tem um grupo bastante oxigenado, bastante coeso da parte física para superar depois a outra sequência que vai vir pela frente. E dentro desses intervalos a gente com certeza vai tentar aperfeiçoar, vai tentar melhorar, porque erros sempre aconteceram, mesmo tendo esse sistema, esse modelo definido, oscilações aconteceram. A própria partida de hoje também teve momentos que a gente tem que trabalhar em cima da nossa melhora. Mas é lógico que a gente tem que sempre tentar colocar algo diferente nesse período, para que no momento de adversidade, no momento de dificuldade, a gente possa estar introduzindo uma maneira nova de jogar. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. A gente sabe que, além da questão técnica, existe no futebol muito a questão psicológica, né? Você acha que essa vitória, da forma com que ela aconteceu, quebra de vez essa sequência negativa de 3 derrotas, até porque o Guarani volta a ficar muito próximo do G4, deixar para trás aquela sequência negativa? Olha, oscilação, eu vejo com naturalidade ela dentro da competição. Todas as equipes passam por isso. É lógico que o quanto a gente encurtar esse período é melhor. O Guarani acho que teve esse período de 3 jogos sem vitórias, acho que teve um outro período de 3 jogos sem vitórias mais no começo do turno, e depois respondeu muito bem com uma sequência altamente positiva. Então é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando. A gente sabe que fizemos uma boa partida, conquistamos um bom resultado, o grupo tem se mostrado no aspecto psicológico altamente consciente do nosso momento, da nossa realidade, daquilo que a gente precisa fazer para estar sempre jogando no nível com que a gente se apresentou hoje. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, sabendo que teremos aí grandes adversários, dificuldades pelo caminho, mas esse grupo já mostrou que quando ele está muito focado, muito concentrado, coisas altamente positivas ele pode alcançar. Então é dessa forma como a gente vai trabalhar, mirando agora o grande compromisso que a gente vai ter perante o Náutico, né, em Recife. O Náutico também iniciando um trabalho agora de treinador novo. Então, assim, uma dificuldade muito grande, mas que a gente vai forte, concentrado para tentar buscar novamente um bom resultado. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som. Boa noite, Daniel Paulista. A minha pergunta é o seguinte: independente do resultado, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Lucão do Break, do Júlio César e principalmente do Matheus Ludic, que fez a sua melhor partida e jogou muita bola nessa noite aqui no Brinco de Ouro. Obrigado. Eu, assim, não sou muito de pontuar as apresentações, mas acho que, como um todo, a equipe fez uma boa partida, todos os atletas se tiveram muito bem no aspecto de rendimento. É lógico que o Ludic se destacou e a gente está muito satisfeito com o rendimento que ele teve dentro da partida, pelo período, né, que ele não havia ainda tido a oportunidade de iniciar. E como eu falo para eles, eu acho que assim, o Ludic mostrou que a gente tem que estar preparado quando a oportunidade ela aparece, né? Hoje nós entendemos que era o momento dele receber essa oportunidade e ele estava
totalmente preparado, haja visto o jogo que ele fez, bastante seguro no aspecto defensivo e ainda aparecendo em algumas oportunidades também ofensivamente, contribuindo com o próprio Sávio, com o próprio Rodrigo ali pelo setor direito do campo, criando boas alternativas no aspecto ofensivo. Então acho que a gente ganha mais um atleta nesse sentido e seguimos trabalhando aí forte em busca dos nossos objetivos. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel, parabéns pela vitória. Agora o Guarani tem 10, 11 dias aí de intervalo entre um jogo e outro. O que você pretende fazer, né? Se você vai continuar com esse esquema tático ou com a volta de alguns jogadores, você pode mexer no esquema. O que você pretende fazer depois do jogo de hoje e com esses dias para poder treinar melhor o time? Como eu já falei em outra resposta, né? A gente aproveitar, primeiramente, recuperar os atletas que estão aí não podendo atuar, tentar recuperar, na verdade, né? Que a gente tem esse período agora sem jogos, recuperar os atletas que vêm nessa maratona de desgaste, de superação, de viagem, uma sequência de jogos altamente pesada, e então recuperar o do aspecto físico e também tentar aperfeiçoar aquilo que a gente já vem fazendo, trabalhar em cima dos nossos erros, tentar criar mais uma alternativa de uma situação de jogo, né? Mas de uma maneira geral a gente vai ter um tempinho maior para trabalhar em cima, principalmente dos nossos erros, né? De que vem acontecendo, para que a gente possa fazer cada jogo melhor, e é assim que a gente vai trabalhar. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. E o Guarani vence e se reabilita. Mas a minha pergunta é o seguinte: o acesso hoje é o objetivo do Guarani? O acesso é consequência? Eu acho que assim, desde o início a gente tem trabalhado aqui de uma maneira muito transparente e muito consciente com os atletas em cima dessa situação. Eu acho que o Guarani ele tem demonstrado que ele está num caminho que, se ele continuar nessa trajetória, ele vai ter condições de disputar o acesso lá nas últimas rodadas. É lógico que o que vai definir isso é essa sequência de jogos. Já estamos no retorno, uma sequência desgastante. Hoje foi um grande resultado pela também da troca de posição com o adversário. Então isso foi extremamente positivo, o resultado hoje. E seguimos trabalhando. Tomara que consigamos, no final, tentar buscar esse grande objetivo, que eu acho que vai coroar um grande campeonato que essa equipe vem fazendo. Mas de uma maneira ainda superficial, a gente segue trabalhando, sabendo das nossas limitações, mas também sabendo das nossas qualidades, e que a gente vem demonstrando boas condições, jogos interessantes, jogos bastante ofensivos. Hoje, novamente, agora conseguimos atingir novamente o melhor ataque, né? Então, assim, é uma equipe que tem jogado da maneira como a tradição do Guarani sempre jogou, ofensivamente, buscando gol, e seguimos assim para que a gente sempre esteja pontuando e figurando numa colocação cada vez melhor. Isabela Sabélico, Tati, Record TV. Daniel, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse sobre a postura do elenco, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E no intervalo, quais foram as orientações para a segunda etapa? Acho que o Guarani fez um jogo bastante consciente, um jogo sólido, consistente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Na questão do intervalo, a gente procurou trabalhar principalmente a questão de não dar o contra-ataque ao adversário, já que no primeiro tempo a postura do Operário mostrava isso, uma equipe que baixou as linhas de marcação, se posicionou muito defensivamente no seu campo e estava jogando muito em cima do nosso erro, talvez numa roubada de bola, num erro de passe, para saída em velocidade. Então ajustamos isso para não sofrer nenhum tipo de risco e fazer um segundo tempo seguro, já que na virada conseguimos sair na frente e aí o jogo mudou, né? Nós conseguimos controlar bem os avanços do adversário e nós conseguimos criar as melhores oportunidades em cima dos espaços que o adversário nos deu, né? Tanto o nosso setor ofensivo hoje se portou muito bem, tanto no aspecto de ajuda na marcação, mas também no aspecto de criação de jogadas, se movimentaram bem, procuraram os espaços e criamos inúmeras oportunidades, fizemos o placar e de uma maneira geral nós saímos daqui bastante satisfatório com a apresentação e o resultado.
Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o retorno dos jogadores que estavam suspensos, machucados, principalmente Rodrigo Andrade e Bruno Silva. Qual é o diferencial desta dupla de volantes que se encaixou tão bem em relação às outras opções que a gente tem no elenco? Obrigado, boa noite. Como eu disse, eu acho assim, todos os jogadores fizeram uma boa partida hoje. Eu acho que assim, o mais importante é a gente ter sempre a maioria dos atletas à disposição. Hoje a gente tem a grande maioria, né, à nossa disposição para estar à disposição caso a gente opte por um ou por outro em determinado jogo. E todos estão entendendo muito a maneira como jogar, estão sendo muito conscientes com a nossa realidade, com o nosso momento. Então isso tem trazido uma confiança muito grande, tem tido um rendimento também bastante satisfatório e é dessa maneira como a gente vai continuar seguindo. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse da verticalidade do seu ataque, né? Da forma agressiva que o time jogou hoje, sufocou a equipe do Operário, jogou muito bem, né? Você falava no jogo de sábado da atitude. Você sente que hoje o time teve uma atitude diferente, especialmente no setor ofensivo, onde a equipe hoje conseguiu ser efetiva e 2-0 foi de forma muito justa? Não, eu acho que, como um todo, a equipe foi diferente do jogo contra o Vitória, em vários aspectos, né? A atitude também contribuiu para que a equipe voltasse a jogar o padrão de jogo que esteve hoje. No Vitória, infelizmente, as coisas não funcionaram, a gente não se encontrou no nosso melhor dia. Mas hoje não, a equipe se portou durante os 90 e poucos minutos de uma forma muito consciente, consistente, como você disse, sendo um ataque vertical, procurando sempre o gol, com chegada dos laterais, movimentações pelo meio, e isso dificultou muito para o adversário não conseguiu encaixar a marcação em nenhum momento, né? E a gente construiu o rendimento e a vitória extremamente importante para o momento e para que faz com que a gente volte a crescer na questão de pontuação e também na colocação dentro do campeonato. Legal, Edu, aí a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Guarani que venceu o Operário por 3-0, se reabilita na competição e volta a jogar agora só dia 4, hein, Edu? Daqui 11 dias, Daqui 11 dias contra o Náutico. Esta partida será lá em Náutico, né, Edu? Nos Aflitos. Nos Aflitos, né? Náutico... No sábado, dia 4, é isso, né? Dia 4. Às 4h30 da tarde, se não me falha a memória. 4h30. Quer dizer, 11 dias é um intervalo legal, né, Marquinhos? Dá pra recuperar essa rapaziada aí. Júnior Todinho, Regis... Aí um amigo meu já falou assim, Marquinhos, acho que estão recuperando o Regis pro derby. É porque... Não, exatamente. Né? Aliás, o derby recupera muita gente. Recupera. O que sai de nego do departamento médico é uma grandeza, né, Edu? Diogo Matheus também não foi pro jogo hoje. Teve um probleminha, né, lateral Diogo Matheus tem um problema no tornozelo, uma contusão de grau 2. Júnior Todinho também não foi, você falou aí. Um desconforto muscular, uma questão muscular, né? Ele reapareceu no outro jogo, né? No jogo anterior, mas agora... Eduardo Persson tem ainda um desgaste muscular e não tem previsão para voltar, Edu. Tá, e Carlão no banco, foi Carlão opção no banco entrou hoje depois, né? Entrou no lugar do Andrigo. Do Andrigo. Marquinhos, um abraço, viu? Ô, Edu, sempre um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Um abração, até a próxima. Para você também, viu? Nós estamos aqui no craque do jogo, CH. Você ouviu as defesas, foram 2 propostas. E agora você também, o Gleger voltou naquela do Rafael Martins a 33 do segundo tempo, escanteio cobrado. Alex Silva pega próximo da pequena área, foi no reflexo, CH. Acompanhe o relator. E a defesa foi essa, assim narrada por Leandro Bolli. Atenção, cruzamento para a área. Alex Silva de primeira no canto, espalma Rafael Martins. Uma defesa espetacular do goleiro. Foi buscar no cantinho para salvar o Guarani, Marcos Luiz. Foi muito bem na bola o Rafael Martins, né? Com a ponta dos dedos da mão direita. Literalmente salvou aquele que seria o primeiro gol do Operário, que continua com a posse de bola. Amigos, a bola rolando, o CSA e Náutico, primeiro tempo 0-0. Já tivemos aqui o craque do jogo, a ficha técnica, a defesa do jogo foi essa. Na sequência, o gabarito, hein? O conceito jogador por jogador, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Guarani 3, Operário 0 e essa, portanto, foi a defesa do jogo. Já já, o gabarito.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado Nórdico Snow polido retificado 60 por 60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte. Viva a sua casa. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Heineken 350ml, 3,99. Suco de laranja Pomares 1 litro e 700, 12,99. Filé mignon Frigonosso peça a vácuo 59,95 kg. Ofertas válidas até o dia 1º de setembro. Compre online e receba em casa. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. Amanhã, quarta-feira, eu tô vendo aqui segunda rodada da segunda divisão paulista. 15 de Jaú e Assistência, na realidade é a quarta divisão, né? Olha o que fizeram com a... Tem jogo América de Rio Preto e Inter de Bebedouro. Amanhã, Jorginho, 3 da tarde. Olha o que fizeram com a América. Bezinha. Famosa Bezinha. A famosa Bezinha, rapaz. Tem quantidade de times tradicionais aí, né? Tradicionais, olha o aí, Paulista. clássico. Mogi Mirim, Rio Branco, amanhã. Meu Rio Branco, rapaz. amanhã. Jogão, hein? Amanhã, 3 da tarde, lá em Mogi Mirim. Olha o que fizeram com os times, rapaz. Flamengo e Barcelona, Mauense e Guarulhos. O Paulista joga amanhã também. Contra o Colorado Caieiras. Estádio Carlos Ferracini em Caieiras, hein? Então, CH amanhã de plantão, 3 da tarde, informando aqui os detalhes aqui na Bandeirantes. Tá bom? Vamos lá, ô Jorginho, o gabarito, Guarani 3, Operário 0. Qual é o conceito que você dá para o jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Eu gostei do jogo, achei bem movimentado. Vou dar um conceito bom pro jogo e melhor o primeiro tempo. Bom, primeiro tempo. E você, CH? O conceito e qual o tempo que foi melhor? Foi um jogo muito disputado. Gostei da partida também, conceito bom. Vamos lá, Rafael Martins, não foi assim muito exigido. Essa defesa foi importante, né? Já pensou tomar um gol a 33 minutos? Tava 2-0, né? É. E aí, o Operário estava em cima, foi bem no cantinho. Ou algum outro detalhe que você queira falar, o conceito do Rafael Martins? Não, eu acho que hoje foi tranquilo, um jogo tranquilo, né? Fez essa defesa importante. Eu só acho... Fica assim, eu recebi aqui agora diversas mensagens aqui nas minhas redes sociais
falando por que o Rafael todo momento faz aquela cara de choro, fica caído, inventando umas... Eu também acho estranho, né? Você fazer uma cera em algum momento, isso é legal, faz parte, né? Mas ele faz em demasiado, eu não gosto. Acho que é tem um momento certo para se fazer isso. Aliás, eu fazia muito também. Mas tem um momento certo, tá? Mas tudo bem, é a característica dele. E eu vou dar um conceito regular pro Rafael Martins. Foi bem no jogo. Matheus Ludwig, CH, eu anotei aqui 11 minutos de jogo, ele recuperou uma bola, o Guarani estava atacando o gol do placar, gol de entrada, perdão, atacando para o gol de entrada, e aí ele recupera uma bola na grande área, se joga e tal, e consegue passar para o Lucão do break. Aí o Lucão, ele faz o pivôzão e serve a Andrigo, que chuta para fora. O Gleger votou no nosso craque do jogo, no Matheus Ludwig. E qual é o seu conceito para ele, hein, CH? Você votou no Bidu. Então, por gentileza, você... Eu gostei do Ludwig, jogou com bastante valentia, não teve medo do jogo, encarou, tranquilo, jogou com energia, dentro das suas possibilidades. Gostei dele, regular / bom. Lembrando que o Ludwig jogou porque o Diogo Matheus teve um probleminha, não foi relacionado, tá? E o Thales? Vamos lá, falar do Thales. Fala da zaga, Thales e Ronaldo Alves, o CH na sequência vem com a zaga também. Eu gostei. Achei que estavam bem posicionados ali, uma organização legal. Bruno Silva sempre dando um suporte. Aliás, tem feito isso muito, Bruno, né? Com muita maestria. Gostei dos dois ali. Conceito regular para os dois. Só uma observação, quero a sua opinião, depois também vou pegar para o CH, tá? Certo. O Ronaldo Alves, no final do jogo... Eu não entendi. Ele deu um bico no escanteio lá. O operário ia cobrar um escanteio. Então, descreva, por favor. Não, ele saiu, ele tava... O operário... Foi o Silva, né? Número 7, que foi Silva, bater o escanteio. Se eu não me engano, foi depois daquela defesa do Rafael Martins. Foi, isso. Né? Não, aquela foi a 33, né? Ah, é? Eu não sei. Foi um outro lance, então. Foi mais pro final. Foi mais pro final, Não, aí foi no final, Ele foi... O menino colocou a bola lá pra bater o escanteio, ele saiu lá da área, foi lá e deu um chute na bola. Eu entendi. O juizão deu amarelo, mas numa dessas se dá vermelho. Então. Se ele tivesse pendurado, aí você poderia falar, tá, né? Sei lá, mas não entendi uma atitude... Não, sabe? Não sei o que deu na cabeça do Ronaldo. Queria entender. Se ele vier pra coletiva aí, é uma pergunta a ser feita. O que ele foi fazer lá pra chutar aquela bola? Não gostei, mas... acho que foi aquela... Cansaço, deve ter afetado alguma coisa e ele perdeu o controle. Não é possível. Mas mesmo assim, eu vou dar um conceito regular pros dois. Bom, e você entendeu, CH? E me fale também do Thales, tá? A dupla de zaga do Guarani. Eu não entendi e achei um ato de indisciplina, de uma tremenda falta de inteligência. Porque nem pendurado ele estava. Não entendi também. Foi um ato de indisciplina o que o Ronaldo fez. O comportamento dos dois foi seguro. Muito por conta da organização também do meio campo, principalmente sem a bola. O time todo teve uma recomposição legal. Desde lá da frente até os jogadores de lá de trás. O time estava organizado e estava muito intenso. Isso também facilita o trabalho de lá de trás. Os dois foram bem, regular. Ô Edu, só uma informação aqui, chegou aqui agora no grupo. Pois não? Que o Ronaldo Alves forçou um cartão porque ele permanece ao Náutico. Permanece já não o quê? Jogaria. Ele pertence ao Náutico. Pertence. Mas não, bom, tudo bem, mas ele não tá pendurado. Ele pertence ao Náutico e não jogaria. Mas, então eu diria CH, foi menos inteligente ainda. Menos inteligente ainda, também não entendi. Porque não dá pra entender. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, você votou no Matheus Ludwig como craque do jogo. Sim. Quem comentou foi o CH. O CH votou no Bidu e você vai comentar sobre o Bidu, então, tá? Gostei do Bidu. Ele participa do terceiro gol, chute final, que foi o gol contra, mas a maneira como ele entra em diagonal, né? Ele entrou, mas foi muito rápido. Ele realmente não estava impedido, mas a rapidez com que ele alcança a bola para poder chutar e fazer o gol, bater no adversário, no último né? segundo do jogo, né? Então, a recuperação física dele, né? Você lembra que teve um jogo do Guarani que não estava legal no segundo tempo, estava caidão. Sim. Foi contra o Vitória. Foi contra o Vitória, ele não estava legal. Até foi substituído, né? Preparo físico, agora recuperou o Zorzinho. Gostei do Bidu, achei muito bem. Aliás, eu vinha falando durante todo o jogo, né? A participação de ambos os laterais. Eu vou dar o mesmo conceito que eu dei pro Ludwig, eu vou dar pro Bidu. Conceito bom.
Bruno Silva, é o capitão do time? Deve ser o capitão do time, né, Bruno Silva? É o capitão. É o capitão, meia dúzia, joga de volante. E aí, CH, foi dos bons tempos, se recuperou? Como é que foi o Bruno Silva? Bem, né? Com ele no meio campo, tudo muda, né, Edu? O jogo fica mais inteligente. Ele e o Rodrigo Andrade foram muito bem hoje. Eles têm muita responsabilidade nos 3-0. O meio campo do Guarani precisava dessa coisa, sabe, de saber jogar no setor. Ele, quando tem que sair, ele sai do jeito certo. Quando ele tem que marcar, quando ele tem que orientar a cobertura. Ele, quando ele tá na noite dele, não tem para ninguém. Jogou muito bem. Conceito regular / bom pro ótimo capitão Bruno Silva. Eu só peço licença aos comentaristas aqui, porque nós estamos recebendo aqui muitas mensagens que o rapaz da Sport TV disse que ele estava pendurado. Deixa eu ver aqui se no site do Mariolani, o menino Ronaldo Alves. Não, é Ronaldo Alves, eu errei aqui, me ajuda aqui, Gregor. Ronaldo Alves, cliquei certo, zagueiro. Esse aí. Esse aqui, cartão, não, ele realmente só estava com um, e hoje foi o segundo, ele não estava pendurado. O Mariolani, ele faz o site dele, ele até demora para colocar a ficha técnica, porque você sabe, ele espera sair a súmula. A súmula. Ela sai no mesmo dia praticamente. Mas então o Mariolani demora-se 24 horas, porque ele coloca não só a ficha técnica de acordo com aquilo que está na súmula, e também já coloca o lance aqui, coloca o filminho aqui, o vídeo. O vídeo do... procura, o pessoal dele edita, ele coloca no site dele também. Você fica com a ficha técnica e tal e com o vídeo, tá? Então ele não estava pendurado, tá bom? Muito obrigado aqui. Mas o pessoal tá mandando aqui, é por isso que quando a gente tenta checar... Edu, é uma atitude... no pré-jogo da TV, diz que ele estava pendurado. Tá aqui a foto, antes do jogo, os caras mostram quem estava pendurado, tá aqui, Ronaldo Alves. Então, eu não sei aonde que estaria, né? Ele é do Náutico, né? Bom, eu parei, o Bruno Silva, o CH falou, Rodrigo Andrade. Vamos lá, Rodrigo Andrade, ele participou do segundo gol. Ele que cruza para o Andrigo, que bate firme, o goleiro rebate, e aí o Júlio César entra e faz 2-0. Rodrigo Andrade, que aliás voltou, Jorginho, como é que foi? Eu gostei, eu acho que no começo ali estava um pouco sem ritmo, né? Depois usou a experiência, entrou, perdeu algumas bolas ali, que tem que estar um pouco mais atento, mas isso é a falta de ritmo, né? Mas eu gostei. Acho que o Rodrigo foi bem, tem voltado, é um jogador importantíssimo, conceito hoje irregular. O CH, o Andrigo foi o que mais finalizou, viu? Inclusive nesse lance aí, participando do segundo gol, que deu rebote ao goleiro, ele chutando, tem uma que ele chutou, prensou, a outra ele chutou, foi por cima. Enfim, Andrigo tentando e finalizando. O CH, Andrigo jogou até 39 do segundo tempo, depois entrou o Carlão, zagueiro. Quando os laterais participam do jogo e o meio-campo, a volância e o segundo volante jogam com inteligência, o jogo dele aparece. Foi o que aconteceu hoje. Eu achei que ele jogou bem, sim. Participou como você precisou, e é verdade. Ele foi o que mais chutou para o gol, que mais tentou. Então, gostei do Andrigo hoje também, como o Bruno Silva, como o Rodrigo Andrade, para mim, regular / bom. Olha, mais e-mail, mais WhatsApp chegando aqui, que realmente ele estava pendurado, o zagueiro Ronaldo Alves, né? E como ele pertence ao Náutico, então já juntou uma coisa com a outra e aproveitou, levou o terceiro amarelo, tá? Vamos aguardar. Deixa eu falar do Bruno Sávio. Ô, Zorzinho, eu comentei com você, falei, o que ele tá fazendo aqui? Você vê que ele muda, né? Ele tá lá na esquerda, depois ele vai lá pra direita, mas você falou que o correto era... Qual que é o... achou aí? Site do Guarani, tá como o Ronaldo Alves pendurado também. Antes do jogo. Então e é o site do Guarani que vai para as emissoras de TV. Antes do jogo, tá vendo? Tá então bom. Aqui no site do Guarani dá como Ronaldo Alves aqui, ó. Pendurado. Tá, então ele não joga, já como ele pertence ao Náutico, não iria jogar mesmo, então tá explicada a atitude Tá explicada a atitude, exatamente. Então tá bom. Vamos lá, e o Bruno sabe que ele faz a direita, de vez em quando faz o outro lado, Jorginho. Hoje, pela estratégia de jogo do Daniel Paulista, ele ficou um pouco apagado no jogo, né? Mas taticamente, foi um jogador importante, né? Eu acho que entrava por dentro, flutuava em alguns momentos, apareceu pouco, né? Mas taticamente foi importante, conceito regular. Bom, vamos aqui ao Júlio César, CH. O Júlio César que fez o segundo gol
Não é? O Júlio César, que jogou um pouco mais hoje, né? Ele foi até 29 segundo tempo, sempre é substituído, mas acabou fazendo o seu gol. Ele não é muito de fazer gol, viu, CH? Não é muito de fazer gol, participa aquele jeitão dele, tem um esquema tático importante, que eu quero que você explique. Pelo segundo gol que ele fez, essas e outras, o conceito do Júlio César. Ele ajuda muito na recomposição, né? O Bidu é um lateral muito agudo, precisa de um cara na frente dele que ajude na marcação também. Hora ou outra ele ajuda até a fazer uma recomposição e cobertura. Era mais, na verdade, é mais obrigação dos volantes, do próprio zagueiro pelo lado, mas ele ajuda muito na marcação. Pelo gol eu vou dar um regular / bom, mas ele não fez uma partida tecnicamente boa, nem ele nem o Sávio. Então, diferente de outros carnavais, ele errou muito passe, dominou errado, a bola espirrou, não estava legal hoje. Não estava, mas pelo gol, regular / bom. Lucão do break, Jorginho, você vê que ele fez o pivô 2 vezes, uma pro Andrigo, outra pro Júlio César, na 34 do primeiro tempo. No pênalti, ele é que é o autor da jogada, porque ele falou, não vou servir ninguém, eu vou chutar. Ele chutou, bate no braço do Leandro Vilela, pênalti indiscutível. Ele cobrou, não foi legal. O ouvinte falou, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Eu concordo. Então ele bateu, fez o gol e depois ele foi até quando, Jorginho? Deixa eu ver. Ele foi a 39. 39 segundo tempo, ele acabou saindo. Não aproveitou bem os contra-ataques. Já estava 2-0. E aí? A gente percebe que ele não tem muita mobilidade, né? Hoje ele fez o primeiro gol. Acho que importante a personalidade, né? Foi lá, pegou a bola, enfiou embaixo do braço, deixa comigo. Atitude legal, atitude de quem tá concentrado no jogo, botou a bola na rede, claro, bateu com uma certa dificuldade ali, o goleirão quase que pega, mas o quase não joga, né, Edu? Então, bola na rede, 1-0 Guarani, e precisa melhorar muito, né? Ele fica muito preso, ele tem pouca mobilidade, você vê que o Guarani às vezes fica lento, você viu a hora que tirou, que entrou os meninos, a velocidade, o lance do gol, do terceiro gol, né? Renanzinho por dentro, movimentando, roubou, enfiou lá pro Maxwell, cruzou, o Bidu foi lá e fez o gol. Então é essa velocidade que a gente cobra, né? E pro Lucão do Break, que é um jogador de presença diária, e tendo um time muito agudo, com a participação hoje dos laterais, apareceu muito pouco, mesmo fazendo o primeiro gol. Eu vou dar um conceito regular pelo gol, mas o Lucão precisa melhorar muito. E pra você, CH, me fale do Lucão do Break também, por gentileza. Ele batalhou pra caramba, ele deu rabo de arraia, trombou, ele se esforçou pra caramba. Isso ninguém pode tirar dele, mas tecnicamente é um jogador muito sofrível. Todas essas preparações que você colocou, eu não estou discordando, eu apenas vou acrescentar que nenhuma foi por querer. Ele tropeçou nas bolas e até no momento do pênalti. Ele estava caindo, chutou a bola para dentro da área, tentou fazer o giro, a bola pegou. Mas isso é fruto do trabalho dele, do esforço dele. Então isso não minimiza. Eu só quero pontuar essas situações, não para dizer que eu tenho razão, absolutamente. Se ele fizer gol todo jogo, ele vai continuar sendo titular. E hoje ele mereceu ficar no jogo, porque ele batalhou pra caramba. Eu achei uma atitude de desprendimento do Andrigo, entendendo o momento do rapaz, deixou ele bater o pênalti, graças a Deus a bola entrou. E também estou com os companheiros, não tem essa conversa de pênalti mal batido ou gol feio. Pênalti bem batido é aquele que entra. E entrou a bola. Não interessa se o goleiro quase pegou. Disse o Gleger, não existe o quase. Então foi importante para ele, é importante para o time. Era um momento delicado do jogo e com certeza com o esforço dele e com o pênalti que ele assinalou, o Guarani teve um caminho mais aberto para poder construir os 3-0. Então tem muito valor o gol que ele fez, sim. Tem sim. Apesar de todas as restrições que eu tenho na escalação dele, hoje eu tenho que dar um regular / bom para ele, porque ele batalhou pra caramba e foi difícil jogar contra essa zaga competente do Operário. Hoje o Guarani fez 3-0, mas os caras marcam direitinho, tem uma recomposição, um sistema de marcação sem a bola bastante treinado. Então, hoje o Lucão foi bem, Edu.
Olha, 40 minutos no Rei Pelé, CSA e Náutico empatam em 0-0, né? Primeiro tempo, eu repito, é jogo atrasado da rodada anterior, tá? Aqui, Guarani 3, Operário de Ponta Grossa 0. Zorzinho, dos que entraram, Índio, Carlão, Maxwell, Alan Victor, Renanzinho jogaram um pouco. O Daniel Paulista começou a mexer a partir dos 22 do segundo tempo. Mas veja bem, dos que entraram, participação no terceiro gol. Renanzinho, que puxa o contra-ataque para Maxwell. Maxwell que cruza lá no outro, lá embaixo para o Bidu. Detalhe, Maxwell não estava bem, tinha errado 2, 3 passes. Mas acertou essa assistência para o Bidu, que chuta, bate no Alex Silva, gol contra, que o VAR confirmou dos que entraram. Eu gostei do Renanzinho, deu mais mobilidade, e gostei do Alan Vitor. Eu acho que esse menino está merecendo uma oportunidade no time titular. Alan Vitor e Renanzinho. O Maxwell fez a jogada do gol ali, mas erra muito, né? Deu 2 passos ali que eu não entendi para quem ele estava passando a bola. Então, eu acho que destaque só para os dois. O Carlão entrou ali, mas bem posicionado. O Índio também para fechar ali o meio de campo. Participaram taticamente, porém no aspecto técnico muito pouco do jogo. Para mim, destaque aí vai para o Renanzinho e para o Alan Vitor. Fizeram um jogo regular. E o Daniel Paulista, veja bem, ele colocou o Matheus Ludwig na direita e não o Pablo. O Pablo estava no banco hoje? Estava no banco, enfim. Ele tinha opção para colocar o Pablo, mas, enfim, o Diogo Matheus teve um probleminha, não ia para o jogo, colocou o Matheus Ludwig. Deixa eu ver quem mais aqui. O resto, por dedução, né? A volta do Rodrigo Andrade é titular, Bruno Silva voltou a titular. O ataque confirmou o Lucão do Break, entrou com ele e não com o Alan Victor. Bom, por essas e outras. Vamos lá, Daniel Paulista. Primeiro, dizer que eu gostei da escalação do Ludwig. Nós dizíamos antes da partida, né? Já que vai arriscar, então arrisca com o menino. Tem que dar oportunidade aos meninos. Tem que dar oportunidade aos meninos. Né? Deu oportunidade ao Renanzinho. Hoje o Renanzinho resolveu. Né? Foi lá, ajudou, participou do gol efetivamente. Deu oportunidade pro Ludwig, que pra mim foi o melhor em campo. Qual que foi o outro melhor em campo? Bidu, que é da onde? Da base. Então precisa dar oportunidade aos meninos da base. O Guarani tem uma base muito forte. E esses meninos têm qualidade. Tem muita qualidade. Só precisa acreditar e botar na arena. E dar sequência. Não adianta ficar avaliando por um jogo. Mas são todos meninos de muita qualidade. Espero que ele continue colocando os meninos, continue colocando o Renanzinho, deixe o Ludwig de titular, né? Dê oportunidade ao menino Acorce, como ele deu lá em Salvador. É isso aí. É assim que funciona. Os meninos da base precisam de sequência, precisam colocar na arena. Eu gostei da estratégia do Daniel, eu gostei do que ele propôs para o jogo, enfrentando um time bom, enfrentando um time de qualidade, enfrentando um time perigoso. Aliás, quantos jogos fazia que o Operário não perdia? Eu acho que ele vinha de uma sequência 5 ou 6. Já te confirmo já. Exatamente, 5 jogos. Então, quer dizer, não enfrentou qualquer time, não. Mesmo jogando dentro de casa, o Guarani enfrentou um jogo duro. Enfrentou um Operário que tem um bom time, né? Que antes de começar a partida, estava à frente do Guarani na tabela. Então olha para você ver a importância da vitória, a importância desse jogo. E mais uma goleada, né? No primeiro turno, se eu não me engano, foi 5. Isso, 5-2. 3. Então o Guarani realmente fez uma partidaça. E eu gostei da estratégia de jogo. 5 jogos. Não perdia 5 jogos. Exatamente. Isso, Então tá aí. A prova tá aí, ó. Então foi um grande jogo, um grande resultado. E parabéns ao Daniel Paulista, que conseguiu fazer esse time voltar a jogar um bom futebol, voltar a vencer, né? E dar um salto importantíssimo na tabela. O Guarani hoje tem o mesmo... O Avaí tá jogando agora, né? Tá com o mesmo número de pontos do Avaí, que é o Avaí amanhã. Aí amanhã, desculpa. O CSA e Náutico. CSA, é verdade. Então, quer dizer, tá com o mesmo número de pontos do Avaí, que é o quarto colocado. Esse é o campeonato. É você buscando, tá sempre encostado ali no G4 e preparando um time para o sprint final. Nós já estamos no segundo turno e o Guarani tem condição para isso. Tá? Parabéns ao Daniel Paulista. Eu vou dar um conceito bom para ele hoje, porque a estratégia deu muito certo e o Guarani venceu e surpreendeu o time do Operário, que era um bom time. Lembrando que esse empate, CSA e Náutico 0-0, é muito bom para o Guarani, porque prende os dois, né? Jorginho, um abraço, viu? Boa noite, viu? Valeu, até domingo, hein? Nossa, vai ficar livre de mim a semana inteira, domingo, hein? Domingo, é porque domingo a Ponte tarde, Vasco, é. Exatamente. É Vasco e Ponte lá. É Vasco e Ponte lá, exatamente. Então até domingo, Edu. Sábado estarei na transmissão, na tela da Band, a Série C. Série C. Mais um grande abraço para você, um abraço aos ouvintes e uma boa noite, viu, Edu?
E até a próxima, né? Se Deus quiser. Valeu. Se Deus quiser. Deixa eu ver, o jogo aqui é Oeste e Botafogo, rapaz. É Oeste e Botafogo, Série C, sábado à tarde, que você estará então. Muito bem. Diria que ele é metal esfregando em metal? É, Oeste do João Brigatti, hein? Beleza. Não, saiu. Ah, já saiu? Já saiu. João Brigatti já saiu. Mas já saiu. Meu Deus, a gente do controle aqui, treineiro, entra e sai. Já saiu. Um abraço, Guilherme. Obrigado. Valeu, viu? Edu. CH dos que entraram, voltando aqui, Índio, Carlão, Maxwell, Alan Victor, Renanzinho, aquilo que já relatamos, Renanzinho e Maxwell participando do terceiro gol, CH. Apesar do terceiro gol, depois que ele mexeu, virou uma bagunça o Guarani. Tratou de ficar se defendendo lá atrás e perdeu a organização. Eu não gostei da entrada de nenhum deles. Alguns entraram com bastante vontade. Os outros tropeçando, principalmente o Maxwell, apesar da jogada do gol, não é? Mas ele entrou errando demais e eu não gostei, não. As mexidas eu não gostei, não. Saíram aqueles que tinham que sair, mas aqueles que entraram acrescentaram muito pouco, Edu. E Daniel Paulista, o conceito dele, foram 4 novidades, Matheus Luque na direita, lateral direito, teve Bruno Silva voltando, Rodrigo Andrade voltando, Lucão do Break, que não foi no jogo contra o Vitória, né? Tava com um probleminha, se não me engano, gripe e tal, mas tá tudo certo, foi pro jogo, por aquilo que ele alterou, e aí, CH? Olha, Edu, ele tem todo o mérito. O trabalho foi positivo, ele escolheu muito bem o Ludic na lateral direita. Fazia muito tempo que eu não vi o menino jogar. Ele jogou com valentia, direitinho, não comprometeu. E foi um dos melhores em campo. Né? Não pipocou, foi para cima, né? Deu trombada. Quando tinha que ter tranquilidade, teve. Que bom. Se esse menino mantiver esse futebol, vai virar o titular da lateral direita. Né? Ou vai pelo menos brigar com o Diogo, né? Porque o Diogo vai demorar para voltar, infelizmente. De qualquer maneira, eu fiquei surpreso positivamente o técnico que bancou. Ponto para o Daniel. O Daniel também bancou o retorno sem ritmo de jogo do Rodrigo Andrade. Melhorou a qualidade técnica absurdamente do meio campo. Ponto para o Daniel. O Daniel bancou o Lucão de novo. E o Lucão fez o primeiro gol. Apesar de toda a dificuldade, o time dele fez 3-0, num jogo que a gente tinha até dúvida se ia conseguir vencer. E venceu. Venceu, não passou tantos sustos, e o time defensivamente, na minha opinião, até quando teve organização, está de parabéns. Eu acho que o time soube suportar, estava com uma recomposição muito forte, e com vontade, ele fez o time reagir de maneira emocional, diferente lá do jogo de Salvador. Então, o Guarani está de parabéns. Apesar de tudo que aconteceu nas mexidas, o trabalho dele foi bom, Edu. Ele está de parabéns porque esse é o trabalho que a gente espera do técnico do Guarani. E hoje o trabalho foi bem legal, foi bem feito, Edu. Muito bem, aqui Guarani 3, Operário 0, CH do Operário. Queria que você desse o seu conceito aí. Agora, esse 7, o número 7 Silva, cabelinho branco. Esse cara é espetacular, rapaz. Ele tá em todo lado do campo. Ele não tem posição fixa. No papel é volante. Ele tava na volância. Ele tá na lateral esquerda. Ele vai pro ataque, ele cruza, ele defende pra caramba. Mas é um pivôzaço. Silva, guardem bem esse nome, Silva. Sinceramente me surpreendeu. Eu não sei qual é a sua opinião. Outro destaque, esse Marcelinho, Marcelo 10 também experiente. Paulo Sérgio, aquele, bom, intervalo e saiu no intervalo, se não me engano, né? Paulo Sérgio saiu no intervalo. Bom, e aí, o que você achou do Operário, o seu conceito, por favor? É um time organizado sem a bola, bem treinado. O Matheus Costa, que é o técnico deles, é muito competente. O time obedece o seu treinador, tem um plano de jogo interessante. E, repito, sem a bola é muito organizado. O time sabe exatamente o que fazer e esse, bem lembrado por você, o Silva e o Marcelo, são, pelo menos no jogo de hoje, foram os caras que mais... São os caras diferentes do time, né? Os caras que colocam a bola no chão, os caras que dão trabalho, que tecnicamente acrescentam. É um time que vai brigar pela 4ª vaga. Não sei se vai conseguir. Acho que é um elenco curto, né? Não é um elenco numeroso de jogadores do mesmo nível. Por exemplo, quando ele começou a mexer, apesar de ter, por exemplo, o Pimpão, que é um jogador que a gente conhece, e entre outros jogadores que entraram, o Schumacher, por exemplo, que a gente sabe, a gente conhece,
são jogadores de um outro nível técnico, um pouco abaixo. Então o time não tem banco e quando tem que mexer, a qualidade técnica dá uma caída. Repito, pela organização do time, é um time que vai brigar, mas se a gente traçar um paralelo comparativo com algumas equipes que estão lá em cima, é um time um pouco abaixo. Mas é um time que, apesar dos 3-0, deu bastante trabalho para o Guarani hoje, viu, Edu? E o que eu faço com a arbitragem, CH? Porque agora tem o VAR, né? Se errar, o VAR corrige. Você vê, no terceiro gol, o Bandeirinha deu um impedimento. No cruzamento, o Maxwell pro Bidu. Aí a gente viu aqui no replay na hora. O Boris falando, não, vai ser gol. Não estava impedido, tal. E aí, confirmado o gol. Agora, pedir nota para você da arbitragem, rapaz, com o VAR, eu não sei o que você acha. Bom, no caso aqui, por eles, o gol seria anulado. Mas o VAR acabou corrigindo. Qual é a nota, hein, CH? Você tem toda a razão. Eles viraram auxiliar do VAR, né? Deveria ser o contrário. O árbitro, ele ser auxiliado pelo VAR, mas no Brasil é o contrário. Os árbitros auxiliam o VAR, não é o VAR que auxilia o árbitro. É um pouco confuso, porque a utilização do VAR no Brasil é distorcida. É uma pena isso. Mas, de qualquer maneira, a arbitragem e o Bandeira estavam errando e o VAR veio lá e corrigiu um erro dos dois, né? Principalmente no Bandeira, né? Que deveria saber efetivamente na linha ali que não havia impedimento do Bidu. Então, tá bom, Edu, eu não vou votar, eu não vou dar nota para a arbitragem não, como você colocou, não merece, né? Não merece. Olha, tá tendo um VAR agora no jogo CSA e Náutico, agora que eu percebi, tá sendo analisado, eu acho que é ataque do Náutico, hein? Vai ser analisado se é pênalti ou não. Porque eu fico assim, sabe, gente? Eu vou pedir nota da arbitragem, mas como tem o VAR corrige, né? Agora perdeu a graça, né? Perdeu absolutamente a graça. Deixa eu ver, ela tá sendo analisado, parou e ainda tá vendo. Mas tudo bem, CH, a gente informa o que fim vai dar esse lance aí. O árbitro parece que tá com a camisa do Flamengo, rapaz, se olhando assim, rapidamente, né? O jogo é no Rei Pelé. Deixa eu ver, é o ataque do Náutico. Um possível pênalti, mas é muito confuso, é muito rápido, né? E eu só acho o seguinte, que o campeonato ou começa com o VAR, já que começou sem, eu acho que ele deveria pegar e ficar sem o VAR. E o árbitro, ele apontou e... Tiro de meta? Não sei, deixa eu ver, não dá pra ver, acho que é tiro de meta que ele apontou. O pessoal do Náutico não foi, deu tiro de meta. Continua 0-0. CH, pra você um grande abraço, hein, CH? Uma ótima noite, até a próxima! Até a próxima, Edu, agradecendo mais uma vez nossa ótima equipe técnica por esse sonzão na Rádio Bandeirantes. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, agora 22h23, não deu nada, não segue o jogo, estamos com 52 minutos do primeiro tempo lá em Maceió, CSA 0, Náutico 0 aqui, Guarani 3, Operário 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Heineken 350ml, 3,99. Suco de laranja Pomares 1 litro e 700, 12,99. Filé mignon Frigonosso peça a vácuo 59,95 kg. Ofertas válidas até o dia 1º de setembro. Compre online e receba em casa. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Sim, meus amigos, olha, esse jogo CSA e Náutico, agora intervalo, né, 0-0, ele pertence à rodada anterior, é jogo atrasado, tá bom? Esse CSA e Náutico oficialmente encerra o primeiro turno da Série B. E o jogo Guarani 3, Operário 0, é o contrário, ele abre, né,
a rodada de número 21. Aliás, 21, exatamente. CSA e Náutico é a rodada número 20, número 20. Seria a 19ª rodada que encerra o primeiro turno. Me perdoe, CSA e Náutico é a 20ª rodada, a rodada anterior, tá bom? Então já está no segundo turno esse jogo CSA e Náutico, tá bom? Vamos aqui aos próximos jogos. Olha, essa 21ª rodada começou com o Guarani e Operário. Tem um jogo amanhã, um jogo na quinta, tem 2 na sexta, 2 no sábado, o resto domingo. Coisa doida, espichadíssima rodada, hein? Amanhã, vejam bem, 16 horas, 4 da tarde amanhã, Vila Nova e Avaí em Goiânia. Na quinta-feira, às 17, vai vendo. Em Aracaju, no Batistão, Confiança e Goiás. Vai vendo, em quinta à tarde, amanhã à tarde e quinta à tarde. Sexta, às 19, Pelotas, Brasil e Remo, 21h30, Coritiba e Botafogo do Rio. Ou é muito cedo ou é muito tarde. Sábado, Exótico, 18h45, Brusque, do Edu contra o Londrina. Às 21 horas, Castelão, Sampaio Correia e CSA. Domingo, 16 horas, Náutico e Vitória. Às 16, CRB e Cruzeiro. Às 16, Vasco e Ponte. Então a Ponte joga no domingo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Classificação: Coritiba, primeiro 39, em segundo CRB 36, em terceiro Goiás 35, em quarto Avaí 33, em quinto Guarani com 33, em sexto Botafogo 32, em sétimo Operário 32, em oitavo Sampaio Correia 31, o Náutico é nono colocado com 31 com esse empate, em décimo CSA com 29, então esse empate, por enquanto, entre CSA e Náutico é muito bom para o Guarani, porque prende os dois. Eu vou dar uma paradinha aqui para informar o seguinte: o jogo amanhã, Vila Nova e Avaí. Se o Vila Nova ganhar do Avaí, o Guarani ultrapassa o Avaí no saldo, né? Porque aí, olha, 33 cada um, 9 vitórias cada um. Saldo do Avaí, o saldo é de 7. O Guarani tem um saldo de 6. Se o Avaí perde, por exemplo, por 1-0, aí vai dar empate. Guarani vai dar empate no saldo, mas critérios gols pro, aí dá Guarani. Bem lembrado pelo Cavalcante aqui, tá bom? Olha, o Vasco é o 11º com 28. O Cruzeiro é o 14º com 24. Depois a Ponte, 15ª, 22. 16º Londrina 20, depois que vem os 4 últimos, Vila Nova 19, Vitória 19, Confiança 13 e Brasil 13, tá bom? Essa é a situação. Depois dessa rodada, mais 17 jogos e aí termina a Série B, 4 sobem, 4 serão rebaixados. Amanhã tem Copa do Brasil, viu, Almeidinha? Amanhã o seu time joga com Fortaleza, hein? 21h30 Morumbi, é jogo de ida, quinta fase, hein? São Paulo e Fortaleza. Quem joga amanhã também, Almeidinha, é o Santos, hein? 19 horas, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos, é Copa do Brasil. Depois tem o jogo da volta. 21h30 amanhã, ó, torcida do Mengão, é Copa do Brasil. É tanta competição que o Flamengo participa, meu amigo. Grêmio e Flamengo amanhã na Arena Grêmio. Você sabe quem que é o técnico do Flamengo, Almeidinha? É o Gaúcho, né? Então, o que acontece? Ele vai enfrentar a sua ex-equipe, o Grêmio. Tá vendo só? Aí aqui tá. O Flamengo vai ganhar, dizendo aqui, né? É isso aí. Na quinta-feira tem Fluminense e Atlético Mineiro, às 21h30, no Newton Santos, tá? A respeito da Libertadores, tá longe ainda, viu, Almeidinha? Libertadores só no dia 21 de setembro, uma terça-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras disputa muitas competições, segundo o Marcelo Rini. 21h30, Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. No dia 22 de setembro, uma quarta-feira, Flamengo e Barcelona. O Flamengo disputa muitas competições, tá vendo aqui? Depois o jogo da volta acontece em dia 28 de setembro e 29 também, tá? É semifinal da Libertadores, ok? Meus amigos, aqui na Band você ficou em dia com a bola. Futebol é com a Bandeirantes, é do Pinheiro. Meus amigos,
Final do nosso jogo aberto. Guarani 3, Operário 0. Narração de Leandro Borges, comentários do CH, Zorzin, Marcos Luiz. Em nome de Alexandre Almeida, cumprimento toda a nossa técnica, Joelcio Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi, os ases da nossa técnica, né? Do Edu Pedro, um grande abraço. Vem aí a Voz do Brasil e eu volto no sábado. Sábado tem... Aliás, domingo. Domingo tem Vasco e Ponte. Eu volto no domingo. Domingo eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 24 de agosto de 2021. E vamos ao destaque do dia. Começam as Paralimpíadas de Tóquio. E 95% dos esportistas que representam o Brasil recebem apoio do governo por meio do Bolsa Atleta. Murilo Carvalho. Em 15 das 20 modalidades com brasileiros, 100% são bolsistas. Vamos falar sobre o incentivo do governo em uma entrevista ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma. O ministro também vai tirar dúvidas de ouvintes sobre o novo programa social, o Auxílio Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Apoio aos produtores com prejuízos em função das geadas. Banco do Brasil libera mais de 10 bilhões de reais em financiamentos. Luana Karen. O Banco do Brasil está disponibilizando R$1 bilhão para financiar a recuperação de lavouras de café. O banco também está colocando mais R$1 bilhão à disposição dos produtores de outras culturas afetadas. Combate aos incêndios na Amazônia. Prorrogado o período de atuação das Forças Armadas na região. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Começaram hoje as Paralimpíadas de Tóquio. O Brasil está representado por quase 240 atletas. E 95% deles são apoiados pelo programa Bolsa Atleta do governo federal. Para falar deste incentivo e de outras ações na área social, como o novo programa Auxílio Brasil, a gente conversa ao vivo com o ministro da Cidadania, João Roma. Boa noite, ministro. Boa noite a todos os brasileiros que estão nos ouvindo na Voz do Brasil. Ministro, hoje foi a abertura das Paralimpíadas de Tóquio. O Brasil participa dos Jogos com 236 esportistas. 95% deles integram o programa Bolsa Atleta. Qual a importância desse investimento do governo, ministro? Importância fundamental, né, para todos esses atletas paralímpicos que representam o Brasil. Tivemos agora há pouco a realização das Olimpíadas em Tóquio e hoje a abertura das Paralimpíadas. Eu estive lá em Tóquio, com muito orgulho, representando o nosso Brasil. Sei como alegra cada brasileiro quando a nossa bandeira é hasteada e nós conseguimos medalha, mas para tudo isso há uma longa trajetória e o investimento, portanto, no suporte a todos esses atletas, especialmente através do programa Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, são fundamentais para que os atletas possam, sim, cada vez mais superar suas marcas e, ao chegar em um momento como esse, como o momento agora de Paralimpíada, poder representar o nosso Brasil e Deus permita conquistar muitas medalhas. E, ministro, do total de atletas, 87 participam pela primeira vez das Paralimpíadas. Esse apoio do governo também serve de incentivo para que outros paratletas cheguem a representar o país em jogos futuros? Sem dúvida alguma. Além disso, né, o Brasil apresenta lá em Tóquio a 5ª maior delegação de paratletas. Então o Brasil tem se destacado mundialmente, né, pelo espaço, né, através dos nossos grandes talentos paralímpicos que têm representado o nosso Brasil, já fizeram muito bonito no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que em Tóquio vai também orgulhar muito o nosso Brasil. Desses atletas, mais de 95% são contemplados pelo programa Bolsa Atleta e, portanto, fazem parte de um investimento maciço do governo federal. Só para esses atletas foi um investimento de quase 117 milhões de reais, né, nesse ciclo, para que viabilizasse, portanto, a presença desses atletas, para que eles conseguissem superar essas marcas e estar lá orgulhando o nosso Brasil. Agora, ministro, esse investimento no paradesporto mostra que o governo tem esse olhar, essa preocupação em investir
e incentivar os esportes de forma igualitária para todos. Inclusive, existe até uma secretaria específica dentro da estrutura do Ministério para isso, não é mesmo? Sim, o esporte paralímpico já era contemplado dentro da estrutura da Secretaria Especial do Esporte, que faz parte do Ministério da Cidadania, né? Com as ações da Secretaria Nacional do Esporte de Alto Rendimento. Mas decidimos ir além. No ano passado, foi criada a Secretaria Nacional do Paradesporto. O objetivo é proporcionar às pessoas com deficiência a prática do esporte como ferramenta de inclusão, de educação e de socialização. No esporte paralímpico de alto rendimento, o Brasil já é uma potência. O olhar da Secretaria se volta às pessoas com outros tipos de deficiência, como autistas, surdos, pessoas com deficiências intelectuais, de modo que elas também possam ter acesso ao esporte e, com isso, mais qualidade de vida. Aliás, o secretário nacional de Paradesportos, José Antônio Guedes, está em Tóquio para acompanhar as Paralimpíadas, não só como secretário, mas também como técnico da seleção feminina de vôlei sentado. E, ministro, qual é a média de valor que os paratletas recebem do programa? A maioria dos bolsistas em Tóquio pertence à categoria pódio, a principal, né, que apoia os atletas com maiores chances de medalha. São 136 atletas, ou seja, quase 60% deles, que recebem mensalmente entre 5 e 15 mil reais por terem resultados expressivos no cenário internacional e por estarem entre os 20 melhores do mundo em suas classes e modalidade. Os demais estão divididos entre as categorias paralímpica, que é R$ 3.100 por mês, internacional, 1.850 e nacional, 925. Ministro, nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil teve aí seu recorde de medalhas, 21 ao todo. Qual a expectativa agora aí nas Paralimpíadas? Vem recorde por aí também? Reconhecemos o empenho e o esforço de todos os atletas na caminhada até chegar ao Japão. Da nossa parte, reafirmo que as políticas públicas voltadas para o esporte, tanto olímpico quanto paralímpico, seguirão aprimoradas para que cada vez mais brasileiros tenham acesso à prática esportiva e alimentem o sonho de competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Temos sim confiança de que nossos atletas farão uma grande competição. Até aqui, o Brasil soma 87 medalhas de ouro na história dos Jogos Paralímpicos. Restam, portanto, 13 para o feito histórico de 100 ouros paralímpicos. Só posso dizer que seria maravilhoso atingir essa marca no Japão. E, ministro, é bom a gente ressaltar que o Bolsa Atleta é para todas as classes, né? Desde atletas de base, estudantis, profissionais. Sim, exatamente. Por isso que começa com números menores, como eu falei, que é a categoria nacional, chegando até ao esporte de alto rendimento. Eu comecei de alto rendimento para a categoria de base. Mas, na verdade, ela começa na base, onde tem com uma quantidade muito maior de beneficiários. Esse ano, o edital contemplou mais de 7 mil atletas. Foi o maior número de contemplados da história do Ministério da Cidadania. E os números podem chegar até 15 mil reais, no caso dos Paralímpicos, na Bolsa Pódio. Ministro, vamos falar agora sobre outro assunto, que é o novo Programa Social Auxílio Brasil. Já está tudo encaminhado para que o benefício seja pago a partir de novembro? Sim, o Ministério da Cidadania tem trabalhado já em toda a estrutura, internamente, fazendo processamento e adequação do sistema, para que já em novembro a população brasileira possa encontrar um programa de transferência de renda mais fortalecido, mais abrangente, com a maior quantidade de beneficiários e que cada vez mais possa integrar políticas públicas voltadas também para ir além de uma proteção social a esses brasileiros, oferecendo trilhas de emancipação. Dessa forma, através de microcrédito, capacitação, garantia de aquisição de produtos da agricultura familiar, foco na primeira infância, reforço na segurança alimentar e nutricional, nós esperamos sim, cada vez mais que esses brasileiros tenham a oportunidade de transformar a realidade em que se encontram, conquistando assim mais qualidade de vida para você, para si e para a sua família. Agora, ministro, a gente recebeu várias perguntas de ouvintes com dúvidas sobre o Auxílio Brasil. Uma delas é do Nicolas Gabriel, estudante de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir. Boa noite, ministro. Eu queria saber quais são os critérios para receber o Auxílio Brasil. Eles são os mesmos do Bolsa Família? Os critérios, você precisa estar cadastrado no CAD único, dentro da mesma estrutura, através do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, funcionará da mesma maneira e estará voltado, obviamente, para as pessoas com situação
de pobreza e extrema pobreza. Essas pessoas hoje catalogadas, né, todas que estão atualmente no programa Bolsa Família estão já enquadradas e nós queremos ir além. Né? Nosso objetivo é, em um curto espaço de tempo, conseguir zerar a fila do atual programa de transferência de renda. Ministro, vamos relembrar um pouquinho aí os nossos ouvintes sobre o Auxílio Brasil. É um programa que vai dar um impulso no Bolsa Família, reajustando o atual benefício em pelo menos 50%. É essa a ideia? Olha, mais do que o valor, é um programa que amplia e reestrutura as políticas de transferência de renda e fortalece a política de assistência social do governo federal. E dentro disso, o presidente Bolsonaro anunciou, não é, que teremos um reajuste de pelo menos 50% no atual valor do ticket médio do benefício pago. Atualmente, esse valor, o ticket médio, é de R$ 189. Portanto, será algo em torno de R$ 300. Agora, ministro, a dúvida que a gente vai ouvir é da Ana Paula Oliveira, dona de casa aqui em Brasília. Eu recebo Bolsa Família. Gostaria de saber se é garantido que o meu benefício será maior a partir de novembro. Como vou saber o quanto vou ganhar? O benefício sim será maior. Todas as pessoas que fazem parte hoje do Bolsa Família terão melhora, né, e vão perceber não apenas no valor em que recebem cada mês, mas também no reforço na interligação das políticas públicas. O valor específico que você vai ganhar, nós saberemos após o reajuste, quando for anunciado pelo presidente Bolsonaro. Ministro, agora a pergunta vem da região norte, é da Soniele Pantoja, dona de casa de Porto Velho, em Rondônia. Vamos ouvir então. Ministro, eu recebo Bolsa Família para o novo programa social. Vou precisar de algum cadastro? Negativo, não é necessário realizar novo cadastro, né? O que nós estamos fazendo é evoluindo, inclusive com a utilização de novas tecnologias, a utilização do CAD único pela rede do SUAS, Serviço Único de Assistência Social, né? O Sistema Único de Assistência Social, onde as pessoas poderão com elas ser identificadas, né? E participar do programa Auxílio Brasil. Mas se você já está no Bolsa Família, não é necessário fazer novo cadastro no momento. A Elisângela Terra, auxiliar administrativa em Indaiatuba, São Paulo, também tem uma dúvida sobre o Auxílio Brasil. Eu estou recebendo o auxílio emergencial, mas não tenho Bolsa Família. Eu vou poder receber o Auxílio Brasil? Desde já agradeço. O seu cadastro vai precisar ser analisado, pois se você estiver fazendo parte, não é, da fila do programa Bolsa Família até então, você deve sim buscar ser cadastrada. Mas não é automático aqueles que estão no auxílio emergencial fazer parte do Auxílio Brasil. Então, no seu caso, precisamos verificar especificamente se você faz parte do público-alvo para a elegibilidade do programa de transferência de renda. Ministro, a Gislene Pereira, de São Bernardo, no Maranhão, também tem uma pergunta para o senhor. Ministro João Roma, a família que tem outros benefícios, como criança cidadã e a primeira infância, deixa de receber caso seja incluída no Auxílio Brasil? Negativo, você vai ter inclusive um reforço. O Auxílio Brasil interliga as políticas públicas e, como eu falei anteriormente, no caso da primeira infância, nós teremos um reforço dessa política para que a gente consiga cada vez mais dar uma atenção especial. Hoje, inclusive, foi um dia de solenidade onde nós apresentamos, né, um seminário específico para tratar sobre a primeira infância, com muitos participantes, inclusive com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro. E o foco, portanto, no Auxílio Brasil, um dos pilares principais dele é justamente reforçar a política nacional, né, de suporte à primeira infância. E, ministro, o programa também vai dar um impulso na agricultura familiar com o Alimenta Brasil. O pequeno produtor vai ser estimulado a produzir mais com a garantia de compra pelo governo? Sim, um dos principais entraves ao pequeno produtor, aquele que faz parte da agricultura familiar, é a garantia de compra dos seus produtos. E através do programa de aquisição de alimentos, que agora vai se chamar Alimenta Brasil, ele terá a possibilidade, uma vez participando do programa, de ter a garantia da aquisição dos seus produtos e, com isso, né, poder também fortalecer numa outra ponta o quesito de segurança alimentar e nutricional, pois esses produtos adquiridos serão destinados justamente para a população em situação de vulnerabilidade.
Bom, conversamos com o João Roma, ministro da Cidadania. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. E como a gente acabou de conversar com o ministro, quase todos os esportistas que representam o Brasil nos Jogos Paralímpicos contam com o apoio do governo por meio do Bolsa Atleta. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Murilo Carvalho. Foi nas piscinas que o Wendel Bellarmino encontrou o sucesso. Nascido com glaucoma, hoje ele tem 23 anos e já conquistou ouro no Mundial de Londres em 2019 pelos 50 metros nado livre e levou 4 ouros nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. Agora a concentração total é para Tóquio, não sem lembrar do caminho para chegar até aqui. Em 2013 eu conheci as Paralimpíadas Escolares, né? Por volta de dezembro de 2014 eu conheci o meu atual técnico, o Marcão, que foi quem me iniciou no alto rendimento. Desde então, venho treinando, desde janeiro de 2015, venho treinando, participando de competições de alto rendimento. Mas o esporte requer investimento e o Wendel conta com o apoio do Bolsa Atleta, do governo federal. Dos 236 atletas paralímpicos convocados para Tóquio, 226 recebem a bolsa. Em 15 das 20 modalidades com brasileiros, 100% são bolsistas. O Bolsa Atleta é considerado um dos maiores programas de patrocínio individual do mundo, com bolsas que podem chegar a até R$15 mil mensais para esportistas de alto rendimento. A campeã mundial do Para-Taekwondo, Débora Menezes, considera essencial o apoio da Secretaria de Esportes do Ministério da Cidadania. Todos os títulos que eu conquistei até hoje foi porque, né, o Ministério estava do meu lado, né, dando todo o suporte, acreditando e investindo, né, em mim, todos os atletas que são aí do programa. No total, 7.197 atletas olímpicos e paralímpicos recebem a bolsa e o Ministério da Cidadania destinou R$145 milhões para o programa em 2021. Reportagem Murilo Carvalho. E você pode acompanhar a transmissão das principais competições pela TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. As disputas com participação de atletas brasileiros vão ser o destaque das transmissões. A TV Brasil é operada pela EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, responsável também pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. E outros veículos da EBC, como a Agência Brasil, a Rádio Nacional e as redes sociais da EBC, também reforçam a cobertura do evento esportivo. A EBC é parceira do Comitê Paralímpico Internacional. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Ajuda humanitária para a população do Haiti. A aeronave da Força Aérea Brasileira chegou ao país levando toneladas de medicamentos e suprimentos e uma equipe especializada em busca e salvamento. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a missão e traz as informações. Chegamos a Porto Príncipe, capital do Haiti, na tarde de segunda-feira, a bordo do avião de transporte KC-390 Milênio, 32 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de Minas Gerais e da Força Nacional de Segurança Pública, além de 2 cachorros treinados para este tipo de operação. O coronel bombeiro Marcelo Teixeira Dantas, responsável pela missão no Haiti, explica que a equipe brasileira é formada por especialistas e peritos em busca e salvamento. A nossa missão principal é a atividade de busca e resgate em estruturas colapsadas e busca com cães. O Brasil enviou ainda mais de 10 toneladas de materiais, equipamentos de emergência, medicamentos e insumos como macas e biombos. Segundo Armin Brown, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, a ação brasileira deve durar por pelo menos 21 dias. As equipes vão trabalhar durante 3 semanas, levando não só nas operações de busca e salvamento, mas também apoiando com ações de assistência humanitária a população do Haiti. A ajuda humanitária brasileira chega após um terremoto afetar o sul do país, deixando mais de 2.000 mortes, milhares de feridos e casas destruídas. Além disso, um ciclone tropical atingiu a região logo em seguida, o que dificulta o resgate de sobreviventes. A encarregada de negócios da Embaixada do Brasil no Haiti, Marisol Romariz, que recebeu a delegação brasileira, disse que o gesto do Brasil vai amenizar o sofrimento dos haitianos. Nós esperamos poder aproximar, ajudar, trazer auxílio e, quem sabe, salvar vidas. Para o capitão Rômulo dos Santos, um dos pilotos da aeronave, a ajuda demonstra a solidariedade e a compaixão do povo brasileiro. E a gente poder estar ajudando um país que está precisando bastante
nesse momento. Os militares enviados na missão também já atuaram em incidentes internacionais, como no ciclone que atingiu Moçambique em 2019 e no outro terremoto no Haiti em 2010. Além disso, durante 13 anos, de 2004 a 2017, o Brasil apoiou a missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, junto com outras nações amigas. De Porto Príncipe, no Haiti, Gabriela Noronha. Fortalecer os laços de amizade, cooperação e comércio entre Brasil e Guiné-Bissau. É o que pretendem os presidentes Jair Bolsonaro e do país africano, que estiveram reunidos hoje em Brasília. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, foi recebido nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro com honras militares. O presidente Jair Bolsonaro destacou a amizade entre os dois países e lembrou que a Guiné-Bissau é porta de entrada para a África Ocidental e é importante no contexto de defesa da parte sul do Oceano Atlântico. Temos laços bastante antigos de amizade e cooperação entre nossos países. É a porta de entrada para a África Ocidental. Conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa. Nós temos muito a colaborar com a Guiné-Bissau e eles também, no tocante à segurança do Atlântico Sul. O Brasil mantém relações bilaterais com a Guiné-Bissau desde a independência do país em 1974. O presidente africano Umaro Sissoko Embalo reconheceu o apoio do Brasil e disse que o país conta com essa ajuda para conseguir se desenvolver. Ele defendeu que pretende intensificar a cooperação e as relações econômicas entre os dois países. O Brasil tem tudo o que a Guiné-Bissau mais precisa nesse momento, por exemplo, para modernizar a agricultura, área de saúde, também intensificar as nossas relações econômicas e empresariais. O intercâmbio comercial entre os dois países, no ano passado, ultrapassou 4 milhões de dólares, sendo a maior parte de bens exportados pelo Brasil, como açúcares e melaços, que responderam por quase metade de tudo que foi vendido à Guiné-Bissau. Reportagem Cleide Lopes. Os produtores rurais vão ter mais 10 bilhões e meio de reais em crédito disponíveis no Banco do Brasil. A geada de julho fez o produtor rural João Francisco Pereira perder 60% dos cerca de 400 mil pés de café que cultiva em Campos Gerais, no sul de Minas Gerais. O imprevisto vai afetar a colheita da próxima safra. A gente tinha uma expectativa de produção de 5 mil sacas de café e no próximo ano nós estamos com expectativa agora de 2 mil sacas de café. Vai demorar uns 2, 3 anos para voltar à produção de agora. Para ajudar produtores como o João, o Banco do Brasil está disponibilizando R$1 bilhão para financiar a recuperação de lavouras de café atingidas pelas geadas. O banco também está colocando mais R$1 bilhão à disposição dos produtores de outras culturas afetadas. Além disso, vão ser oferecidos R$8,5 bilhões para investimentos, como detalha o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. São 5,5 bi para financiar a recuperação de pastagens, energia renovável, irrigação, produção integrada na avicultura, suinocultura, além de máquinas e equipamentos agrícolas. São mais 2 bilhões para armazenagem. Estamos lançando também o BB Consórcio Armazenagem, com prazo de até 240 meses, destinado a apoiar os pequenos e médios produtores na aquisição de silos. Estamos reservando R$1 bilhão para atender essa demanda. José Mário Schreiner, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, elogiou a iniciativa. O anúncio de 10 bilhões e meio de reais é extremamente importante. É um grande avanço ao qual os produtores rurais do Brasil terão mais 10 bilhões e meio de recursos para investimentos. Neste mês, o governo federal já havia disponibilizado uma linha de crédito de R$1 bilhão e 300 milhões de reais para cafeicultores das regiões sul e sudeste afetados pelas geadas. A medida do Conselho Monetário Nacional destinou recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé, para socorrer os produtores. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que a liberação dos recursos veio logo após visita que fez à região afetada.
Quando voltei de lá e vi os estragos que a seca e depois a geada tinham feitos aos cafezais, nós resolvemos readequar uma linha do Funcafé 1 bilhão e 300 para ajudar aos cafeicultores que tiveram perdas nesta geada que causou tantos danos à cafeicultura brasileira. Os agricultores também podem contar com os recursos do Plano Safra, lançado em junho deste ano, que prevê a liberação de mais de 250 bilhões de reais em créditos para o agronegócio. Reportagem Luana Karen. As Forças Armadas vão permanecer por mais 45 dias na Amazônia, atuando junto aos órgãos de fiscalização no combate a incêndios. Isso porque o prazo da garantia da lei e da ordem, que terminaria agora no final de agosto, será prorrogado. Foi o que afirmou o vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, após a 6ª reunião do Conselho. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal nega seguimento à ação contra Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Para o Superior Tribunal de Justiça, prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar investigações. Tribunal Superior do Trabalho condena banco que mandou ex-empregado usar sensualidade para atrair clientes. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou seguimento a uma ação movida por 5 integrantes do Conselho Superior do Ministério Público contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eles acusaram Aras e o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, de tentar interferir num processo contra eles no Conselho. Carolina Chaves. Os procuradores afirmaram que entraram com representação contra Augusto Aras e Humberto Jacques de Medeiros, com a acusação de que eles se negaram a investigar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas a representação teria sido encaminhada aos gabinetes dos próprios investigados, que teriam tentado interferir na tramitação do processo. Ao negar seguimento à ação, o ministro Dias Toffoli afirmou que foram apontadas meras suposições e que não verificou nenhum abuso de poder por parte de Augusto Aras ou Humberto Jacques de Medeiros. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para determinar a soltura de um homem investigado por tráfico de drogas. A prisão preventiva dele foi decretada em 1º grau para aprofundar as investigações. Fátima Uchoa. O Tribunal de Justiça do Paraná não concedeu liminar, mas a 6ª turma do STJ acompanhou a relatora ministra Laurita Vaz, para quem não há previsão em lei da decretação de prisão preventiva com a finalidade de produção de elementos probatórios para instruir causas criminais. Assim, foi determinada a soltura do investigado, que deverá permanecer na comarca e atender às convocações judiciais. O juízo de 1º grau poderá aplicar medidas cautelares menos rígidas, desde que fundamentadas, e a prisão processual poderá ser novamente decretada por descumprimento ou fatos novos. O Tribunal Superior do Trabalho condenou um banco em Santa Catarina a indenizar uma ex-empregada que foi orientada a usar sensualidade para atrair clientes. O valor da indenização foi fixado em R$50 mil. Fábio Ruas. Na ação, a ex-empregada afirmou que ouvia do gerente regional que ela precisava usar a beleza para atrair clientes porque não tinha talento. Ele exigia que ela usasse batom vermelho, salto mais alto e saia mais curta. As acusações foram confirmadas por testemunhas. O relator do processo no TST afirmou que a condenação tem interesse público, pois tem origem no princípio da dignidade da pessoa humana. E o Tribunal Superior do Trabalho também absolveu uma TV de Osasco, em São Paulo, do reconhecimento de novo vínculo de emprego de um radialista que acumulava funções diferentes. O ex-empregado afirmou que foi contratado como motorista e recebia 40% de adicional para exercer também a função de auxiliar de cinegrafia. Ele disse ainda que, além dessas duas funções, atuava como operador de áudio e produtor, e por isso teria direito a 2 contratos de trabalho distintos. Os ministros seguiram jurisprudência do TST e consideraram que não cabe o reconhecimento de um novo contrato, porque as funções foram exercidas em um mesmo setor.
A Justiça de Santa Catarina determinou que um homem pague aluguel à ex-companheira que deixou o imóvel do casal após a separação. O pagamento deverá ser feito até que o imóvel seja vendido. Pedro Scartesini. Segundo a sentença, durante o divórcio foi combinada a venda do imóvel, o que não ocorreu até agora. O juiz determinou uma avaliação do bem para a venda e o valor arrecadado será dividido em duas partes iguais. Enquanto o imóvel não for vendido, o ex-companheiro terá de pagar à mulher metade do valor correspondente ao aluguel. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A comissão aprova novo mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Indicação já está no plenário para votação. CPI da pandemia. Diretor de farmacêutica nega ingerência política na negociação de vacina chinesa. Comissão aprova limite para uso de dinheiro em espécie para combater crimes. Boa noite. O nome de Augusto Aras, indicado à Procuradoria-Geral da República pelo presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Antes da votação, Aras foi sabatinado pelos senadores por cerca de 6 horas. Se aprovado no Senado, Augusto Aras será reconduzido ao cargo por mais 2 anos. A votação ocorre neste momento em sessão no plenário. A reportagem é de Marcela Cunha. O Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, fez um balanço dos seus quase 2 anos de mandato durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o voto impresso, Aras afirmou que não há provas nem indícios de fraudes no sistema eleitoral brasileiro. O PGR também revelou não concordar com 80% das manifestações do governo relacionadas à Covid. Porém, para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito